Bom dia, bom dia, bom dia, turminha, tudo certinho com vocês? Tudo certo? Quem é os guerreiros aí que madrugaram aí, o negócio todo já estão esperando? Rapaziada, tudo certo? Como é que vocês estão? Todo mundo preparado pro dia? A voz aqui ainda nem startou direito, mas tudo bem. Primeiras palavras do dia aqui. Vamos lá, turminha. Bom dia, Ramashot, tudo certo? Opa, bom dia, Felipe. Tamo na área. Show de bola, turminha, show de bola. Ah, claro, Ramashot, vamos lá, vamos falar sobre o que vai acontecer hoje. Hoje é um dia bem cheio, né? Ontem já foi um dia cheio, hoje vai ser mais um dia cheio. Ah, a gente vai repassar várias coisas aqui durante a live. A gente vai revisitar a CitizenCon do ano passado, pra gente dar uma conferidinha assim rapidinho enquanto eles não startam. O que eles falaram no ano passado, pra gente até ter um parâmetro de o que foi mostrado no ano passado e o que vai ser mostrado esse ano, né? A CitizenCon é o evento do dia, é o que a gente vai cobrir aqui. Eles têm alguns painéis, né? A CitizenCon é um evento que está acontecendo lá em Manchester. Eles estão um pouquinho mais adiantado no dia, então por isso que começa tão cedo para nós aqui. São 2 dias de evento. Vai começar com alguns painéis, depois vai ter um intervalo, é o intervalo do almoço deles lá, e daí depois à tarde a tarde deles teria mais eventos, então a gente vai seguir aqui com a live, cobrindo todos esses painéis, eles vão mostrar vídeos, eles vão mostrar o que está acontecendo lá no evento, os community booths, o evento como um show, como um todo é um show, né, também. Então tem um monte de coisa lá e muita coisa vai ser falada sobre o Star Citizen, sobre o Esquadrão 42, as novidades do jogo, coisas que eles querem trazer para o jogo e coisas diferentes, né? Mostrar um outro parâmetro. Ano passado eles falaram muito sobre as engines que eles criaram para fazer o jogo, para, né, trabalhar com o jogo. Então, vamos ver o que eles vão falar esse ano, o que eles vão mostrar, o que naves que eles vão prometer, o que vai acontecer nos próximos meses, né? Ah, então, é tudo uma jogada de marketing também, né? Porque chama muita atenção, o evento é bem grande, então chama bastante atenção da turma para ao redor do Star Citizen, né? Então, vamos lá. A gente vai é, conversando aqui com a turma, a gente vai trocando ideia. A ideia hoje é basicamente trocar ideia sobre o que vai sendo falado e o que vai sendo mostrado pra gente. E durante o dia, né? Deixa eu até ver se tá tudo certinho aqui. Bom dia, Frank. Bom dia, Neto. Tudo certo? Vamos lá, deixa eu até ver se tá tudo mais ou menos no esquema. Aqui as coisas ainda estão esquentando. O Stream Elements tá aí, então é isso mesmo que eu tava precisando. Vamos ver. Vamos ver se tá certinho. Vocês vão me ajudar aqui no iniciozinho. Turma, o sorteio tá aberto. Durante esses 2 dias a gente vai estar realizando um sorteio de uma Steam Key do Bin Eye Tracker, né? Patrocinada pela iWare. Então, para participar, basicamente precisa só entrar no nosso Discord, nessa salinha do sorteio e clicar no emote de festinha ali, que é o ícone do bot ali para fazer o sorteio da chave. Então, se puder, quem quiser ali aproveitar e já clicar naquele link para ver se ele já está encaminhando certinho para a sala do Discord, a sala do bot. E daí pode clicar lá e eu já vou conferindo se, ó, já vi que tem alguém entrando ali no sorteio. Já tem um participante, já tem um possível vencedor da chave. Então, acho que o bot está funcionando. Então, vai ficar aberto durante os 2 dias. Amanhã, durante a live, a gente faz o sorteio e eu mando a chave daí pra pessoa pelo Discord mesmo, tá? Então, vamos lá. A gente só precisa
aguardar agora eles abrirem a live deles. Provavelmente a gente vai ter um tempinho bom até Ó, já até tá aberto aqui. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu separar a live deles para cá. E a gente vai conferindo outras coisinhas no meio do caminho. A gente vai ter um tempinho ainda para o start dos eventos. A gente vai dar uma passadinha no cronograma deles também, dos painéis. E imaginar o que eles vão falar sobre esses painéis. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui. Ó, eles já estão com a live deles aberta, né? Eles já estão com a livezinha deles aberta, só pra gente conferir. Vai ainda levar um tempinho, né, pra começar. Mas é isso aí, já tá lá. O pessoal conseguiu entrar no sorteio? Mais alguém conseguiu clicar ali, turma? Só pra gente já deixar certinho se tá tudo tranquilo. De toda forma, se o link ali não estiver funcionando, basta entrar no link do Discord do nosso canal e procurar a salinha ali, sorteio. Nas salas gerais ali. E daí lá dentro tem o bot, onde é só clicar no íconezinho de festa, tá? Tem que clicar no ícone de festa para participar do sorteio. De comemoraçãozinha. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no painel deles, do dia. A gente tem aqui, ó, começa daqui a alguns minutos, eles vão abrir, vão mostrar ao redor o evento, como é que é lá dentro. E daí eles vão ter os primeiros painéis. Brave New Worlds começa. Introducing Genesis, the innovative suite of technologies and processes within Star Engine that breathe new life into truly immersive world, achieving the fidelity and scale required to fill an entire universe. Então, vamos ver o que isso significa, né? Esse preencher o universo de vida, né? Provavelmente vai ser alguma coisa relacionada com a capacidade do engine deles de preencher os espaços vazios, colocar algo interessante para dar imersão para o jogo, né? Porque senão um espaço vazio não adianta em nada, né? A gente precisa de algo a fazer ali dentro. Então vamos ver o que vai ser mostrado em relação a isso. Depois vai ter o Social Universe, vai ter a competição de cosplay e tal, né? Então vai ter bastante coisinha. Esse é só o primeiro painel que a gente vai observar aqui. Não conseguiu acessar? Deixa eu dar uma olhadinha. Ele precisa de verificação do e-mail para entrar no Discord. Talvez isso? Cadê a baleia espacial? Será que eles vão mostrar mais algum animal? Será que eles vão mostrar mais alguma coisinha chegando, além da baleia e da vaquinha espacial? Não. Conseguiu pelo link da descrição. Beleza. Talvez eu troque até o link ali do sorteio pro link direto do Discord e daí orientar o pessoal pra aba do sorteio. Bom dia, turminha. Bom dia, Lico. Rick. Bom dia. Tudo certinho, turma? Todo mundo com o cafezinho aí, preparado pra enfrentar o dia? Começando. Rapaziada, é muita vontade em conferir essas novidades, né? Ai, ai, ai. O que eles vão contar pra gente? Ainda mais depois de mostrar a Pyro ontem, né? Chegar a Pyro de supetão assim, a gente poder liberar um Pyro pra gente, mostrar pra turma, mostrar um pouquinho do que foi, o que tá acontecendo no desenvolvimento do 4.0.
os early games, early days, aliás, early days do 4.0. Deixa eu buscar a outra informaçãozinha aqui, ó. Esse aqui, ó, só pra gente ter noção, esse daqui é o local deles lá, é o local da CitizenCon, é o Manchester Hall, não sei como é que é o nome lá, que é onde está acontecendo o evento. Então, só pra gente ter uma escala do tamanho do evento, né? Então tem aqui as entradas, vai ter aqui o negócio de comida e bebida. Aí sim tem os eventos lá dentro. Tem os community booths, que é onde o pessoal ganha um espacinho. Quem tem org, quem foi lá fazer mostrar alguma coisa. Geralmente tem algumas coisinhas legais aqui da comunidade, mostrando o amor da comunidade pelo jogo. Aqui parece ter um negócio de uma nave, parece aqui de uma F7, uma F7C por aí, alguma coisa assim. Vamos ver o que vai ser. Ano passado eles tinham uma Dragonfly para o pessoal montar e tirar foto. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Tem aqui alguns lugares para mais sentar e aqui sim o auditório. Ano passado, uma grande diferença do ano passado para esse é que tinha uma área de computadores para o pessoal testar Pyro, né? Ano passado, quem foi na CitizenCon teve acesso ao extremo early days de Pyro. Então pôde entrar lá, pôde dar umas passeadas por lá. Uma Hornet, isso, uma FC7C Hornet aqui. Parece ser, vamos ver como é que é lá, né? Eu só assisti a live. O que quisesse, Rick. Se quiser acompanhar a live e ir jogando, à vontade. Se conseguir jogar, né? Porque a gente sabe que o 3.24.2 que entrou no live esse final de semana tá meio caótico. Então, tomara que vocês tenham uma boa experiência dentro do jogo, mas é complicadinho, né? A gente sabe que lá tá meio caótico, vamos dizer assim, né? Não abre? Não abre nenhum servidor? Tá, então deixa eu trocar o linkzinho do bot ali. Deixa eu adicionar o link do Discord direto, que daí é mais garantido do pessoal entrar e conseguir participar do sorteio. Vai ser rapidinho. Pronto, vamos ver se agora foi. Salvei aqui o novo comando. Ele deve entregar o link do Discord. Se eu apertar a tecla certa. Ó, agora tá o link do Discord mesmo. Então, entrando no nosso Discord, aí vai ter acesso a todo o Discord do canal. Clica ali na sala do sorteio e daí sim no emote do botzinho, né? No emote de festinha do bot. Show de bola, show de bola. Então, aí aqui sim tem, no final tem o teatro, né? A parte das apresentações vai rolar aqui. Então, dá pra gente ter uma ideia do escopo do evento lá. E isso daqui é o primeiro dia. No segundo painel tem a Social Universe. It's the people you meet and the bonds you form that truly brings the verse to life. Dive into how we are evolving social features to maximize your adventures, from personal one-to-one interactions to massive gatherings with hundreds and even thousands of players. Então, Social Universe provavelmente vai mostrar ali o que eles estão fazendo para transformar o jogo em realmente um MMO, né? Porque hoje a gente tem essa situação dos servers onde a gente tem
um contato limitado de encontros em Stanton. Por isso que também não simplesmente adianta a gente ter centenas e centenas de sistemas e lugares para visitar, mas não encontrar ninguém lá, né? Parte da graça do jogo é realmente você interagir com outras pessoas de forma colaborativa ou então no combate, né? Ou até mesmo a própria falta de decisão se você vai ser atacado ou não já é uma interação interessante pro jogo. Então, vamos ver o que eles vão falar sobre isso e como que eles vão preencher ali como que eles vão fazer para as pessoas poderem se encontrar e se interagir de forma mais natural. Tá difícil de entrar no game hoje. Eu imagino, cara. Eu só imagino. Ontem, depois da live, eu apaguei pra gente poder vir aqui começar a live bem cedinho para preparar as coisas, mas eu vi que o pessoal tava com muito problema. E eu imagino que vai continuar mais alguns dias, até começar a cair os hotfix, né? Muito 30K, né? Muito probleminha de sincronização e tal, né? E outra coisa, a própria CitizenCon chama muito atenção, chama muito player de volta pro jogo, né? Então muita gente deve estar querendo entrar no jogo hoje, pode ser que os servidores deem uma trabalhada extra por causa da demanda mesmo do pessoal. Queria missões de história no Star Citizen com cutscene. Eu acho que não é a vibe deles. Eu acho que para isso tu vai encontrar mais no Esquadrão 42. O Esquadrão 42 eu acho que vai ter mais essa dinâmica de cutscene, dessa dinâmica de você ter uma missão mais relevante, onde impacta mais no gameplay, né? As missões no Star Citizen, elas são mais formas de você aglomerar as pessoas por algum objetivo, né? Eu acho muito improvável que a gente vá ter cutscenes no Star Citizen, em alguma situação assim. Porque seria muito quebra da imersão do jogador. Porque a experiência que a gente é pra ter no Star Citizen é de que é a tua aventura. Então, é 100% você. Por isso que é tão importante para eles não ter tela de carregamento. Por isso que é tão importante não ter aqueles loading, não ter... Depois que você entrou no jogo, tu tá no jogo, né? Seria muita quebra de imersão, digamos assim. Mas a gente não sabe no dia de amanhã, né? Vamos ver o que eles vão mostrar pra gente. O Esquadrão 42, eu imagino que tá aqui, ó, nesse Redacted aqui, ó. Eu quero... Eu tô imaginando que isso aqui vai ser o que eles vão mostrar. Eu acho que eles vão mostrar alguma gameplay do start do Esquadrão 42 que, né, deve alavancar e eu imagino que deva entrar para em rota de lançamento. Agora, quanto tempo vai ser isso? Porque o ano passado eles declararam que o jogo estaria feature ready, né? Estaria com todas as coisas que eles queriam ter no jogo, estava dentro do jogo. Que agora entraria a fase de polimento. Então, seria a parte de finalização, terminar as missões, completar todos os diálogos, completar todas as entrelinhas, né, do jogo para deixar ele rodando bonitão. Passou um ano. Vamos ver o que eles fizeram nesse um ano para deixar o jogo bonitão, né? Então, vamos lá. A experiência do Esquadrão 42 pro Star Citizen deve ser bem diferente o gameplay, né? Uma história bem mais dirigida, muito mais concentrada numa história específica, né? E enquanto no Star Citizen, não. No Star Citizen é aquele dia a dia do astronauta, né? Do cara o viajante das estrelas. Então, a gente sabe que o ritmo é outro, a temática, apesar de ser no espaço, as missões são completamente diferentes e outro ritmo, né?
Tomara que lance no final do ano. Seria ousado, seria bem ousado, mas eu imagino que como a gente estaria muito perto do final do ano, será que só 2 meses de marketing para eles é, fazer o marketing final, né? Eu acho que eles vão precisar aproveitar, eles vão querer aproveitar, né? De bastante marketing. Eu imagino que qualquer data que eles vão sair, se é que eles vão cumprir as datas, mas eu imagino que eles vão levar, vão precisar aí o quê? Uns 6 meses de pré-venda de jogo para aproveitar todo o hype. Então, não sei se hoje eles vão lançar alguma data ou não, mas vamos ver o que eles vão mostrar do desenvolvimento. Então, Rick, a parte de base é a parte que mais me interessa de todo a CitizenCon, é o que eu... Tem duas coisas que mais me interessam, e realmente estão no último dia. Eles deixaram realmente o mais interessante pro finalzinho, né? Que é o segundo dia aqui. Mas antes da gente chegar no segundo dia, só vamos completar. Vai ter então a competição de cosplay, aqui depois do Social Universe. Dress to Kill, eles vão falar sobre o Star... Antes eles chamavam de Star Cloth, mas estou vendo aqui que eles já mudaram para Star Wear, né? From a high fashion to dynamic function, discover Star Wear and exciting new character focus specialization that let you define your identity and take on challenges ahead, including the return of the legendary friend from StarCon Past. Então, vamos ver o que eles vão mostrar disso aqui. No ano passado eles falaram sobre o StarCloth, né, a engine de manipulação de tecidos, de fibras e tal, para fazer uma manipulação mais realista dos tecidos, de interação de múltiplas camadas, né? Então, eles falaram extensivamente ano passado sobre StarCloth, Star Hair, um monte de coisa assim relacionada a esses detalhes da física e tal, de tecidos e fibras. Então, aqui eles já condensaram um pouquinho mais, né? Deixaram só um painel sobre isso. Vamos ver o que eles vão mostrar de novo, né? E depois tem Beyond Pyro. To a fantastic reach beyond Stanton and Pyro, join us as we explore the exciting new frontiers of Star Citizen's persistent universe. Então, ontem eles deixaram a gente mostrar um pouco de Pyro, e agora eles vão falar um pouquinho além de Pyro, o que vai ser dos outros sistemas, como eles vão introduzir os próximos sistemas dentro do jogo. Vamos ver o que vai ser isso aqui. Isso aqui também vai ser interessante, mas com certeza introduzir novos sistemas não vai ser assim tão direto, né? Mesmo eles utilizando aquelas técnicas de geração de procedural, né? E vai ainda assim levar um tempo para criar outros universos, outros sistemas interessantes para a gente ir lá visitar, né? Porque não adianta fazer um lugar qualquer, tem que fazer interessante. A gente já viu isso em outros jogos acontecendo, né? Né? Não adianta botar lugar vazio, ninguém vai querer ir lá. E no segundo dia, aí sim, eu considero que o segundo dia, amanhã, vai ser o mais interessante de todos, porque já começa firme e forte aqui falando sobre a base, né? É aquilo ali que tu tava falando, como é que vai ser a situação do crafting, como é que vai ser a situação das estruturas pessoais, né? As construções pessoais. Aí sim. Fala, Emanuel, bom dia, como é que tá? Tá no trem? Tá indo pra lá? Rapaziada, show de bola. O Emanuel tá indo lá pra CitizenCon. Ele tá lá em Manchester, ele tá indo lá pra CitizenCon. Então, a gente tem um emissário lá. Hora que tu tiver tranquilo lá, Emanuel, que tu quiser compartilhar alguma coisa interessante que tu viu lá da CitizenCon,
trocar uma ideia, contar a tua experiência lá no evento. A gente se conversa ali no Discord, né? Pode mandar ali uma mensagem, a gente monta um chatzinho, monta um videozinho e a gente mostra pra turma alguma coisa que tu achar super interessante e que quiser compartilhar. Bom dia, turma. Bom dia a todos. Pessoal chegando. Física do cabelo já tá no jogo. Já eles introduziram com esses últimos 2, 3 patches, eles vêm introduzindo vários tipos de cabelo diferentes. Dá pra ver o jogo do cabelo, né? Ficou legal, ficou muita coisa legal. Não a gente fala assim, eu falei ali que eles se estenderam bastante, mas é válido, né? Eles criaram um monte de tecnologia para fazer um negócio bem legal. E ficou legal. Só que foi uma apresentação bem técnica em alguns pontos. Ano passado eles se aprofundaram pra caramba no técnico. Então foi um pouquinho mais pesado porque a gente imaginava de algo relacionado ao jogo, né? Então, muito foi. O StarCloth, principalmente, eles entraram bastante no técnico lá e se estenderam bastante. Então, acabou ficando um pouquinho mais pesado do que eu acho que deveria. Mas faz parte também. Bom dia, turma. E aí, fala, Citizen, Washington, tudo tranquilo? Biel, tudo certo, turminha? Alisson, bom dia, tudo certo? Vamos lá, turma, olha só. No segundo dia, eles começar com o Crafting Your Home. Explore the fundamentals of crafting and base building, including how they combine to enable new opportunities for players and ultimately create a future life amongst the stars. Então, né, como que a gente vai ter a nossa base? Como é que vai funcionar esse esquema de bases, de você ter a sua própria casa em algum cantinho do universo, né? Aqui, ó, dá pra ver que eles estão falando, explore the fundamentals, né? As fundações, ou seja, não tá pronto ainda, né? Ano passado, eles deram o conceito, né? E disseram que esse ano eles iriam trabalhar na fundação, exatamente o que eles provavelmente vão mostrar aqui. Porque durante esse um ano, eles devem ter trabalhado o conceito e refinado, né? Para a gente ter uma coisa um pouco mais concreta do que vai se tornar as construções de base no Star Citizen. Como que isso vai ser amarrado nos servidores, né? Porque tem que lembrar, se a gente vai ter uma base, a gente vai ter a permanência dessa base. A gente vai ter que ter uma estrutura do servidor que suporte a nossa base ali para a gente ter um progresso, porque essa sim seria uma grande parte de progresso dentro do jogo. Hoje em dia, uma das coisas que a gente precisa no jogo é coisas para progredir. Atualmente, basicamente, a gente só tem dinheiro para progredir o dinheiro para a gente aumentar a nossa frota, né? Então, ter uma base, ter uma estrutura, ter algum local onde a gente possa crescer uma gameplay diferenciada, né? Ter outros elementos além de dinheiro é muito interessante para o jogo, mas também vai trazer um grande desafio para eles conseguirem estabilizar tudo isso para que fique ali, né? Porque ninguém vai querer fazer uma base, gastar tempo, recurso, empenho e chegar lá e daqui a alguns meses perder o progresso, né? Exato, ó, isso. E nisso daí é, torna o jogo realmente interessante, né? A gente começa a ficar com bastante coisinha, bastante motivos pra gente entrar no jogo Eu fechei a janelinha. Ah, não, tá aqui. E desenvolver mais coisas dentro do jogo, né? Na sequência, eles falam sobre Captains of Industry. Uncovers the ship and ground vehicles that will serve as your primary tools to base building in diverse revisit a classic and more. Então, aqui sim entra a parte de como a gente vai fazer essa parte de criação de base, né? Antes eles estão falando das fundações, da criação de base, do que você vai poder fazer na tua base
E aqui é como você vai fazer isso, né? Com que ferramentas, com quais naves, com quais veículos que você vai conseguir criar essa estrutura toda. E com certeza isso vai gerar economia, que o Citizen tá querendo aí, né, Citizen? E eu torço demais que isso comece antes das bases, né? Eu torço que a economia já comece a se formar antes de a gente chegar à base, porque eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho pra gente ter base no jogo. Principalmente porque a gente vê que o servidor ainda é um problema, né? De a gente ter servidores estáveis o suficiente para poder ter esse tipo de estrutura dentro do jogo. É. E por último, o último painelzinho aqui, a gente tem The Stars mais Destination Star Citizen 1.0, né? Então, o que vai acontecer, o que vai ser do Star Citizen quando tiver mais próximo do lançamento, qual que vai ser a visão deles do jogo pro lançamento. O que tem que ter no jogo para eles dizer, não, tá ok, tá pronto, né? Vamos lá, vamos ver o que eles esperam, o que eles vão falar. Aqui eles mencionam, né? PVP, PvE, non-combat, what type of game is Star Citizen? If you want answers, join us we outline the high-level overview of Star Citizen 1.0 and what your intentions are for our epic shared universe. Então, qual que vai ser o futuro do Star Citizen no final, né? É interessante porque eles estão já nem mal, tipo assim, ó, a gente mal tem Pyro começando a desenvolver, né? Eles estão querendo já dizer que assim, ó, esse ano Pyro tá aí, tá? Pode até não estar na mão dos jogadores, mas tá aqui, ó, tá postos, né? Falta o server meshing finalizar aí pra gente poder vivenciar Pyro. Depois de Pyro, o que vai vir, né? É o 1.0, é o 5.0, é o que, né? Então vamos ver qual que vai ser a estrutura para frente, o que eles vão considerar que vai ser o lançamento do jogo. Então é isso aí, a gente vai poder ver isso amanhã. Parará, parará, parará. Não vai ter o Free Fly durante o evento? Cara, se tiver, eles estão segurando muito pra cima do evento. Eu tô desconfiado que esse ano não vai ter Free Fly durante a CitizenCon, não. Mas vai que eles... Ainda dá tempo deles abrir, ó, vai começar um Free Fly agora. Eles são meio doidos de fazer umas coisas assim a toque de caixa. Então, vamos ver. Mas tá mais pra cara que vai ter só durante a IAE desse ano, em novembro. Estabilização e otimização, né? Nossa, estabilidade dos servidores. A gente precisa demais nos servidores hoje. Muita parte do gameplay, muita parte do jogo fica barrado por instabilidade nos servidores, instabilidade na gameplay, né? A gente perde muito progresso da gameplay por pequenas bobeirinhas que acontecem no jogo. E isso acaba tirando muito do mérito do jogo, né? Por mais que a gente sabe que o jogo é divertido, por mais que a gente sabe que o jogo tem qualidade, tem atenção a muitos detalhes, e por um lado, né, da estética das naves, pelos locais que eles vão fazendo, por exemplo, lá em Pyro, tu olha, pô, os caras se dedicaram para fazer as estruturas, eles fizeram muito bem feito a arte do local, dá para ver que eles gastaram muito empenho em fazer algo realmente diferente, bem único. Só que tudo isso acaba caindo meio murcho por causa que a gameplay, quando você tu tá empolgado, vai fazer a missão, primeira coisa que tu se depara já é um bug, já logo de cara,
e depois você contorna e bate em outro, e aí contorna e bate em outro, aí vai cansando, vai dando uma desanimada. Isso daí é o calcanhar de Aquiles do Star Citizen. Muito probleminha tem o gameplay ali, só que tu olha, mas não consegue alcançar aquele gameplay fluido, né? Então, isso daí desanima muita gente. Por isso que muito jogador adora o jogo, joga por um tempo, começa a se cansar, dá uma pausa, né? Vai visitar outro game porque fica meio cansadinho. E com o tempo daí vem as novidades, o pessoal se interessa. Opa, será que agora mudou? Será que agora tá melhor? Vem pro jogo, né? Esses eventos como hoje chamam a atenção para dentro do jogo. E o pessoal volta, aí vem mais estresse no servidor, dá de novo aqueles probleminha, o pessoal passa pelos mesmos perrengues, com novos nomes, né? Às vezes aquele perrengue antigo não tá mais, mas agora tem um outro, e tem outro probleminha aqui, outro probleminha ali, e isso de novo vai dando aquela cansada, né? E isso quando eles não fazem, como ontem fizeram aquele lançamento do 3.24.2 ali, onde um monte de gente realmente não conseguia nem entrar no jogo, ou cai constante, né? Aí é ainda pior, que daí o cara nem passar um pouquinho dentro do jogo não consegue. Então, isso aí é meio complicado do Star Citizen. E é isso daí que é o que dá uma ferida na imagem do jogo, né? Eles deram uma baqueada aqui, eles resetaram o timer que tá em loop. Tá faltando ração? Bota eles pra correr, girar as rodinhas lá, girar as engrenagens. Bom dia, turma. Será que eles mostram mais do sistema de aerodinâmica do ano passado? Então, ano passado eles falaram, né, sobre os superfícies de controles, sobre o meio Storm, né, a destruição das naves, né, em pedaços menores. Essas superfícies de controles fariam parte da estrutura da nave, onde que se você perde uma ponta de asa, realmente aquela ponta de asa influencia sobre o modo de voo, né? Seria algo muito interessante, bem puxado para simulação, né? A instabilidade de você ficar pairando, né, no ar por longos períodos, onde a tua nave não suportaria o estresse ou teria que ser adequada para permitir aquilo ali por longos períodos. Então, tem toda a parte do meio Storm que foi falado do ano passado. Vamos ver se eles vão mencionar mais alguma coisa. Pelos nomes dos painéis, não dá para identificar nada tão específico quanto isso. Mas eu achava fantástico a ideia das superfícies de controles. E eu não sei se o Master Modes acabou dando uma matada nessa visão, mas eu não tenho mais nenhuma novidade do Maelstrom e das superfícies de controle, né? Mas seria da hora. Seria muito legal. Pois é, eu também não entendo isso da WP. Ah, essa pressa que eles têm de lançar alguma coisa, algum patch, às vezes eles têm dá pra notar que eles têm assim, ó, um prazo que eles têm que vencer e eles têm que jogar. Pra mim, o ponto 24.2 foi isso. Ó, até tal dia tem que estar o patch lá, custe o que custar. E às vezes esse custo é a possibilidade de jogar o jogo, né? O que eu acho incrível, como eles podem considerar isso, né? Porque não é como se no 3.24.1 tivesse fluido também o tempo todo funcionando. Já tinha alguns problemas. Aí você introduzir mais problemas, é estranho essa decisão. Mas a gente já viu isso acontecer antes também, né? Turma, sum. Quando chegar aqui aos 21 minutos, a gente vai ver que logo.
Ai, ai, ai. Mas, falando em soon, falando em logo, o que que eles fizeram do ano passado pra cá, né? Do ano passado pra cá, teve muita promessa no ano passado, de muitas coisinhas que chegariam em 12 meses, ou mais ou menos, né? Então, a gente pode revisitar algumas dessas promessas. A as mais notórias são as naves, né? Que a gente adora ver, né? Ah, então, ano passado teve um painel onde eles mostraram, ah, se não me engano, 10 naves, 10 protótipos de naves e veículos que eles iriam trazer pra gente no ano passado. Deixa eu colocar aqui no painel pra gente dar uma olhadinha. Opa! Opa! Chegou! Tá aqui! Deixa eu atualizar a live pra gente pegar mais pertinho. I should have counted beforehand. Basically, we're back. It's our first since we returned last year in Los Angeles. We've got a tremendous show for you. I'm sorry about the countdown thing there. This is the biggest CitizenCon we've ever done, and as one might expect, it took us a little longer to get things going than we expected. But we're ready to start. We're approximately 20 to 25 minutes from the show start, so we are not going to make our 11 o'clock on the dot start time, but you can guess about 20, 25 minutes. So we do got some stuff here. So what is CitizenCon? Anybody? You can't see them. There's a bunch of people down here below me. What's CitizenCon? Nothing. Ships? It's more than ships. É nave. O que é CitizenCon? É nave. Okay, we're not talking to that guy anymore. CitizenCon is our annual showcase of all the work our developers are doing for both Star Citizen and Squadron 42. It's also a chance for Star Citizens to come from around the globe and gather much as they're doing Não tem here. tradução, não tem legenda. É porque é ao vivo, né? This is our hangar bay of the UEES Barbary. Here now, every CitizenCon we theme our hall, our expo hall, to Bom one dia, thing or turma. another. Bom dia, In serve. 2019, it was themed for Grimhex. In last year, it was themed for Pyro. This year, the UEE's in town celebrating Citizen Day, and we'll learn more about Citizen Day later in the thing. So, what's on the agenda for this year? Well, CitizenCon, like it was last year, is now a 2-day event. So we have a whole host of presentations today, and then a whole host of presentations tomorrow. We're going to run them down now and let you know a little bit about what you can expect. So in about 15, 20, 25 minutes, I can't be specific with you at this point. Chris Roberts is going to take the stage and kick off CitizenCon proper. We're just the pre-show here where we like to have fun. After Chris Roberts takes the stage, we are starting with Brave New Worlds. Now that is our core technology and Star Engine Group's presentation. You might remember that they kicked off last year's presentation with that amazing Star Engine trailer that was like 25 minutes long or something. We don't have a 25-minute long trailer today, but we do have a chock full 90-minute approximately presentation of their new Genesis system, which is a subsystem within Star Engine that will let us build planets at the size, scale, and scope that we've always dreamed of. So you can check that out at the start of the day. After that, we've got a social universe. Now this is the sleeper presentation of the entire thing. Now, we were a little cagey in the description on the website about what this is. You know, it's everybody getting together and playing with your friends and stuff like this. But I'll just say it's the sequel to a presentation we did approximately 10 years ago at CitizenCon. And if you want to look back at what we did back then, you can probably guess what it's about. Folks that are in large groups of people will want to pay attention to this one. After that, we're going to take a lunch break because this is a very long day and, you know, we all need to take a break here. That's your chance to get your snacks, get your food, say goodbye to your loved ones, because the second half of the day, you are not going to want to be anywhere else but in your seat. Because when we come back, we've got that cosplay contest sponsored by Tobii Eye Tracker, and then Dressed to Kill. Now, Dressed to Kill
is also a sequel to a presentation we did in 2019 about armor specializations and basically bringing high function to high fashion in the universe. And then, as we said in our summary on the website, the return of an old friend from CitizenCon past. Yes, Virginia, it's true. What you've guessed on Reddit, it's here. And then finally, Beyond Pyro, where I promised on SCL just a few short weeks ago that there's no 4.0 content at CitizenCon. Well, guess what? There's no 4.0 content at CitizenCon. We're all beyond 4.0 this year. Não sei, Jared, não sei. Não sei. Será que a gente tá além já do... And then we're going to take a short 15-minute break after that, let everybody recharge, and then there's something on the schedule that is currently redacted. I'm not allowed to tell you what that is, but I'm going to tell you guys watching at home the same thing I told everybody out front when they were waiting to get in. Do not let any force on this earth stop you from being in your seat when whatever that is happens at the end of the day. And then on day 2, we come back tomorrow with a look at crafting your home. That's a look at base building, which we first introduced at last year's CitizenCon, and the new crafting system. The crafting system that aims to dynamically change the face of all life in Star Citizen. There's a reason it's kicking off day 2. You're not going to want to miss that. Then Captains of Ministry, that's replacing our general Ship Talk 2054. Is that what year it is? 940? Yeah. George is saying yes. Replaces our generic Ship Talk segment with a presentation dedicated to the ships and vehicles that will make crafting and base building possible. With the return, with a revisit of an old friend that hasn't made its appearance in the persistent universe yet. But it's getting a big glow up before it does. So you're going to want to check that out. And then alguma nave antiga que foi prometida há milhares de anos atrás. Let me talk to you here. The Star's My Destination. Star Citizen Alpha 1.0. If you're an old school sci-fi head like me, you'll recognize that title. This is perhaps, and you know me, I'm not the one to hype. I'm not generally prone to hyperbole. I'm always like cautious. I'm like, well, it might be this, might be that. I'm going to tell you right now, the most important presentation we've ever done at CitizenCon. Mark it, be there for it tomorrow. Now, that's enough for me. We're going to throw it down to Dan, down on the floor of the hangar here, and we're actually going to explore a little of what's here in the UEES Barbary. Dan, are you there? Thank you, Jared. Welcome back to CitizenCon 2954. Não, nem promete hype. My name is Dan Habrick. I'm the community producer here at Cloud Imperium Games, welcoming you all back to Manchester, home of the previous CitizenCon 2949. Although, unlike then, things look a little bit different than they did before. That's right, as Jared said, gone is the grit and grime of Grimhex, and now we have the spick and span floors, the UEES Bengal-class ship. That's right, we are aboard the UEES Barbary, just locked in orbit above Manchester. That's right, this entire CitizenCon is themed and brought to you by the UEE Navy. Why, you may ask? Well, you'll just have to keep watching to find out. Now, if you're looking at the screen going, who's that handsome man I'm looking at? Então ali atrás dá pra ver já aquela área das cadeiras, ali bem na frente da Hornet. Lá no fundo dá pra ver os stands ali da comunidade, né, das orgs e tal. Everything about me. But in case you don't, this year I'm joined by Manchester's E o grande chamariz ali, a Hornet, tá bonitona, hein? Sam Haley is one of our QA supervisors here at the Manchester Pelo que eu tô vendo, não pode chegar muito perto da Hornet, não. Senão a turma já tava lá rodando ela. She's also the voice of the ASOP terminal. So we'll make sure that you guys get to meet Sam later today as we're going through. Now, I know Jared just went over this a moment ago, but if you're like me and you can't listen to a man in his, I don't know, mid-80s ramble on about how the sky used to be blue and dial-up used to be a thing, let me explain what we're doing here. I'm here on the show floor at CitizenCon. Cadê o Emanuel aí, Emanuel? Corre lá, Emanuel. Dá uma passadinha, manda um tchau pra nós. Entra nessa Hornet ali e sai voando atrás do tio Robertinho.
If you guys are here at CitizenCon and are looking for some refreshments, look no further than the Voyager Bar. As you can Fomos, see, mas we have some tá impressive tudo refreshments desorganizado, based on o in-game, boot. drink manufacturers. We have some awesome flags, we have some awesome pennants. I don't know how well they're going to pick up, but we also have some amazing 3D torpedo burrito dancing Garmin Humble stuff in the background. If you guys are looking for a drink here at CitizenCon, look no further than the Voyager Bar. I'm sure we're going to see some of our developers here around 4 p.m. Probably closer to 3 p.m. They're going to be here any second. It's been a long couple of weeks, so we'll give them some privacy and we're going to move right on. Parece que vai atrasar um pouquinho, né? Parece que eles não vão conseguir começar bem no horário combinado, mas vamos ver como é que vai ser. Caraca, pior que tá massa aquela Hornet lá no fundo, hein? Now over here, come follow me. We're just going, excuse me guys, come follow me. Now over here we have our community booth section. We're going to be visiting the community booth section a bunch during CitizenCon, so I'm not going to get into too much detail now. But as you can see, all of our community booths are themed after in-game cargo container manufacturers. Olá, o pessoal que vai participar do cosplay. All these containers are filled with orgs and booths that signed up to be part of our community booths. There's some awesome stuff. Like I said, we're going to be going there a little later today, so I'm not going to get into too much detail right now. But there's some awesome stuff there, filled with groups that make the verse a more immersive, impressive, inclusive place to be. Excited. Até que eu tô vendo bastante gente de cosplay mesmo. O outro ano eu não lembro de ver tanto gente de cosplay. Mais próximo ali dos community boot mesmo, né? The General Lounge is a good place to hang your cap, sit down, and relax. It's also a good place for you guys to make new friends. You guys are here for a shared love of Star Citizen. Quero ver o que o Robertinho vai contar ali nessas apresentações. Bom dia, turma. Só avisando, pessoal, participem ali do sorteio, tá? Já tá aberto o sorteio, turminha, da chave do Venha Tracker. Então, não esqueça de clicar no linkzinho lá do Discord, entrar no canal do Discord, na salinha do sorteio e clicar no emote de festinha para participar do sorteio, tá? Ó, só pra gente mostrar aqui, ó. Opa. Aqui, ó, nesse cantinho aqui, bem onde tá minha cara. Aqui, ó. Tem que clicar nesse íconezinho para participar do sorteio, tá bom, turma? Entra lá na sala do sorteio e clicar no emote, não esqueça. Vai ficar aberto até amanhã pra gente tirar um vencedor da chave. Dan, I know the most big thing in the room is your ego, but other than that, there is Tá parecendo uns Boba Fett ali. Tem uns capacete estilo Mandalorian, tem um pouquinho ali de crossover. Absolutely impressive. It has some really great audio displays as well, if you guys were here earlier. I think, Sam, while I go powder my nose and make sure that I'm picture perfect, why don't you head on over there and give the people more information about the biggest and best set piece we have here at CitizenCon. Let's check out exactly what we're talking about, shall we? Mas o público do Star Citizen é bem maduro, vamos dizer assim. É um públicozinho que tem a sua cota de cabelinho branco. Tem, né? É um pessoal mais avançado. É que jovem não tem paciência para aguentar os bugs dos problemas do negócio. A jaqueta deles tão bonitona, né? A jaqueta do Jared, do outro apresentador ali, tava maneira. This thing was their biggest ever build, but they have built stuff for us before in the Manchester studio. Now, as you guys know, this is a medium fighter.
So it packs a punch, but it is pretty quick. If you guys have flown the F-7Cs before, it's very similar. Ei, pera aí. Cadê aquela torreta remota embaixo que é parecido com uns bots embaixo? Hã? Cadê? Well, yes, this is my now second favorite anvil ship, dare I say. Cadê os bots aqui? Cadê os bots? And, you know, I haven't got to drop my Ai. cards yet, Fazer uma enquete da Let's idade da turma? Meu Deus do céu. Your vehicle has been delivered to the Rapaz, following Lico, location. tá... Yeah? Did I sound like Tem que ter paciência, né, Lico, pra curtir o Star Citizen. Fala sério, né? right here to Manchester, 200 miles away from Brighton, by our amazing guys at Mango Stone. This thing was built with a huge steel spine structure, and there is a platform in the middle, steel platform, that they De used to palhaço. build the Cadê top aqueles... details. Cara, aquilo lá pra mim parece dois botezinhos, um de cada lado, duas pranchinhas. Ai. Yep. Mas eu tô If you vendo que a guys asa ali não got the se chance to see sustenta. this in Putz. person, Agora que eu vi que tinha um suporte ali atrás pra segurar a asa. social media for the next 5 years. I'm pretty sure this is going to be people's profile pictures, cover photos, whatever it might be. So yeah, if A you're própria an arma tá em event cima and de you um don't stand get a também, por picture quê? with this Porque thing, aquele eixozinho ali é meio you're missing impossível out. de segurar, né? So yes, are we ready to head over? Brill, I think we're Por isso que eu here acho que as ready armas podiam for estar the mais first presentation. inseridas na fuselagem da nave, pra Over dar to essa uma Jared, estética de over que to a, you. a arma tá realmente Hi, Sam. fixa na nave, não pendurada na nave. And there's Sam. There's me. Now, what Sam was far too humble to tell you is É, né? that Tem she que has ter enrolled in muita QA, has muita more flight hours habilidade in pra Hornet lidar than almost any person at CIG, com esse which is jogo. why we gave her the wonderful Muita introduction to the experiência. Hornet. So, and you might remember Sam from CitizenCon 2019. She flew the Carrack through the very first jump point. É, será que eles travaram os componentes, né? So let's give Sam a round of applause. Teve uma IAE onde os componentes expostos estavam tudo fora, tudo liberado, né? O pessoal usando o tractor beam e levando embora os componentes. Everybody needs to find their seat and get ready for the start of the show. So hey, if you're here in Hall B, let's all move over into Hall A. Because the sooner we all get in there, the sooner we can start the show. And the less I have to vamp like this. Everybody in Hall A. All right. So look, I'll show you how. Follow me. Do. Hey, what you got? Bora lá, vamos ver se vai dar certo isso aqui, vamos ver se vai ter apresentação. Hi. Vai começar, corre! You have a timer on it. I don't got that kind of time, man. Okay. You want to? Here, I'll take the bit. No, I'm a professional. Hold on. Okay. No, let go. Yeah. Oh, you got a battery. Yeah, I have to. Here, I'll do it. Oh, now you push the button. Ai. I'm a professional. Ready? Stand over there. Yeah. Hey, I gonna be. Okay, now we're good. All right. Now we're gonna do 2 pictures. Ready? We're gonna do down low, like we're in a rap album. But we can see our bellies then. Well, okay, I'll do this. Good call. And then up high, like we're teenage girls. And then one that's really awkward. Ready? Okay. Yeah, how's that look? How's that look? Bugou, tá preso no trem, mano. Ah, meu Deus do céu. Ficou preso em Lorville. Hall A. Everybody in Ficou the preso Hall no A. metrô de Lorville. Ai. Moving Hall A. Slice of pizza. What is that? Just cheese? Yeah. All right, thanks. Everybody in the hall. Foi pra pegar uma, já pegou duas. All right. Caiu no terreno. Pizza. Ele foi subir na nave ali e caiu no solo. One of my favorite things about Star Citizen, we've got Big Benny's noodles, we've got torpedo burrito, we've got pips. Mas não tem a and we've pizza. got pizza. Né, mas não dá pra comer a pizza ainda. Wow. Quando que a gente vai poder There's comer a lot pizza? of you in here. This
This is the largest audience we've ever had for CitizenCon. 4,200 people, plus a bunch of employees, plus a bunch of crew members, over 5,000 people in this room. Ninguém fazendo T-pose dessa vez? What, are you streaming? No, I'm just videoing. All right, well, hi, Mom. Oh, you're streaming, what are you doing? I'm just recording, mate. Are you just recording? Yeah. All right, there we go. Oh, what are you doing? You doing the same thing? All right, here, let me see. Thanks. All right. So, CitizenCon, who are you? Martin. Martin? Yes. Where are you from, Martin? Netherlands. Netherlands. Yes. I love the Netherlands. I don't remember most of it, though. Do you? Bom dia, turma. Vamos lá, vai começar, hein? Agora é o startzinho, o pessoal já tá se sentando, já tá cheio, tá lotado lá, hein? All right. Let's go. How much time do we got? Parece maior do que o... bem maior. A área... Nossa senhora, parece bem maior do que a do ano passado. Chris Roberts is here. Does he have his mic 5 mil na sala? Cara, é bem maior. Agora, assim, ó, que ele mostra, assim, ó, tem ainda mais pra trás dele, né? Então, imagina. É... I apologize. You ready? I think I legitimately pulled a hammy. Oh, that thing is rock hard right now. Oh, you gotta check out my shoes. Yeah. Donatello, Michelangelo, Leonardo, Raphael. Yeah. All right, so that's all I got, everybody. Uma corrida dessa, o cara já tá ali no batimento cardíaco lá em cima já. So stay tuned. We'll be right back. You're gonna love the show, everybody. Thanks. Pois é, ontem eu vi um T-pose de um player lá em Pyro. Lá em Pyro não é o NPC que faz T-pose, é o player que faz T-pose. Não, mas foi só uma fração de segundo. Foi rapidinho. Vai infartar mesmo com a pizza na boca. Correndo com a pizza na boca. E tentando falar ainda com a turma. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. O Robertinho tá aí. Mas pelo visto, nave mesmo eles vão mostrar talvez amanhã, né? Parece que... Eu acho que eles vão mostrar mais amanhã. Tá na hora, tá na hora. Tá todo mundo na expectativa. Todo mundo aí, turminha, tudo certinho. Áudio tá ok, como é que tá pra vocês? Tá tudo certinho? Eu acho que a cara aqui não tá cobrindo nada muito importante, né? Se durante a apresentação acontecer alguma coisa pro lado de cá, eu mudo a minha cara pro outro lado. Infelizmente eu não vou conseguir fazer tradução simultânea, turma. Não tenho essas habilidades. O máximo que dá é eu entender e tentar explicar um pouquinho do que vai acontecendo. Mas é isso aí. Chegou, Emanuel! Corre, Emanuel, corre! Ficou preso em Lorville, no metrô de Lorville, Emanuel. Tá aí o mestre. Tá muito longe, Emanuel. Ai, ai, ai. Veio direto do aeroporto. Rapaz. Curte aí, vamos lá. There's a lot more of you here than there were when we were here last year, 5 years
years ago, there was 1,200 people. There's almost 5,000 people in the building today, which is amazing. I'm so grateful. I know a whole bunch of you around that have come from around the world to visit the lovely sunny Manchester. But inside here, there's going to be a lot of very cool stuff, although in this up-and-coming presentation, you may see a few things inspired by the Manchester weather. Anyway, so like the first title of our first presentation, Brave New Worlds, we're on the cusp of a new era for Star Citizen because server meshing is finally a reality. People are making their first jumps to Pyro in Evocati testing right now, which is pretty awesome. We're going to have it out at the end of this year. So I think it was going to be a great new phase for Star Citizen. And over these next 2 days, we'll talk about the new tech and tools in Star Engine that will help us craft those worlds that you're going to be flying around to. And you'll hear about our plans beyond 4.0 and how we get towards Star Citizen 1.0, which is out of alpha and for everybody to play. And a little later this evening, I've got a special surprise for you, so you definitely want to stick around for the 5:30 show. Anyway, the team has worked really hard on the lead up to CitizenCon and this year to work on, first of all, what you've been playing in live, what you're going to be playing, what you're going to see here. So I'd like to thank them all for working extra hard and putting all their love and care, just like you guys love and care what we're building, into what we're doing. So thank them and you guys. Vamos lá, vamos ver o que vai ser desse 1.0, o que ele considera como 1.0, né? I'd like to bring CIG's CTO, Benoit Bézageur. Did I say it right, Benoit? Yeah, okay, good. I'm always bad with French surnames. To the stage to start our journey into the future. So let's have a great show. Esse ano não vai ter aquela mega apresentação de um vídeo e tal, né? Todo bonitão. Ano passado o vídeo de abertura foi fantástico. Foi bonitão, né? Guten Tag, CitizenCon! Hola, CitizenCon! Ni hao, CitizenCon! And hello, Manchester. I'm not going to need this anymore. Cool. I am Benoit Beauséjour, or as some of you know me, I am Balt on Spectrum. Today, we will talk about Brave New Worlds. This is Pyro 2, Monarchs. Sim, com certeza. It's a barren planet, not really habitable. Now, since the advance of our planet tech, we've always allowed players to circumnavigate planets and move from orbit to ground seamlessly, explore complex areas in intricate detail. Now, with server meshing, we're going to need a lot more locations for missions and destinations for more life. But there's a major question that has always followed this project since the beginning of Alpha 3.0. How are we going to make a large number of planets and systems? How are we going to meet the fidelity benchmark we've established? In this technology update, we bring life to lifelessness, even to monarchs. We take the physical representation of the terrain, the geology, the atmosphere, the climate, and the environment to create accurate biomes that spring naturally from the collision of all these environments. Coherent, denser biomes that follow the laws of nature that we code into data. Data that we then leverage to place flora and fauna, yes, but also settlements, buildings, alien and human life in a planetary context. This creates worlds that are scientifically plausible, richer in gameplay opportunities. Alien life. We want you to find adventure just by going around the planets without a quantum. Que não seja só as vaquinhas e os Scorpion. For this, we are changing how we made the game. We are scaling how we made the game in all areas. This is not just a Planet Tech update. This is a collection of systems that we call Genesis. Segurou pouquinho demais ali pro Genesis. To help me explain all this nice work and this nice technology, let us kick us off
and I welcome our very own Ali Brown and Will Hine for Phase 1 of Genesis. Fazer um Gênesis, o motor aí que vai povoar, vai trazer vida. Olha lá, era o cara da água na CitizenCon passada. Esse cara tava empolgadaço falando sobre a água. Hello, Star Citizen. Yes, hello, CitizenCon. Yeah. Imagina, Manuel. Some introductions. This guy over here is Will Hine, aka Water Guy or River Guy. Water guy. And this lovely gentleman is Ali Brown, pusher of pixels extraordinaire. And we're here to tell you about Phase 1 of Genesis, which we're entitling The Laws of Nature. And this revolves around the fundamental approach we use to build our planet and is the literal foundation for everything else we're going to talk about in this talk today. Ih, tem treta, Manuel, tem treta lá, Data-driven, physically based rules that we aim to realistically emulate nature and its incredible diversity. Before we dive in a bit deeper, let's just recap on some of the things we already have on our planet. So here you can see our lovely atmosphere and our cloud rendering, which can provide some spectacular views. We have our on-the-fly terrain generation, which em alguns casos eles exageram demais nas nuvens. Tem sempre muita nuvem em alguns lugares. Manuel é o nosso espião lá na CitizenCon. Ele vai revelar os segredos. This scene on Microtech, it looks great, but it's not getting the same density that you'd expect from a real pine forest. That's one of the things we want to solve. The other, if I take you to the other side of Microtech, you'd be excused if you thought we'd just turned around and looked at a different part of the forest. Why is that? Well, this is because currently our artists create slices of biomes in great number, and then they distribute them across the planet using humidity and temperature properties. Each slice looks great in isolation, as you've seen, as you've explored. But this is not the solution to give us varied and natural biomes across an entire planet. Additionally, just using humidity and temperature limits us to only 2 degrees of variation. And that's not enough for the sorts of planets and worlds that we want to create and for you to explore. So how are we going to scale up our planet generation? Well, as I said before, we're going to start with physically based rules that drive everything. We want nothing to feel random on these planets. We want no limitations on the number of biomes. We want infinite biomes that are continuously changing across the planets. And we want extreme density. Queria uma coisa, conseguir a outra, né, meu querido? All the quality levels we've set with our existing biomes. And most importantly, we want it to be scalable so that we can really scale up to the level of content that the designers are expecting. And from your perspective, we want you to be able to truly explore and find unique playing opportunities everywhere on our planets. So to start this, we're going to need more data. So if we see here some of our existing data sets on our planets, we have temperature, which we define locally and globally, and humidity, and that's it for now. With Genesis, we add many other data sets, such as the geology type, the soil type, and then we also go for things like the soil depth and the quality and the nutrients, and many other properties all drive this complex data set that we use to build rule sets on that each individual asset can describe how it should work with them. We're going to put something together and show you some demos today using some of the assets that you've already know and love. Ter mais informações dos planetas, né? Ter mais informação do local para ter mais variações, mais combinações possíveis. É interessante. Se eles amarrar com a mineração também seria interessante, porque daí você teria o tipo de solo, um tipo de mineral presente na região, né? Então seria interessante para mineração, seria interessante para outras coisas também. Poderia incluir mais diversidade, mais lógica por trás de muitas outras mecânicas, né? So, let's start from a ground perspective. Demo number 1. Let's have a look. O No Man's Sky, ele tem uma aleatoriedade, mas ela acaba numa similaridade aleatória, digamos assim. É tão aleatório que algumas coisas parecem que caem, mas mesmo com toda essa aleatoriedade, algumas coisas parecem que caem muito no mesmo caso. Então, por mais que é tudo aleatório, parece tudo igual.
em alguns tipos de situação no No Man's Sky. Se eles fizerem algo mais interessante assim no Star Citizen, onde você tem uma variação e dependendo da variação local, So, how do we make that? tem uma distribuição mais única, né? Uma região mais única daquele local, porque tem aquela combinação de geologia, de solo, de clima, So, pode ser interessante. so, in our previous terrain shader, we just switched between different ground textures depending on climate and didn't really consider the unique properties of each type. Now, the terrain shader is based around 4 layers. We always first consider bedrock at the bottom of it all. Then, where appropriate, we add layers of soil of different types. We then add debris where appropriate, whether it be pine needles, dead leaves, etc. And then when it gets cold, we add snow. Each of these layers has unique shading properties and unique transitions between them. Because we do this all in one shader, we're able to achieve that as well as being performant. We can also use things like water saturation to darken and tint the soil and other properties to make it look more realistic. But that's not what filled most of the screen in that demo. That's the vegetation. Like what Ali said, we want to emulate the laws of nature. So in Genesis, we have rule sets for every asset that tells it how to respond to our rich data, whether it be soil type, water availability, temperature, geology, or whatever. We assess the viability and the vitality of each asset and compare them to decide what is likely to spawn in a natural environment. This automatically creates the cohesive environments that you saw in that clip. Not handcrafted anymore. No one has told those ferns and those pines to be like that. They each want to be like that. And that's what we're doing, multiple assets coming together to create a unique microbiome. What about trees then? Same thing. They have a larger requirement for space, they have a larger requirement for nutrients. That's how you see the distribution, and it's how it all works. Let's meet the flora that came together to beat that forest, to make that forest, and have a look at some of their properties. Now, just to note, they are all going to look quite similar because we've already seen them in the same place, so they must be similar. So, building blocks, like grass and common grass, medium amounts of sunlight. We had ferns, see it's a much lower requirement for sunlight. We had salix bushes forming our undergrowth. And we had pines, of course, and multiple variations of pines. Diversity is driven by competition. Mas para deixar ainda mais real, eles precisam de mais variedade nas possibilidades, né? Tipo, pinheiro. Não tem só um tipo de pinheiro, não tem só um tipo de árvore grande, não tem só um tipo de arbusto, não tem só um tipo de planta rasteira, né? E isso vai impactar na imersão também, porque a gente vai visitar um planeta, vai ver o mesmo pinheiro ali e lá no outro lugar. Por mais que a distribuição vai ser única, mas vai ser os mesmos modelos, né? Let's take a look from a larger perspective again. Por isso que a natureza é tão linda, porque ela é tão variada, né? Ela é tão fluida. Às vezes até o mesmo estilo mesma família de árvore num lugar muda a aparência completa da vegetação, né? Porque apesar de ser da mesma família, é outra variação, é outra coloração, é outro tamanho, tem algum outro detalhe que distingue. E isso é muito difícil de recriar num jogo, né? Isso é extremamente difícil de recriar num jogo. So, to take you through some of the things we saw in that clip, let's talk about rocks first. So anyone that's done a lot of ground driving and ground vehicles might have seen that our rocks sometimes feel a little bit randomly scattered and can be quite an obstacle sometimes. So in this clip, you saw that the rocks are no longer randomly scattered and they're now placed based on physically based rule sets.
And this logical grouping is achieved via erosion simulations, which we run offline to build localized data maps. Faria And they sentido se describe the fosse size of the terraformado, aggregate digamos, rocks, né, the Silva? density, and Se where they should é naturally planeta form. que And that means we foi get things like these foi natural clusters of boulders feito at the a forest edge vegetação, underneath não the foi cliffside. introduzida And on that ali, note, não you might foi have noticed the natural, cliffs né? have been Não foi dramatically improved in desenvolvida. how they shade. Aí faria mais We sentido, é also verdade. see things like the natural clumping of vegetation caused by seed dispersal. This is controlled per species, so we can get better emulation of their unique growth patterns and create a much more realistic environment. And we also calculate the slope aspect, which is the exposure to vegetation to solar radiation and other environmental factors. And this allows us different species to flourish in different conditions, as we can see on different sides of this valley. É, não tô And vendo over a diferentes larger espécies, scale, não. we Tô vendo calculate só the uma age and espécie. vitality of each tree individually to drive exactly how high they should be, but also the color of their leaves. Now, this isn't the only thing that will drive the color of the leaves. We're going to introduce the concept of seasons to the game. And this will mean our plants will Opa! evolve through the year, Conceito de and we'll be tempo able to de... shed leaves from trees and have the grass wither in winter. Ah, aí sim, agora eu gostei. Conceito de primavera, verão, inverno. Aí sim. So as you're starting to see, all these rules, all this data, it's all coming together to create what we call true. Quero ver se eles vão colocar os planetas em órbita. Let's have one more look at how this varies over a much larger Vai scale. ter estação do ano agora nos planetas. Aí é legal, isso aí é top. Esse vai dar uma mudada na cara dos planetas. Agora com que frequência, né? Tem época onde tem rio, outra época que o rio tá seco. Será? Será que a gente vai ver mais do que só as folhas mudando? Será que a gente vai ver geleira derretendo e geleira se formando? Bom dia, turma. Essa é a primeira apresentação ainda, tá, turma? Eles atrasaram um pouquinho o início da apresentação deles. Eles estavam esperando o Emanuel chegar. O Emanuel ficou preso no metrô lá, mas eles esperaram o Emanuel chegar. Aí a gente deu o ok para eles começar. O conceito de continente, de movimento de placas, daí seria algo realmente... Just like in real life. Oh, thank you. Just like in real life, our areas should vary, even by traveling a few kilometers. If you get in a helicopter and fly over the Alps, it all looks a bit snowy, but when you look closer, it's constantly changing. And we're now able to accurately represent that with our changing data. Another very important factor to mention is the distant look. In this screenshot, you don't see a single tree, and yet the terrain is still green. We previously did that with artist-made lookup tables that told the planet what color to be at what position. But that wasn't going to work with all our new data and our far more complex spawning. Now we have a systemic solution. The planet shader is able to intelligently evaluate what's going to spawn there using the same rule sets that cause the assets to spawn there when you get there. That means we can sample the sort of color that is going to project onto the orbital view and use it. We get a far better accuracy from the result. Together, by creating rules and authoring data that works, we create a continuously varying planet that sets the scene for the incredible exploration gameplay I know you guys are going to have. But how have we done this without compromising on performance? So yeah, with all this new data sets and these physically based spawning rules, you're probably wondering, how is this going to handle in your CPU? Vamos ver, a otimização desse negócio todo. We designed all this tech to work much more efficiently than before, and now it can run on many cores. This allows it to be run perfectly well on both the CPU and the GPU. So we designed our framework so that we can run it at both and swap between them freely. Now, the benefit of this is we can do things like, first off, move the terrain system to the GPU, and we've now done that to get some incredible performance improvements, but we then also cache the results in something we call a virtual terrain texture. I'll give you a quick demo of this now. This is now vastly faster than the previous system, but it also allows us to generate the terrain in much higher resolution, which means all the popping you can see on the mountains as we're approaching
All of that should be completely eliminated on the right-hand side of the screen. With the extra headroom we've gained by making our terrain system more efficient, we've been able to introduce some improvements, including high-resolution ground textures, proper blending between surface types, and of course, better tiling. If you're familiar with any of our planets, we've taken off all the assets so you can see the issue, and now how it looks, you don't see those lines going at all. Isso daí ficou melhor mesmo, porque daí tirou aquela padronização, aquela linha das texturas, né? Da repetição da textura. Ele dá uma suavizada na linha. Ainda dá pra ver a linha, mas é bem mais sutil. Like Ali said, we can perform the scattering there too, which is significantly faster. All those algorithms that we've used to generate those first bits can run there without being more expensive on your CPU. And it also means the results are directly there on the GPU. We can render straight from them. That allows us to have dramatically more density in our new system. We can render objects directly without having to go via the CPU every frame. We also cull at different levels of granularity, with bigger groups in the distance and individual assets up close. Just as a demonstration, this is the sort of density you expect on Microtech today. Ah, tá, vamos ver A second, we'll a flip over diferença. to what you Tá, can expect porque esse é o que a from the gente tem. upcoming tech. Ah, mas agora desce lá pra eu In a ver second, porque. we're going to turn on the culling groups debug so you can see. These are the groups that will create of those trees and of the terrain. And as we get closer, we shrink them so we're more intelligently rendering what we need without having to assess each tree individually. Ah, ficou melhor. Ficou bem menos cheio de coisa aparecendo do nada. So to recap some of the things you've seen here in phase one, we had data-driven rules based on physically based data, generating emergent biomes that continuously vary across our planets to get infinite possibilities. And we've achieved this with much greater density than before and much faster rendering. And we also achieved seamless transitions from ground to space with zero popping. So now that we've got all this tech, it's time to talk about how art might make use of this. So for that, I'll hand you to the next phase towards Sebastian Schroeder. Thank you, guys. Thank you. Falta o motivo de a gente ir lá explorar essa região. Falta, pra mim, a vida ali de animal, né? Com certeza tinha que ter mais fauna, mas também tinha que ter mais motivo pra gente ir nessa floresta ali, descer lá. Por que eu vou montar minha base lá? Ou por que eu vou visitar aquele lugar ali? So our libraries have to grow alongside it. Wait, should I click? No. No, I should click. Yeah, click. Oh, there we go. So, our goal of the content is to provide the content that the system needs to populate every corner of every planet with realistic environments. And this content is what this phase of Genesis is all about, emergent biomes. Montar uma madeireira, certo? Fazer a desorgue da madeira. Vamos fazer móveis para as bases de móveis de luxo, de madeira nativa. Madeira de lei de Pyro. Móveis rústicos, né? Em 2000 vai ser chique, vai ser altamente desejado. Eu acho. Traduz pra nós, rapaz do céu, não dá pra fazer tradução simultânea, eu não tenho essa capacidade. Não vou nem aventar dizer que dá pra brincar, porque é um trabalho extremamente difícil e não vou ameaçar dizer que tem alguma coisa perto disso. Um pântano, turma, olha só.
banhadão aqui. Já quero mangue. Ah, meu Deus do céu. Vamos tirar esses corpos do banhado. É, um sabre de luz ali aparecendo do nada. Thanks, that did look really good. So, for swarms, we obviously made vegetation that feels at home in or near water. But before we dive in, allow me to give you a quick primer on our approach to authoring plants. Most species can survive in a fairly wide range of climate conditions, but will only thrive if the conditions are ideal. To support this concept, we author our vegetation assets to describe the full growth cycle of a species. If the conditions aren't ideal, they may not grow to full maturity or look their best, but the species can still Tá exist. bonito esse bioma So, aqui. let's have a closer look. For the water's edge, we made plants like this Alternatera and the iris. We also need the aquatic ones to float on the water surface, like the water lily or the pickerel weed. This willow and the one after, a Chinese tallow tree, while comfortable near water, we can also use to replace some of the more aged assets used to seeing elsewhere in the game. The last one, it's taking a bit longer now, but the last one, I'm gonna wait. Acelerou demais We a may not see negócio. used much in other biomes, but it's a very iconic one for the swamp, the bald cypress. Mud Runner, Space Runner, fazer um resgate das naves atoladas. So another feature we need for make a swamp experience a proper one is water injection. Over the last year or two, a lot of work has gone into improving the way our water reacts and renders. So naturally, we wanted to make a biome that highlights those advances. O cara vai dar uma volta no banhado e entra na nave, suja tudo a nave começa a falhar os As you walk componentes. or swim through the water, you may come across obstacles like logs or debris floating on the surface. They will react to the player Opa! character and can be pushed out of the way. We were also pleasantly surprised when we first saw how the water A água é difícil deles fazer direito, né, cara? Por mais que eles já avançaram um monte, mas água é difícil de fazer, né, cara? Tu olha, já dá pra ver a... Now, before I get to our second use case of the day, a quick A física disclaimer. das ondas é difícil, cara. Obviously, all the things you're seeing here today we're still actively working on, but this one in particular, it's a bit early in the process. So let's have a look at extreme object density next. With the data saying we should have high rainfall and sunlight year-round, it's the perfect condition for our next biome to appear. É, em todo jogo, não tem um... É algo que é muito difícil de simular o movimento, né? Mas tá lindo, o bioma tá... Mas, de novo, a gente tem que ter uma play que envolva esses locais, né? A gente ter algo pra fazer aí. Que ninguém vai brincar de largados e pelados no jogo, né? Então tem que ter algo pra gente encontrar, algo pra gente fazer, algo pra gente explorar, criar uma base ou né? Eu imagino que isso aqui é explorar pra tua base, pra tu descobrir onde tu vai montar tua base. Mas... Será essa a única?
With jungles, we wanted to explore the concept of vertical A stratification. parte de ciência, Evandro, parte de ciência pode ser um motivo bem interessante, bem legal. A parte de ciência a gente não tem ainda, né? The amount of sunlight and rain that still reaches there. The floor, herb and brush layer, we could almost do before, obviously missing the density. But now we also have the option to add variation to the tree layer by dynamically spawning epiphytes, like lianas. É por isso que a gente joga essa coisa aqui nela. Por mais que é bugado, por mais que tem problema, ainda é extremamente imersivo, é extremamente divertido quando funciona. Por isso, é esse jogo que faz a gente vir aqui acordar 5 da manhã para fazer a live, fazer a cobertura, para vocês assistirem e vocês venham acompanhar cada novidade. É dose. The idea being that we can vary what kind of forest you're in by adding or replacing the plants that visually stand out the most. Now, to get us started on our stratification, we made epiphytes like the Epiprenum and the Bromeliads, including a potted version for your hab. Then Pai que ia gostar dessas bromélias aí. Lianas for jungle. And we also made the Grias, which add character to the herb and tree layer. For tall trees, we decided on a fairly generic mais variação de plantas, isso aí vai ser muito bom para dar credibilidade para os biomas diferentes, né? Isso é realmente bom. Now, for our third and last use case, let's pretend the data indicates regular rainfall and moderate temperatures. This climate would support a lot of different forests, but we also wanted to use this opportunity to explore extreme scale. And they're just really cool. Um sonzinho de uma nave dessa passando. Eu gosto. Os dois rovers, olha lá. Calma lá que no final eles vão anunciar armas melee. Limpador de para-brisa também era bom ter uns. Podia ter uns laser que vaporizava a água no teu para-brisa, né? Para-brisa moderno tem que ser a base de laser, não pode ser na palhetazinha. Já pensou a gente ter que trocar a palheta do para-brisa da nave? Aparece o Mark Hamill. Oh, meu Deus do céu! Quer infartar a gente aqui? Now, for this one, we first looked at the different redwood biomes on Earth and tried to analyze what the most defining species of them are. With this understanding, cada entrada uma palheta. A fairly universal redwood forest that will easily support variation across continents and planets. A fairly common family of species for the ground level. Eles estão botando monte de ceninha Star Wars ali, né? Monte. We also made a huckleberry variant to provide some visual density for the shrub layer. To add some Jurassic vibes, we made tree ferns as they can be found in New Zealand's redwood forests. The most important one, though, obviously sequoias. And they ended up being one of our most complex sets yet. As it turns out, they can grow to be fairly ridiculous in size. It keeps going. Vamos ver qual que quebra primeiro, a árvore ou a cara aqui. Aí essas daí dá pra entender, a nave bater e a nave explodir. Now, one thing our game's foliage is sorely missing is the ability to properly react to what's happening around it. The goal here is to unify all forces from all sources. Sorry for the horrible rhyme. All forces from all sources. Wind, characters and creatures, ships, explosions, and whatever else, and have the vegetation behave accordingly. Now, as part of our tech improvements, we will be implementing a GPU-based simulation that's fit for our game scale. For now, we've set up the ferns with our existing CPU-based one to better visualize what it will feel like to walk amongst those giants. Also, with the biomes on our planets now being defined by where an individual object wants to appear,
you can expect a lot more happy accidents by having species invade different biomes, making for some unique locations, hopefully. Surely. Now, before I get to disappear off stage, I just want to say a big thank you to everybody involved, especially my team in Frankfurt for doing such amazing work and being all around great people. And also to all of you guys. I really hope you have a fantastic CitizenCon. This concludes this phase of Genesis, so please welcome Ian to the stage so I can tell you all about the next one. Beleza. Interessante. Ficou legal esse negócio do negócio. Pra mim, uma das coisas que mais surpreendeu ali foi o negócio das estações. Hello, CitizenCon! All right. Those new planets and biomes were pretty, right? But it's time for phase-free civilization to give you some stuff to do. Opa. So, let's talk about location density. We've emulated nature as well as we can to make sure our planets are physically based and realistic, and our biomes are emergent. But it's time to start populating the verse, because where there's people, there are their lives and the structures they build. So it makes sense that whenever you go and explore these planets, that you find their lives. And what's even more important is that when we make these structures, that they use and they follow the same rules as our biomes, such as the jungles and the swamps. But before we continue, let's first take stock as to where we are now. At the moment in the verse, we have these custom, beautifully made locations, such as Ghost Hollow, we've got our distribution centers, or even just some outposts. And these have all been handcrafted by our designers and artists to hit that benchmark. And they've been working directly on the planet. However, going forward, this doesn't really scale with how we want to go forward with the game. Server meshing is about to arrive, and we're going to have a way higher player count. So those 73 bunkers across Stanton just won't cut it. But in general, it's also pretty barren. There's not much for you to explore and find stuff out there. So there's no exploration gameplay. You haven't really put your character to use for the way that you should. So this means salva a we need gente, to pelo go amor de bigger, Deus. which means we need to change our workflow. And with any workflow means we need to first establish a new benchmark. So, with our new benchmark, we are ensuring quality and improve on our previous work and make it even better. And any location that you'll find needs to have its own unique personality and no repetition. É uma promessa alta, vamos ver se eles cumprem, né? Porque é tudo repetido. Tudo pra gente é sempre repetido. And your findings. So when you go out there and explore with your Carrack or with your Corsair, is that whatever you find, you can share with your orgs or with your friends. As for that density, if you fly down to the planet, we want you to find something, let's say, every 100 clicks. But also improve the mission experience. So when you Achar alguma coisa dentro de a cada 100 quilômetros. Location to location, just keep going. So going forward, we are modularizing all our existing locations and assets. And we're basically making a library of buildings and layouts that we'll be using to no longer work directly on the planet. The neat thing, isso que eu tô achando também. Tem muita coisa para resolver antes de colocar isso daí em prática. Tomara que eles dê conta de arrumar isso. An interactive sandbox activity, and also make sure all the mission stuff is there. Basically, we're building a toolkit. So let's look at some of the things that we need to keep in mind as we are making that toolkit. First and foremost, we've got our art style and branding. We've got things like Frontier for our settlements. We've got high-tech for the emergency shelters, but also utilitarian, like our bunkers and distribution centers. The richer the data, the richer these locations will be. Secondly, they all have a function. We've got mining for our mining outposts, farming for the farmsteads, or just places where people live. The function of the place will define the way the place looks as well, and its form. And last but not least, the people as well, the faction and their loadouts. We've got lawful people, like the new Citizens for Prosperity in Pyro. Unlawful, such as Xenofred. And sometimes not even no one. And the place needs to look a bit, derelict. In different places, you'll find different people.
So, now that we've made our toolkit and we've defined all this new stuff, let's start building thousands of locations. Yes, I said thousands. So, to avoid the same issue of working on directly in the planet, I'd like to introduce to you Starchitect. Starchitect, vamos lá, vamos mais um. Starchitect, What vamos lá. Starchitect allows us to do is directly on a planetary scale scatter all these new libraries Esse é uma and DLC modules and de a assets gente and brincar those will work de directly fazer o on the nosso planet. planeta. And it uses the same logical rule set as our emergent biomes. And it also gives us full control over the data that we set on these locations. So expect locations in places where they make sense. Let's kind of look at all this new Genesis data and all these new libraries and chuck it into Starchitect and see what it gives us. As you can see, we're now able to make full-size locations, and they will look completely different based on where you'd find them. The layouts are controlled by the rules, and it will reflect its place in the verse. We've got farms, mining outposts, but even our older locations, such as the bunkers that you found on Stanton. Não sei. Não me impressiona. Isso dali não me impressiona muito. Vai ter bunker repetido assim, uma Ctrl+C, Ctrl+V a cada 100 km, daí não tem nada muito inovador nisso, não. We can define the rules, as I've mentioned a couple times by now. So for our mining outpost, it wants to be near a resource. We can specify what this resource needs to be. But we can also give it suggestions where sometimes you'd find it here and sometimes you wouldn't. If the location has refineries, it might want to be near water to refine the resources. Then secondly, we can define what buildings should be there. Tomara que seja uma forma mais lógica. To live as well, and even power buildings that we can leverage with the resource network. Starchitect will intelligently figure out where to place these and what needs to be at the location. Next up, farms. Its rules, well, temperature. Not every plant can live in every temperature, but the same with soil type. Only certain plants can be in certain grounds. And then we can query the seed map to determine what plants you would find there. What are the harvestables? As for the targets, again, farm buildings, obviously, power buildings, houses, but even animals, such as our beloved quasi-grazers. And last but not least, derelict ships. We've got these all over the place currently. Rules, well, they'd be close to an anti-air because I would be shot down. But even in harsh flight conditions, such as mountains or low visibility, you probably most commonly find them. Targets, well, aí faz mais crash ship sentido parts, mesmo. of course. Sometimes you'd find the full remains of a javelin, and the other time you might just find the nose of a starfare laying around. Isso aqui tudo tá longe. Isso aqui é tudo Let's talk só about coherency. os conceitos. Sure, we can scatter all these locations everywhere on the planet, and you'll find them in places they make sense, but we can do better. You don't just want to find an outpost completely on its own, right? We want to make sure it really feels like people have built their lives here. So, let's talk about some missing bits. We want to tell tighter stories, such as the people's lives, but also logical exploration. If I find one thing, I expect to find something similar or something else nearby. We also need more data control. What defines one mining outpost being different from the other ones, aside from the harvestables? And also give the narrative developments. Make sure, people build near rivers, on mountains, they build near town halls, they build near distribution centers. So to hit that bit of our benchmark, we make sure that locations are near each other and group them together. The effect it gives is a fully developed landscape with vistas and points of interest all over. And we group them together in what we like to call a cluster, like this one, that has 13 locations. Isso é mais interessante, isso aí faz mais sentido mesmo. Ter um grupo, né? Em vez de um assentamento perdido por planeta, tem um grupo de regiões com um vilarejo maior, né? Currently, I would find forward operating bases next to them. But if you go even further out, you'd find mining outposts to funnel those resources to the FOBs. Pontos de interesse interessantes. Go out even further, you'd find caves around them, because that's where they might find some of the gems.
And then we can even specify the data on a cluster level. All of the factions that live at this whole cluster, any mining outpost, that would be the same people, but also what commodities they sell, to find on what resource you'd find. So let's look at an example of the clusters. We have our mining cluster. Again, we can define what rules we should have. Rules, well, near a resource, just like our mining outpost, but also it needs to be on a lawful planet. We can target on a planetary scale where they would need to be. They need protection. As for the targets, well, Eu queria saber se esses mining outposts vão respeitar o solo também. Vai usar a mesma ideia do bioma, né? Tipo, vai ter minério relativo com o lugar que eles estão situados. Now let's look at the other side of the spectrum, an unlawful cluster. What rules? Well, they need to be far away from any other cluster, because they want to be isolated and do their evil deeds on their own. And also on an unlawful planet, such as somewhere in the Pyros system. For the targets, outlaw outposts, crash ships, because they would shoot them down, and also ruins from just places they just completely overrun. The data on this one, you'd find specific loadouts. E daí o minério lá dentro não ser aleatório, ser mais proeminente aquele minério daquela região, aquele recurso. So, now that we have a cluster, let's go even bigger. Just like our locations, we can put clusters near other clusters, and we group them together, ranging between 10 to 15 locations each. And we group this into what we call a sector. Muito bem. Like this one, that has about 120 locations. Escalonando, né? On a planetary scale, we can define how many sectors we should have, with each their own data and persona. And every single one of these locations is now ready for the mission system to hook up and give you gameplay, and for you to find a bunch of places on your own. And just on this side of the planet, can you guess the number? We've got about 3,042 locations. And again, tendo esses locais diferença na região, mas tem que ter diferença na economia também, né? Aí começa a ter um gameplay de economia. Tipo, ó, um setor ali tem recurso, o outro setor não tem o outro recurso. Eu vou fazer rotas pequenas de trade ser lucrativo entre um setor e outro. O cara ficar no mesmo planeta. Quem disse que o trade tem que ser entre coisas longes, né? Naves pequenas fazem trade em locais próximos. Naves grandes fazem trade de carga em volume para lugares longe. Faria muito mais sentido. Pode amarrar muito bem isso com a economia. Só que tem que ver se eles estão pensando nisso. Porque se cada um ali desses clusters tiver a mesma economia Ctrl-C, Ctrl-V, vai ser tudo igual. Where are we today? So my name is Francesco Rocucci, and I'm the director in CIG. Welcome to the next step of phase 3. We will look into how life adapts to the laws of nature and how all the NPCs can interact pretty much with this incredibly o timing do apresentador, acho que ele não colaborou, Thiago. Acho que ali o timing da empolgação dele não encaixou. We start from the physical data set. And this is to make sure that what you see is not just beautiful and realistic, but also physically accurate. So the distribution of the elements that we have seen and the location and the POIs are influenced by geology, mission, narrative, and the lore. Those locations cannot be lifeless. We want the planets to basically leverage the space that emerge with life. So from an AI perspective, I will categorize the elements of those worlds into 4 macro groups. Emergent environment, that is everything we have just seen being built out of the physical data set. Users-made locations. So this includes everything that our designers or you players will create in the world. So something that is mankind-made and not predefined in the environment. Interior of those locations,
Now, this is very connected to the previous point. The difference is that they represent usually a confined space where there is much more tight interaction. And for NPCs, it's a lot about interaction with objects that we are usually used to in our everyday lives. And then the day and night cycle. So in essence, the passage of time. That so far didn't have really a lot of impact on the gameplay. Não tem nenhum, né? Por enquanto, se é dia, se é noite, se faz diferença pro bioma ou pro assentamento, alguma coisa. And we want to distance ourselves as much as possible from a designer-driven approach. This is because, first, it's labor-intensive. It can be prone to bugs, but also because the scale of the words that we've just seen are very hard to be, designer-driven in the markup. So we want to improve this workflow, and we will Seria interessante fazer missões de combate, onde em vez de sair fazendo a invasão de um cluster daqueles ali na base do tiro, o cara vinha à noite, onde a região está mais quieta, está mais silenciosa, o cara vem com um veículo em solo, se aproxima sem fazer muito barulho, não dispara o negócio, fazer umas missões stealth, realmente stealth. So we look at perception in light and dark environments and dynamic cover generation. So attacking an outpost now must have a level of depth that goes beyond what we had. So layouts of the environment can change, vehicles may or may not be present, and PC can be anywhere. And if it's a bright day, well, we will be more visible, but our enemies will also be more visible. And if you choose to attack at nighttime, well, we'll attack in shadows during darkness. Isso que eu queria. Isso daí que eu acho que seria super interessante. And it would give us more opportunities to be stealthy and sneaky. How do we do that? So as you see, there is also a lot of different light conditions in this outpost. Vou poder desligar essas luzes aí, disparar nas luzes. So in this scenario, we will start look at how perception is impacted by the day and night cycle. On the planetary surface, as we've seen in the outpost, natural and artificial lights are the two elements that will impact vision. And knowing that, you can use this to leverage your gameplay style to exploit basically all the environment. So what is perception? On the NPC level is the combination of data that we collect out of the senses. And vision is one of the senses and just tries to, in a way, simulates the human side ability. So designers can already tweak the perception in different ways. And one way is defining how quickly NPCs can understand what they're seeing. And the light condition have a direct impact. How quickly an NPC will fully understand. Geralmente eles fazem os outposts, as coisas meio com já decaído, né? Tudo sempre meio que mal mantido, né? Falta alguns locais onde seria bem mantido. Poderia ter locais com boa manutenção, onde o lugar é bem organizado, limpo, as coisas mantidas sem ferrugem, digamos, né? Uma estética até bonita. Tipo uma Crusader da vida no solo. GT, a gente ainda não... So during the night, NPC will have a hard time to understand and foresee and see things. But if they have flashlights on their helmets, they can turn it on, and this will impact their primary FOV, making still the peripheral vision a bit more uncertain. And as you see here, first of all, a AI ainda tem que melhorar bastante, né? A AI precisa melhorar muito. The night vision capabilities of the animal, and it's kind of our tier 0 pets. So we will now look at the cover system. That is the next dynamic things that I want to show you. So when we introduced planetary navigation mesh the first time, exato, a gente só tem as cidades principais que são, por exemplo, em Stanton, né? A gente só tem a cidade capital e acabou. Podia ter outras menores. So essentially, environment has its purpose only when life exists. Also, let's keep in mind that even if we could export dynamically and statically those planets, so processing dynamically all a static version of the planet,
This would be, first of all, wasteful and on the memory side and time-consuming. And also because we have a lot of runtime modification of the terrain, this would require us to still reparse it at runtime, and pretty much that will be almost all the time. So to generate the cover data, we want to leverage the navigation mesh system. And what we do is, as you see here, the blue polygons are basically where NPCs can walk, and the green ones are what we call cover surfaces, that are our simple representation of the environment, what NPC uses to understand if they can hide behind something and if they can shoot from some positions. So up to now, we have an approach where designer would be a designer-driven approach. Designer can define in the locations where cover was interesting. They could mark it up, either the location itself or prefabs. And then with a special entity that would just sample dynamically the environment, but would still be designer-driven. This is obviously a good approach it's also a standard approach in gaming industry. But what about all those organic and inorganic elements that get scattered with a new system? Like if designers want to iterate on these ones, for example, and they want to change the physical data sets, those scattering tools will just change completely the layout. And what we want is that designers can do this change without being afraid of doing it, because the gameplay was, predefined and controlled, and now they can just make something beautiful but also fun. Besides that, yes, we did have a prefab approach where you can build stuff out of small building blocks. This is obviously a good approach because it's, in a way you can build stuff out of smaller version, but this creates a lot of unnecessary data. Imagine a crate, and we can say that the crate can generate cover. Now we stack 100 crates, and what happens? That we have a lot of data to generate cover that we have to process, throw away. This would just waste CPU cycles for nothing. This is why, until now, you also couldn't find an NPC in a forest like this one and see them hiding behind a tree or a rock. So enabling the dynamic generation of covers on the planet allows us to exploit all the elements of the environment. Atualmente, os NPCs no servidor, quando ele está fluindo, eles são bem mais responsivos, eles são muito mais perigosos do que eram antigamente. Com certeza, isso eles já melhoraram bastante, né? O problema fica quando que mesmo com essas novas interações, eles ainda são meio previsíveis, né? Eles são mais perigosos, mas eles ainda são bem imprevisíveis, né? Isso é muito difícil de fazer também, né? Fazer o NPC reagir de formas diferentes o tempo todo, né? Não é como se fosse fácil também, né? Mas eles já estão melhor, só que depende muito do servidor, depende demais do servidor. Depende demais do servidor. Aliás, muito do jogo, quase todo o jogo depende da qualidade do servidor. These are some of the steps that our system does. So we always start from the environment voxelization. What that means is we process the geometry, the physical representation of the geometries, that is a little bit simpler than usually the render mesh, and we construct it in a voxelized approach. This is also using different types of agent definition. Why so? Because obviously where a human can move is not the same as where a vehicle can move. So we can define different type of precisions and then speeding up the process where we have to, and be more precise where we cannot be to. And we can also create overrides based on different things. For example, if you crouch, you can enter into smaller locations than where you stand. This process is basically common between navigation mesh and cover. After that is generated, then we can evaluate the voxel in different ways. For example, defining where we can walk. So can we make the step with our foot over a specific voxel? Or is there something in front of that hole in the NAM mesh so that we can actually cover behind? Pois é uma alternativa, né, Citizen, para dar uma aliviada para o servidor. Até mesmo porque, como eles estão falando, vai ser tanto lugar diferente, vai ser tanta possibilidade, porque tudo isso vai ser gerado proceduralmente. Então, não dá para, como ele mesmo falou, né, não vai ter uma rota pré-definida, vai ser feito na medida que chega lá. Então, as coisas vão ser diferentes o tempo todo, né? Passar isso para o local, talvez dê uma aliviada para o servidor.
So as you see, this is all dynamically generating. And destroying anything just makes the war be reevaluated. So, Ó o meio as you storm see ali, ó. here, we can have also lots of rules, so you can see that a bit here. But when things break, first they invalidate, and then when they rest, tá for bem example, stealth we o can cara. decide when is a good moment to regenerate, so that we also don't waste too much CPU cycles. The color that you see is mostly Entradinha stealth. cover quality. So you see the light green is high cover, the dark green is low cover, and then we have the red that we introduced some time ago that is basically not really good cover, but if there is nothing better, well, it's better to be behind something than being, in open space. So let's just recap. What we want to do is finding a plan and having a good plan to approach life in this vast universe. What we want is the life to be able to systemically evaluate all the dynamic environments that is generated. We want to improve our workflow, not only to support designers and being faster, but also support all your guys' creations. So we want the life to adapt, and this is all for making the game fun for you, so that everything comes together. So thank you all. This was phase 3. And now, let's welcome Ben Parry, that will introduce you guys to phase 4 of Genesis. Thank you. Hello, CitizenCon. What's going on? Sorry, someone's changed my lines. Welcome to phase 4, light and sound. Now, we've seen already automated systems for automatically placing different biomes, different vegetation, settlements, and people. So now we're going to take the same approach to automatically handling light itself. Ah, eu pensei que ele ia falar economia, cara. Eu pensei que ele ia falar a fase 4 economia, First of all, why is this entendeu? important? Uma economia Well, it's dinâmica, not always mas não, obvious, é luz. especially when they do their jobs as well as they do. But there's an incredible amount of Putz. attention from the lighting artist that goes into all of the locations that we have in the game. Besides just marking up the reflection probe areas, they also manage the visuals really carefully, adding fill lights, approximating bounce lights off ground and up into ceilings and dark corners where there aren't any direct lights pointing, really. And the problem is, not only does this take a lot of time and really constrain the style that they're using, it's simply not possible. If you've got a planet Pô, full eu of tava forests crente. and Não, ó, eles what falaram was de it, bioma, 3,000 something dos assentamentos, place das locations, pessoas, you're da gonna be exploring movimentação dos places NPC that e no por que artist eles has estão ever lá. visited. E agora They've é a not looked at, economia they're que certainly amarra not tudo gonna isso be aí. able to have tweaked it for you. I know. So we need something that works completely hands-off. And natural outdoor scenes are Uma especially economia problematic dinâmica for us. gerada Indoors, you can put a também. lot of little lights around, pointing from different directions, and you can probably justify it. Outdoors, Bom you've dia, got the já sun, sabia. and you've got the sky. And if you're behind a tree, you've got the sky. And so you need that skylight to vary. Now, Pelo que eu entendi, o Gênesis é essa habilidade de fazer essa geração de conteúdo de forma dinâmica, né? Aleatória, dinâmica, de acordo com algumas regras, né? Que nem o do solo para criar a vegetação, o solo, relevo, temperatura, umidade, iluminação, para criar o bioma. Da mesma forma, esses fatores para criar os assentamentos. E da mesma forma, para os assentamentos e a interação dos outros assentamentos para ter os NPCs ali dentro. E da mesma forma seria a economia desse negócio. Tipo, uma coisa procedural em todos os esquemas, todos os sistemas. A gente pode sonhar, deixa eu sonhar. Skynet. The other little things, I don't know what they are. And so we need something to do with those. So to address this, we've added a kind of stable grid of medium-y kind of probes that are generated around the player as you move around. So that gives us approximately matching lighting that we can apply to all of those things. Now, this is a little bit difficult to illustrate in normal scenes, so for once I've been making my own levels. As you can see, Pico's in trouble again, but because the lighting team hasn't helped, you can't see anything in most of the scene. If you add the transparency GI system, suddenly the whole scene comes alive, and this is something that we could never have done until we added this tech.
Now, the other piece of the puzzle is glossy reflections. Now, we've got a fair few shiny objects in the game, you may have noticed. And we've got the same problem that if we fix the lighting on one thing and then the reflections don't match, it's going to look terrible. Also, ray tracing reflections is really cool, and we wanted to do it. And the challenge here, though, is that the ray trace reflections you're going to do, they're not just mirrors. Like, we've got a whole range of objects in the game, from like a scuffed hull panel all the way up to chrome polished pipes. And we want the same system to apply globally across that. So I'm going to do an uncomfortably short breakdown on what this tech looks like and how that comes together. So here's what we need to be. Now, obviously, it reads as shiny, but there's this kind of fakeness to it. It kind of looks a bit like it's flying. So let's see what the ray tracing looks like. Yeah, it's really noisy and horrible. We need to clean it up. So what we do is we let pixels share their data in space, and then also in time to clear up the final image. And then we let the game's normal anti-aliasing just kind of clean up the last stuff and carry us over the finish line. And that's how you make a chrome penguin. Para mim, continua fake pra caramba. Now, I'm going to derail for a moment away from the topic of Genesis, because this isn't actually just about automating the lighting for new environments. This is also about pushing quality in areas that have already had all of that work done by the lighting team. We're freeing the artists up to light more naturally, allowing the time of day shifts to be embraced rather than fighting against them. And as I'm about to show, players and NPCs are going to reap the same benefits as well. So here we start adding natural areas of light and shade and warm and cool colors. These open areas benefit in the same way as the forest scene did, adding areas of shade and areas of open. Aqui tá melhor. Aqui dentro dos halls aqui estão. Like I mentioned, the time of day shifting leads to different ambience as the sun moves. Tá, mas tá escuro demais. Dentro do Plaza tem as iluminação do próprio lugar. Eu acho que eles escurecem demais algumas cenas. Finally, let's see how the new GI system can brighten up your character's day. And also their day as well, whoever they are. Well, I promised you light and sound, but I don't actually know anything about sound. So here's the man who does, Graham Phillipson. Good afternoon, CitizenCon. I've been at CIGE nearly 10 years, and this is the first time I've done this. Very exciting for me. So, do you want to make some noise? So, sound isn't as fast as light, so it takes. Pra dar mais lag, caraca. Por luz e daí o servidor crasha. Liga as luzes. 30k. So now we have Quem ligou as luzes, turma? Visual and interactable content. Locations, biomes, populations, planets, and systems. And now they're all beautifully lit too, thanks, Ben. But how do we paint this world with sounds? It's a challenge. It's a challenge of scale. We need to support multiple star systems, and it's a challenge of quality. We want the highest quality possible. We also don't want implementation to hinder creativity, and we want a seamless experience. So we're asking a lot. But with Star Audio, we can rapidly implement audio for entity classes, brushes, or audio sweeteners, all of which can be reused and reflected immediately across the game, including all of those emergent locations we talked about earlier. So again, this is Genesis data driving what happens again. Deve ter, né? Tem que ter. Porque no final das contas é pra muito computador ter que rodar, né? Não adianta, tem que ter a alternativa do cara. Só que assim, tem que ter a alternativa que realmente tem impacto pro jogador, né? Porque tem muita opção lá nas opções gráficas que tu ativa e desativa e não muda nada. Star Audio. Vamos conseguir escutar os passos dos NPC a 1 metro da gente, pelo menos? Já é um avanço.
I assure you there is a group of insects. Thank you, you're too kind. If you like that one, you'll like the ones that come later. Caraca, esse aí é som de inseto? So to add some realism, sounds respond to Acho que eu não escutei direito. how you move in the world and how they move relative to you. So we need to change the frequency as their velocity relative to the listener changes. This is known as the Doppler effect. In simple terms, the pitch dropping as something whizzes by. Fala, faca na caveira. Or, in even simpler terms, essa é a fase 4 do Gênesis, a ferramenta procedural deles de criar ambientes e locais. But given how fast we can travel through these rich, dense locations, and the sheer number of them, we can't afford to be doing that any longer. So we've created a systemic Doppler solution. And I'm going to show you that now, the only way I know how, by putting a big Benny noodle machine on top of a mountain. So you can hear the pitch and tempo changing as we move relative to the Benny noodle machine, and this is all fully systemic, no special treatment for this sound. Ah, que a gente vai escutar de tão longe assim o negócio? Ou é realmente alto? And I expect the noodle bar to be very busy after that commercial. So, how does it work? Well, the listener is surrounded by variable time delay buffering, not the horrible kind of buffering. Essa é uma transmissão no YouTube e na Twitch que a gente está assistindo, né? Então, mas dá para o jogo, se conseguir logar, pode jogar se conseguir. At a position that is appropriate to the object's position in the world. Mas tá difícil de logar, turma. O pessoal tá relatando que tá difícil de But that's not all we're doing here. logar. I know there was a bar citizen yesterday, so some of you may not be thinking as fast as you might normally. But you may have realized that by buffering the data, tem que ter essa opção de destruir essa na máquina aí. Ou ativar para causar uma distração, né? Seria maneiro também. Creating a speed of sound effect. So, introducing systemic speed of sound to the game, I now have a couple of minutes of video, and we go through rapid fire, looking at some fantastic examples of what this brings to the game, starting with a spaceship pass by that is supported tonally by the systemic speed of sound. Antes eles colocaram uma animação da nave passando com áudio legal. Vamos ver. Oh, maneiro. Okay, sounds cool. What about weapon fire? So let's bring in a sniper and, unfortunately for the sensitive of heart, a Pico. We're going to hear this first from the perspective of both with no speed of sound effect. Okay, so that's, if you were at the Pico perspective there, that's how you'd hear it in game right now. Let's hear it with speed of sound enabled, and this time we're just going to listen from Pico's perspective. So Pico's down before he even hears the shot. But don't worry, he's not dead. Okay, let's finish him off. Now he's dead. And as the voice of Pips, I need to get some proper placement in. So there's one more example for you. Now finally, oh, not finally, we have ship weapons, so listen to the fire rate as the ship approaches the camera here, giving you a bit of a sense of threat. It's not too easy to tell what's going on there, but you get an increase in fire rate. Finally, the really cool stuff, explosions. So we can put a cinematic element, a shockwave element, and a delayed speed of sound effect. Ooh. A explosão ficou legal. And that's way too cool to do just once, so we're going to do it twice more from further distance. So again, cinematic effect first when you see it.
shockwave, and the explosion itself. Agora podia fazer aquele NPC reagindo à explosão ali, né? Aí seria a cereja no bolo, né? So we can do this for real. Whenever you drop a Moab. One more. That's pretty cool. So, the speed of sound simulation gives you a better sense of distance, it improves the sense of speed, and it supports those amazing cinematic moments. So, É que ele estaria relativamente longe. Vai ter boom sônico na Sonic Boom nas naves, será? Aí esse ia ser, né? O cara atingir a barreira do som, fazer o Sonic Boom. Se eles querem simular o som, né? A viagem do som. Of the Genesis cycle. Tem que terminar com o Sonic Boom. So I'm going to hand you back to the amazing Ben and Ali to bring us home with the final. Né? Imagina, a gente decola a nave, começa a acelerar ou alguém, né? Decola a nave perto da gente e começa a acelerar e atinge a velocidade de som, cria o Sonic Boom. So, as Graham says, this is going to be the Não, mas final phase daí a gente tem que conseguir, né? and it's called Nature's Wrath. And this is where we're going to bring the very planet itself to life. So, first off, let's start talking clouds. So, clouds have got an atmosphere. Pois é, tem que visual features of our game. Tem que deixar. Awesome, but they're also completely static. Nothing has changed with them. So, mas Kelvin, isso é a CitizenCon. A CitizenCon é sempre assim. É sempre muito do que vai, o objetivo que eles querem traçar, né? Esse é o objetivo da CitizenCon. Não é mostrar o que está pronto, e mostrar o que eles querem alcançar. Ano passado foi a mesma coisa, outros anos sempre assim. É sempre mostrando o que eles querem, eles estão almejando alcançar, né? O server meshing, a gente vai ter mais alguns testes esse ano. Eles já colocaram que vai ter mais testes do server meshing depois da CitizenCon. E é o que a gente precisa para estabilizar o servidor, né? Para deixar esse jogo rodando direito. Para a gente poder amarrar Pyro junto. Let's take a look at a quick scene to round this up. Quer melhorar ainda mais as nuvens. It's a nice day on the surface, but something's different. The clouds are moving, but they're not just moving, they're forming naturally in changing shape. They dissipate as they glide on the atmosphere based on wind data, stratus and cumulus alike. Now we start seeing the new cloud shading model come into play. We are seeing enhanced occlusion beneath the cover, emphasizing the sunbeams how it interact with the clouds. Ano passado eu não pude jogar Pyro. Eu só tive acesso a Pyro esse ano. Now, as this is closing in, we can start to see the changes in visibility of the area. Light precipitation is starting. Previously, we authored static cloud shapes, but no longer. We didn't manually place a volume here. Its presence has been informed by Genesis data. Oh, and it's not just a cloud volume. It's a weather front. Now we're trying to see the wind picking up. Esse chão brilhoso aí. Vegetation, grass, and the overall environment are responding to the weather. The system is changing the world around us. We can see puddles being formed dynamically in the dirt, properly responding to light, reflections, and rain droplets. Making it's getting really ominous and loud in here. I can feel the danger. I think we should let this play out in the game. Aí ficou legal. Agora tá mais interessante isso aqui. Cadê o furacão?
Será uma notificação dinâmica? Se tem uma tempestade, dá um alerta no local falando para todo mundo se recolher? Será? Uma ação dinâmica do evento, do local? Um evento dinâmico local? Aí seria da hora, né? Seria da hora. I'm getting out of this suit now. Powering up, flying out. We'll need to switch to IFR. See you on the other side. Só essa aurorinha sendo puxada por um furacão, quer ver? Opa, olha as coisas se mexendo pelo vento. Na realidade, esse treco ia ficar assim. A gente já tem as naves sendo arrastadas hoje pelo vento, né? Imagina quando tiver tempestade. Nossa, se eles colocar o voo sendo interferido pela qualidade do ar, né? Pela situação atmosférica vai ser da hora, mas quero ver. Duas naves para ter referencial uma da outra. Ah, minha aurorinha. Interferência nos painéis. GG, a aurorinha, tadinha. Melhor ficar em solo e esperar passar a tempestade. Man, that's what we call the Falco maneuver, to get out of there. Ali, please break this down for us. What did we just see? Yeah, so that was a combination of lots of tech we just saw that all combined together to make a really great cohesive experience. So we started with the cloud simulation, which wasn't really a cloud simulation, it's a weather simulation. The rain will appear not at random, but it's based on physically plausible conditions, so you have real weather fronts. A aurora é que nem o pico, é só saco de pancada. We have a host of visual effects, like the rain, and then you have the atmospheric scattering that you get under the columns of rain. We had the puddles and the splashes and all of this type of visual effects. We saw the wind developing over time, and that introduced turbulence to the flight model, making flight very challenging. And then, of course, we saw the lightning, which plays havoc with your instrumentation, but direct strikes will damage your ship, and of course, some storms will be dangerous enough to be fatal, as Ben's unlucky Aurora just found out. And these storms will sometimes be short-lived and localized, but others will be larger and potentially permanent on some planets. And this is going to restrict access via flight. I mean, players will be forced to resort to ground vehicles or even foot. And this is all going to be dynamic, meaning that you might find yourself trapped in some really unexpected situations. So we really can't wait to use all these mechanics to open up many new Talvez o pessoal com a aurora não fique passeando dentro das nuvens. Vira 90 graus e ó, vai pra cima, meu querido. Sai o mais rápido possível da atmosfera.
Pelo menos da atmosfera Wise abaixo. Yogi once said, "It's your job as a pilot to compensate and stay on course." All right, what have we learned today, Mas guys? não no We've curso shown you da an tempestade, approach sai dela. of encoding the rules of nature into planetary data. We've seen biomes emerge from geology, temperature, humidity, climate, weather, the physical terrain. We create denser, more diverse living planets without artists hand-placing or manually creating biomes, instead leveraging asset mapping. We've shown you a new way to make the game that can scale, to create thousands of Korean places for civilizations on planets that can be used for missions or immersion gameplay, without art and design hand-placing locations, leveraging world design rules instead. We've seen how populations of AI and NPCs inhabiting locations dynamically adapt their understanding of the environment without custom markup by developers, allowing the creation of more playable spaces rapidly. We've shown you how light and sound also benefit from Genesis data to influence planetary environments, and we've shown how these systems come together when weather comes into an area, changing your gameplay experience significantly. Our goal with Genesis and all of its systems is to create more worlds, better worlds, faster, by applying our tech wizardry and craftsmanship to build systems that respond to data. That's our Star Engine presentation for today, guys, for this year. Have a great CitizenCon. We'll see you on next one. Muito bem, Gênesis aí, mostrando a procedural, né? Criação procedural de ambientes, locais. Hello, viewers. I'm Kirsten. I'm a producer here at Cloud Imperium. Os NPCs se movimentando nos lugares. Off the back of that amazing presentation is the lovely Will Hain from Planet Tech. How are you feeling, Will? Yeah, I'm feeling really good, thank you. Ano passado, né, Sérgio, foi bem evidente isso, né, de ele se tornar o engine, querendo montar o engine antes do jogo, né? Então, deixa eu diminuir um pouquinho ali, porque ano passado foi uma vitrine do que de todas as ferramentas que eles têm para criar o ambiente, né? Criar os locais, criar os planetas, criar os assets para fazer o gameplay. Então, ou seja, dá muito na cara de que eles estão vendendo o engine também para outros jogos serem feitos em cima dele, não só o Star Citizen, né? Claro que o objetivo seria o Esquadrão e o Star Citizen na sequência, mas seria uma vitrine para outras empresas também fazer outros jogos ali em cima disso, né? É uma entrada de capital para a empresa fora dos jogos, né? Seria a engine. Things look great. Pyro looks incredible. We want to be able to deliver that more. We want to be able to exceed that benchmark and do it across everything we make going forward. O clima foi interessante, o clima foi bem legal ali a parte. Ali me deu abriu a possibilidade, né, do que uma coisa que a gente já conversou aqui na live. Lembra uma época a gente falava, pô, mas tinha que ter lugar onde a gente usa mais os veículos, né? Tem mais função para os veículos. Talvez locais onde o clima seja realmente inóspito, não só o clima no terreno, mas o clima atmosférico, né? As tempestades ali sejam tão permanentes que vale a pena você ir com os veículos e não com as naves, né? Se aproximar de regiões onde é constante a tempestade, constante a condição climática problemática para o voo. Então, traria mais oportunidade de você fazer o jogo em solo mais interessante, mais vivo, né? Isso abre uma possibilidade legal para esse tipo de cenário, né? Onde a gente não vai depender única e exclusivamente das naves, e sim dos veículos, a tua base pode ser influenciada, a forma onde você escolhe a tua base. Às vezes você quer escolher a tua base num lugar onde o clima é uma ameaça para quem for para cima do teu assentamento, né? Together, it's just going to look amazing. I'm so excited to get this into people's hands. Beautiful.
A personal highlight for me was seeing the water interaction with the biomes. Is that something you're excited for players to interact with? Absolutely. The swamp demo with the water interaction. I kind of knew it was coming, and É que a experiência do Starfield do Star Citizen é muito diferente. Por mais que a temática é exploração espacial, é você explorar o teu personagem num universo enorme, onde você pode fazer diversas ações diferentes, diversos gameplays diferentes, mas a pegada de você encontrar outro jogador, de interagir com outro jogador, é muito forte, né? É muito predominante no Star Citizen, é o que dá vida pro jogo. Então, esse fator de ter interação com outros jogadores diferencia demais, né? Aí, somado com todos os detalhes que o Star Citizen tenta colocar no gameplay, nas naves, nos elementos gráficos, torna a experiência do Star Citizen, para mim, mais interessante. O Starfield é mais focado numa narrativa de mais próxima mais fechada. No Star Citizen é mais aberto, mais um pouco mais amplo, por causa da habilidade de você encontrar outros jogadores, você interagir com outros jogadores. Yeah. What was your favorite bit? I like seeing the Pico get shot. Absolutely. Shoot that guy. He doesn't. We don't need him. Eu acho que já tem promoção durante a CitizenCon, Lico. Eu acho que já deve ter alguma coisa na loja. Dan, he's checking out the community booths. Dan, are you ready for us? Yeah. Thank you, Kirsten, and thank you, Will. It turns out water is wet, and no one better to tell us than Will. Now, guys, we are here back at CitizenCon on the show floor, waiting for the next todos esses detalhes, né, que eles colocam no jogo, aumenta exatamente essa imersão. É essa imersão que conquista, né? Essa imersão toda que a gente tem de entrar na nave, passear por dentro dela, ver os objetos, poder interagir com as coisas ali, e com os elementos da nave, com as partes diferentes da nave. Tu chega num assentamento, tu tem que descer da cadeira do piloto, navegar por dentro da tua nave, se armar para ir para algum lugar, pegar o teu carro, o teu rover ali, descer da rampa dele e andar até o assentamento, fazer a invasão e tal. Traz essa imersão, traz esse negócio de que é você ali dentro, não é a tua nave, você não é a nave, você não é o carro, você é o personagem que está numa missão de ir até tal lugar, de fazer algo, né? Então isso daí não tem muitos jogos que alcançam esse objetivo com tanto detalhe. Todo mundo tá adorando essa jaqueta, né? Caraca, tá massa mesmo. Continuing the branding and the theming we have here, just excuse me, guys. We have in-game posters as well. We have a Leilani Addison poster. We have our Ship Showdown posters. All the theming here is that we were on deck of the UEES Barbary here in orbit above Manchester. Now, guys, we also have some awesome stuff we're about to show you. We're going to head over to the community booth in a little bit. But first, I want to take a quick moment to also thank one of our other sponsors, ScanPC. So for those of you who are attending CitizenCon, you didn't even know this, but all of you are actually entered in a competition right now to win a free themed Star Citizen ScanPC. If you check into your bags, you have a challenge coin. Every single challenge coin in every single one of your bags has a unique number. Emanuel, at the end of the corre aí, pega aí pulling a random number that matches one of those unique concorre aí. challenge coin Emanuel numbers. deve estar So make sure you concorrendo have na your skin. challenge coin on you. If you don't, you're going to miss out because we have an awesome themed Covalex box themed scan PC. I'm actually going to throw it over é to verdade, tem Sam, who's gonna check out uma that promoção PC over ativa in our até o dia interaction booth. 31, né? Sam, why don't you show us what that Quem looks like? comprar o pacote inicial ali, parece que tem o bônus de referência desse mês, até o final desse mês, é um hover quad com skin, né? É um hover quad com skin, parece. Então, o pessoal que for entrar no jogo, tiver conhecendo o jogo, tiver a fim de comprar o jogo,
use um código de referência de um amigo. Se não tiver ninguém conhecido no jogo, pode usar o link de referência do canal. Ele está o link na descrição, né, do código de referência. Mas de preferência use de um amigo, porque ambas as pessoas ganham quando fazem a aquisição usando bônus de referência. Então, né, ambos os jogadores vão ganhar o bônus de referência. Então, mas se não tiver ninguém, pode usar o link do canal para garantir um hover quad com uma skin. E aproveitando, turminha, não esqueçam de concorrer ao nosso sorteio. A gente está fazendo um sorteio aqui no canal de uma Steam Key do Bin Eye Tracker. Hoje e amanhã está aberto o sorteio. Amanhã a gente finaliza e tira o vencedor de uma Steam Key do Bin Eye Tracker, patrocinada pela iWare. Então concorram lá, entrem no Discord, tem uma página, uma sala no Discord com o sorteio. É só clicar no ícone de comemoração ali do bot. Aí vai estar participando do sorteio amanhã. Beleza? Deixa eu ver. Olha lá, já tem 17 pessoas que estão concorrendo à chave. Entra lá, turma. Participa do sorteio. O Bin Eye Tracker, para quem não conhece, é o head tracker que eu uso durante o Star Citizen para controlar a cabeça do nosso personagem durante o voo, né? Observar os arredores da cabine para controlar a cabeça do personagem durante o voo. Olha lá, aqui eles estão mostrando os community boots. Vamos dar uma olhadinha. Cara, o Star Citizen junta muita gente criativa, cara. Aqui na turma mesmo, o pessoal usa muita criatividade em cima do Star Citizen. Traz aí a musiquinha, o Washington fez a música lá, o Reinaldo lá faz a impressão 3D. Olha lá, o Reinaldo mandou pra gente aqui, ó. Eu sempre gosto de lembrar. O Reinaldo mandou os bustos pra gente. Pintou a mão. O pessoal é criativo e talentoso, cara. E o Star Citizen como inspiração é maneiro. Let's take a quick look at some of their theming of the booth. They have some awesome video stuff playing. We've asked them to turn it down a little bit because it's a little noisy here. But as you can see, they have some awesome giveaways. They have some awesome stuff. They have some merch, which we'll be looking at the merch in a second. But let's make our way behind the booth. Is there a good way? That is a terrible idea if I try and do that. We're not even going to worry about it. If you can come on down and join me, though. How's it going, man? O código de referência é para contas novas, tá? O código de referência é para contas novas. Nova was established in 2948. Nova is a lawful and independent self-sustaining organization where citizens from all origins can come together and create a better future for themselves and the people around them. Nova has quickly grown to become one of the biggest and most active organizations in the game. Eu sei que tem gente que faz a impressão 3D. O Reinaldo mesmo lá na turma, né? Ele, de vez em quando ele está aqui na turma, eu sei que ele faz algumas naves em impressão 3D, ele faz algumas artes lá. Mas, em geral, eu não sei se tem alguma coisa para comprar direto da CIG, por exemplo, né? Mas se eles venderem essas jaquetas, eu sei que muita gente vai comprar. Discord aqui do canal, turma. Pode entrar no Discord aqui. Our main hook for Nova is the operations we run for our members. Our commanders, specialized in each of one of our 5 branches, put on Exclamação Discord. Essa jaqueta o pessoal gostou, né? A jaqueta da RSI ali. Last year we had over 2,500 operations that we ran for our members. And hopefully they enjoyed that, and hopefully that continues to have them stay in the verse and enjoy it. So how many members do you guys currently have in Nova? On the last count we had just over 13,500.
and we hope it keeps on to keep on climbing. So 13,500 people, that is awesome. What do you guys have here? Let's take a quick look again at their booth. There's some really cool stuff they have here. Right, on the booth, right. Here we have the postcards that were part of a screenshot competition we hosted with our members. The winners, obviously, got to have their screenshots posted at CitizenCon. On the back of each of these postcards, we have the QR code. O que vocês acharam do Gênesis? Qual que é a parte do Gênesis que vocês acharam mais interessante ali? Eu gostei bastante da parte que eles falaram, a ideia de colocar as partes das estações do ano. Eu achei que isso vai ser bem legal de ver dentro do jogo. E com certeza as tempestades, né? As tempestades ali pode agregar bastante para o gameplay, né? Tempestade pode ser um fator bem interessante para o gameplay. Johnny! Não, o dia tá começando só. Bom dia. As explosões ficaram legais, é verdade. O som eu achei que ainda dá para melhorar um pouquinho mais ainda. Tem mais coisinha para adicionar no som. Também eles falaram um pouco, né? Bom dia, turma. Bom dia. It's a great looking booth. And that was all of them, right? Yeah, that's all the branches. Yes, that's all the branches. Amazing. So, guys, if you are here at CitizenCon, check out Nova. Só pra gente ver, né? A gente viu o Brave New Worlds, a gente viu sobre a introdução do Gênesis. Então, vamos ver o que o próximo vai trazer. No Flight Simulator parece que tem a simulação, né, do clima, né? E é uma simulação do tempo real, né, no Flight Simulator, né? Dependendo de como é o clima do dia de hoje, é diferente na hora lá de voar, né? Afeta o voo. Isso é maneiro, isso é legal. Aliás, falando no Flight Simulator, a gente, quando chegar no dia 19, né, o lançamento do Flight Simulator, a gente vai testar pela primeira vez, fazer um voo lá, aprender a pilotar as naves. Olha lá, ele machucou mesmo a perna na corrida. We just finished our Star Engine presentation, Brave New World. I want to do one more round of applause for all the CTG guys who got up here and showed you their work. Just when you think our planets couldn't get better, they come up to us about 3 months ago and they're like, hey, we've got this. You want to show this at CitizenCon? I'm like, yes. Yes, we do. We want to show this at CitizenCon. But you don't think it'll be like an ISC kind of thing? I'm like, no. That's CitizenCon worthy. All right, so our next presentation are a group of several dear friends of mine and Sean Tracy. Mas esse é legal do Jared. Ele realmente a empolgação dele é entusiasmante, né? O Jared, ele é um bom host, né? Ele passa bastante empolgação. The stars seem to align, and I'm so excited that you're going to see this. This was what I called in our pre-show our sleeper presentation of the year. Ele passa uma vibe bem positiva, bem entusiasmante. And a social universe. Uau, vamos para a segunda parte. Segunda apresentação deles. Okay. Hello. Can you hear me? 1, 2. All right. Cool. Okay, so in the Star Engine presentation, that was Benoit. In this one, I am Balt, my player persona. I will now channel my inner Jared in this one, and I will be your host for this panel. Woo! It's time to discuss a social universe, but before we start, I have a couple warnings. First one
let's take a look at this one. I took this in our last technical preview demonstration. And God, I was so happy to see all these people on the train. It just made me like very emotional. Eu participei de no server mesh que a gente tava assim, ó, tudo no meio do metrô assim, ó, lotado. No que a gente, provavelmente esse é aquele que ele pediu para todo mundo spawnar em New Babbage. And your team and I are really humbled and we feel energized by your energy. So on our behalf, thank you very much. Now, the above picture is really nice, other than this guy. Foi doido. It does present a problem. A fundamental part of playing a massively multiplayer online game is how you connect with other players, to join in on adventures, or to receive support when you want to get out of a tricky situation, or you want to participate in endeavors that are bigger than yourself, or simply you want to run a business and make a profit. Well, as our game server shards grow, you will encounter more players, and for that, we need to scale Star Citizen's social tools to MMO size. Você precisa Our ambition has always been to build a grand social system, including not only the game, but the world outside, like on Spectrum. Unfortunately, the focus has been elsewhere for a long time. We have neglected this side of the game in favor of others. For example, the Comlink app is by far the oldest application in mobiGlas. It's now time to correct this and make progress on this plan. Our goal, as a reminder, in Star Citizen is to cater to all types of players. Star Citizen in that respect is not a black or white. It's not an either-or kind of game. We are not an achievers versus casuals game. We are not a socializers versus solo players game. We are not a role players versus mechanics focused game. Or dare I say, we are not a PvE versus PvP game. We are all of those things. We strive to build a social environment in the game that is easy to engage with, consistent and dependable, and trustworthy, where you can judge danger, safety, or shadiness. And we want this to be deeply rooted in gameplay mechanics, like reputation and progression. So today we're going to take a look at the updated Star Citizen social tools and how they tie into the game. But first, look at this guy. Não tá tão bonito quanto a nossa geisha. What we're going to show you is very early work. And we will not be making a revolution or breaking boundaries. We just want Já to bring pensou our eles game colocar o up nosso to personagem MMO assim standards. na Or like tela, Jared likes to say, matar todo mundo bringing de our susto? 30th century game into the 21st century. And so, in order to do this, we've enlisted some help. First of all, throughout this Todos esses presentation, NPC all the bonito screenshots aí, are made poxa. from you, the community, directly, Tudo pulled felizinho from de our estar em community Clasher. hub. You're going to see some player names on screen. Most of them are all of our most die-hard Evocati members. And for this, we should really take a moment and thank our Evocati members for their renewed support. They're always there for us. They get the worst and worst of the builds, and they do good power through. Olha, a gente passa This pelos is an perrengues. actual Ontem shot foi from the last Evocati. Forget the prisoner mentioned here from the work mines. And so, I'm not going to lie. This presentation is going to be a lot of mobiGlas. It's not super flashy. But focus on what the tools will allow you to do and their impact. But for this, I need some help myself. So I'm going to make a party. And I'm going to get some developers to help. So let me first invite our senior systems designer, Gabriel Hector. Hello, CitizenCon. Hope you're doing all right. And Ben, you forgot to cover the Swedish before in your earlier introduction, so tjena. Ah, nice. All right, we need some more. Let's invite Assistant Design Director, JJ, to the stage. My spot's quite far away. Yeah, no, you walk it up. Walk out. Só não corre e machuca que nem o So Jared. social universe begins with your friends. That's your closest group. It's the first go-to when you want to play. Our current friend system is dated, and it includes things that are, well, not really friends.
So my first question goes off to JJ to kick us off. What are we doing to improve friends and friends management? So, tentar mostrar os marcadores para começo. The comlink app, and we're upgrading it to a brand new social app. É começo, né? Ter os marcadores dos aliados. For all of your friends and group gameplay. Now, this is the new and improved friends list. So you'll notice, sadly, one of our oldest friends that we all have is missing, though, and that's ATC. Sadly, our friendship has ended with ATC. What? I'll have no friends at all, then. So this is now just a dedicated space for your real friends. So you're now going to be able to see what those real friends are doing with richer presence information. So giving you better awareness of where your friends are, what they're doing, or if they're not on, when they were last seen. And then you'll also be able to reflect your own status. So you can let friends know if you're away, don't want to be disturbed. Diz que introduz as org, vai. Another key upgrade is synchronizing with Spectrum. Introduz grupo de orgs. Aí o jogo pode dar uma animada para as orgs. Invites to and from Spectrum even while you're offline. And throughout this presentation, any functionality that is shared between the game and the web and the launcher, we're aiming to synchronize across all. And speaking of synchronizing, when we have multiple characters, ali ó, add friend. A gente vai poder adicionar alguém por dentro do jogo. Meu Deus do céu. Some people are real socialites. I know, I've seen them. Revolução. They have a lot of friends. I'm talking multiple pages and pages of friends. What are we doing to help management of huge friends list? Nice humble brag, Ben. Well, in fact, we are giving you the ability to add notes to your friends list, so you can remember, hey, this is that cosplayer that I met at CitizenCon 2954. Or maybe it's JJ's super weird username. This is JJ. Já acabou o estoque já. You can add people to a favorites list, meaning that the people that you interact with most in the game are always going to be shown at the top of your friends list for your convenience. Additionally, we're moving the voice chat into the social app. And, well, why? Who are you going to call? That's the question. You're going to call your friends. You're going to call your party. So this is where it should live. Seem to have got a lot of UEC there as well, Ben. I swear to God, I didn't dupe any cargo. This is just my personal allowance. Yeah, sure. All right, so that's all cool for your Quero ver o lado direito. One thing that always happens when you meet people is that some of them aren't nice. Abusers, pad rammers, active griefers. Troquinho da feira dele, 4 bilhões. Currently, we can't do anything about that in the game. What are we doing to help the situation? So in addition to the friends list, we're also now going to have a block list. And we like to think of block people as reverse friends. They're just people that you really don't want to talk to anymore. So what we're trying to do is we're doing something called black holing them from communications. So you can't see them talk and they can't see you talk anymore. And not only for communications, whenever you see some of these other systems we're about to talk about where you can group up, we're going to make it harder for you to see each other as well. Now, we also have a much requested hostiles list for people who have made a real enemy of you as well. The KOS list is finally making its way in. Oh, yeah. You'll also be able to add notes here as well, just so you can remember that person I blocked 2 years ago, you remember why, because you're going to forget. And then for those situations where someone really wants to go the extra mile to be a super mega ass, you can report them to us, and we'll deal with them for you. All right, so now I have my friends list up to date. I can find my friends easily based on rich presence in real time, and I'm ready to go on an adventure. But for that, I need a party. The party is at the core of the social experience when you're heading into a mission, meeting with other players, or whether they're a friend or not. Our party system is very bare bones at the moment. It does have some cool features, but what are we planning to improve parties? Yeah, so as you said, viram ali, it tinha does have some aba da cool org. features like Agora que eu party vi. launching, the party markers, quantum syncing. It's No all good Mobigless stuff. aqui embaixo. But let's take a closer look at the new features of the party list. So, with server meshing, we are right now at a unique opportunity for us. So we already support large parties, but we want to do this well. We have been seeing what you do in the tech previews, and people have been partying up in hundreds. 100+ people in one ship? Come on. And that's all right.
we just want to make sure that we're adding better support for this, like search functionality, making it easy to find people in your party. Also, just like we did with the friends list, we're adding rich presence here as well. But for the party, you're going to want more real-time gameplay-related info, like if someone's downed or dead or maybe offline for some reason. A big thing, though, is the ship and seat breakdown. Olha lá, vai dar para saber onde cada pessoa está dentro da nave. Yeah, maybe that's worth a call. Quem que está em qual torreta ou em qual cadeira. Isso é legal, interessante. You will see all the vehicles that your party members are in, as well as the seat that they are in. This will give you great situational awareness and allows you to coordinate better than ever before. Isso vai ser It's legal para essentially a coordenação. mini fleet manager. Isso ele vai ser interessante. Okay. Oh. So there's going to be more improvements as well. So you're going to be able to control permission for invites. So only your leaders and assistant leaders can actually invite people. So it's no longer an absolute free-for-all. And we're adding an absolute MMO staple as well, which is the ready check. So as we add more and more challenging group gameplay, you're going to be able to coordinate a lot better. And while we're talking about group play, and maybe it's unwanted group play in this case, we're improving the quality of life for our streamers as well. So we'll no longer have a shard player list. We're going to be obscuring things like your on-screen name and location and so on, just so you're a bit harder to find while you are streaming. And that's the full friends and party tab. Pretty cool. It's a party for the eyes. It's a party for the eyes. Vai ter app só para org. Opa! All right, so the new Friends and Party place is really the one-stop shop to manage all your real-time Será que a interactions Desorg with other vai players ter or access your comms channel. That's cool, but as we vai navigate ter the verse, it's mínimo always de very difficult organização? to find people. We have a single channel. People are blasting, looking for groups. It's a bit awkward. Vamos poder se desorganizar dentro da With bigger aba shards, da org. I know I'm the bigger shards guy now, but we're going to have a lot more players in there. There must be a better way. Well, Ben, we have given this some thought. So, the second tab in the social app, introducing the Party Finder. So, the Party Finder, it's a dynamic system that's going to make it easy for you to find interesting and engaging gameplay. It's basically player-powered matchmaking. So, if you are looking for more players, just go in here, advertise your party, give it an informative name like Ben has done here. Space Combat Fun Times. And you could even set things like a specific contract that you want to play, or roles that you're looking to fill. Maybe you need gunners, engineers, pilots. Meat shields. Maybe that. Meat shields. You could also limit the number of members. You might want to do some, again, specific content. So you want to do with a set number of members in the party, or you might want a tight-knit group. That's something that I would like very much. Maybe you just don't want to split the contract rewards, right? So once you have that information, then it's time to list your party. And then people are going to be applying to join your group, which is kind of like a reverse invite. You're applying to the party, you're joining yourself, you're getting involved. You're the reverse guy today. I'm stuck in one gear. So you can then request, the people that are requesting, you can then look at their information and you decide on whether or not you want to accept or reject them, just so you can tailor your group to the kind of gameplay that you're trying to do. Then, on the other side, finding a party should be easy too. So all of those super cool things that Gabriel just mentioned, so like setting your group name, roles needed, party size, and so on, you're going to be able to use those as filters to find the right group. And this is all purely because we want you to find the kind of group gameplay that you want to engage in. And it's for all types of players. FPS combat, racing, beacons, roleplay, eating burgers at Whammers, finding cool vistas. It should always be easy to find action, things to do, and people to play with. So I can create a party from a couple friends. I can party launch into the game on the same shard. Then I can share my party with the Party Finder. And other people will want to join up. Now we're talking. But I'm curious, as we're going to get bigger shards, let's say that already, how will we improve communication? It's very much of a mess right now. Our chat's very bare bones. And voice comms, we never really know if they work.
Voice comms é raro de funcionar direito e às vezes só incomoda. E o chat também às vezes é bem zoado. A gente não sabe nem se funciona às vezes. We're also adding chat tabs. We're bringing back tabs. We're bringing them back from other games. And this means that you can set up customizable views. Filtered for any area of the game that you are importante ter isso ali, mas funcionar, porque a gente já teve e não funcionou, né? Então o problema da comunicação é que muitas vezes o que eles fizeram não funciona. I also got them to add the combat login. That's sweet. How kind of you. So, first off, as we can see here, we're making slash commands actually useful. So no longer just chicken dancing and flexing. It's going to be able to help you send messages to party, to proximity chats with say and /yell commands, as well as sending DMs to other players. What the hell, Ben? You said you were going to take Hey, you wanted a real example. Sure. So, another thing we're adding is that we're giving you the power to share information more easily via links. So first off, here we have contract links, taking you to the contract manager for that specific contract. Vai ter como linkar talvez os grupos também, não só missões. Also, we are adding star map links. Let's have a look at what that looks like. Massa. This means that you can click the link and it will take you to the exact location in the star map. Isso aí é legal. Isso aí. To group up. Né? Como direcionar o grupo para local, para objetivo. Links, and well, you'll see why you want to link items in our server Crafting Your Home presentation tomorrow. Lastly, we're adding player links to make it easy for you to connect your friends with one another, right? So while we're talking about comms, Sean just messaged us about Ford. Do you want to invite him to the materiais para sure criar Gabe. We do need an expert to discuss VoIP and FOIP anyway. So you guys give us some air, remember hot mics, and let's invite Sean, Master of Faces Tracy, to join the party. Crafting. Crafting. Putz. Quando que chega crafting? Hey, Ben. Hey. How you doing? I'm good. Hello, everyone. Good to see you all here. So, I've come up to talk a little bit about FOIP and VoIP. So, it's a bit of the communication channels beyond just text chat, right? All right, so FOIP and VoIP are our systems in-game. VoIP, Voice over Internet Protocol, and FOIP, which I termed way back in 2019, Face over Internet Protocol. So VoIP gives us spatialized audio where you can hear and be heard within the universe. Whether you've got a helmet on, you've got a different filter. If you're far away, you can hear that they're far away. But we added Face to that way back in 2019. So it's cool because you can place video calls, you can speak and see each other speak in the game, and you can take fun selfies like this. So again, I mentioned, it's back in 2019, so it's been in for a little while, but it hasn't really been updated so much since then. So the cool part about it, and I really got to mention, it's not a replacement for motion capture equipment. It's not a depth camera. It uses pretty much anybody's 2D-based web camera to track your face. So it can do great things, but it's got its limitations as well. What's kind of cool about it is that FOIP and VoIP are actually coupled. They're encoded and decoded together on the network super efficiently so that it's always in sync, and anybody that's worked on facial animation with audio data knows that sync is super important. So it's been used in expected ways and unexpected ways by the community. Let's have a look. This is Wallace Klim. Klim? What is it? Seems someone's on our case. One of our Ninetales facilities was sacked last night. Total loss. The bunker was destroyed. And 3, 2, 1, go. This isn't what they said it would be. The subject has crossed the perimeter. Most people don't associate ladies like us with salvage, do they, Shell? That's right, Mel.
In fact, we're the best in the whole system at salvage, aren't we, Mel? That's right, Shell. And you look like you get about a bit. I'll do it. You need a break. What? No, you're up there in what? Your underwear, just drinking hooch or something and just singing away? Isso que eu acho massa, cara. A comunidade é muito criativa, cara. And you're watching Redline, your source for adventurous stories throughout the verse. The name's Brad. Agent Davina Brad. Excuse me, Captain? I'm Aaron Baxter. We topped off yet, Aaron Baxter? Just about, sir. Good. I don't want to spend another second on it. Something we have in common, sir. Hey. Yeah. It was that day when I met Mr. President that my life changed for the better. Eat that apple. Apples. You were never supposed to know any of this, Detective. You were supposed to die at Safe Haven. Rachel. Rachel's dead. Hey man, I'm back again. You have any hats? Oh dude, I read the cap. What are you looking at, sir? Go away. O FOIP é maneiro, cara. So o FOIP, that was all content é made engraçado, by cara. the community, and I love it. I love it. I think it's awesome, bugs and all. But there's probably some improvements that we can make for that. So one of the big ones that we've made is head rotation tracking. It's actually something we were already doing to do head tracking in first person, but we never could move the head around on the actual character toda vez itself, que eu which ativo, we've been cara, able to do. põe aquela some cool selfie. stuff like range of Jared? É demais, cara. Jared? Yeah, Sean? Can we just, let's just do a fake video call. Can we do a fake video call? Oh, you know we can do a fake video call, Sean. All right, cool. So let's call one of my guys, Oliver Cook. He's been working on some new tracking updates. Hey, Sean, and a big hello to everybody at CitizenCon. How's it going? Hey, Ollie. It's great to see you. Everyone's having a great time. I see you're using FOIP. Where are you? Drive. That's correct. I'm sat here in the comfort of my own home, talking to you via the power of FOIP and my webcam. We've been working on FOIP recently, and we're starting to see some improvements to the quality of the tracking in-game. That sounds awesome. Can you tell everyone what you've done to improve it? Well, we started off by looking at what we originally had, and we realized that some mouth poses were really difficult to pull. So we focused on improving the range of motion of the mouth, which now looks like o this. lábio tá legal, tava dando... Hopefully, you can see there's more of a one-to-one relationship with what's going on in my webcam. And this has helped some of those problematic poses we were seeing before, one of which being a closed-lipped smile, which was quite difficult to achieve previously. We've also started to add in secondary motions that happen naturally when pulling combination face shapes, like squinting in the eyes when smiling or frowning. And when we combine these secondary motions with the wrinkle maps, it really goes to show just how much work has gone into these heads. Let's see how many wrinkle maps we can trigger, huh? Ficou legal, ficou legal. And finally, one other thing we noticed was the tracking quality could be quite noisy in environments where the lighting is less than ideal. So to combat this, we've introduced tracking stabilization, which helps to reduce the amount of noise we get from the webcam. We're seeing positive results in low light conditions, but we're also seeing a small quality boost in optimal lighting conditions. The result is a more expressive and stable face, which is great for using in-game or making videos in the verse. And we still have a little ways to go with FOIP, but the future is bright for this feature, and we can't wait to see what wonderful things you use it for in the verse. So I see you in the character creator. Let's change how you look. Yeah, let's do it. Let's change up my appearance here a little bit and see what we can make. The super cool thing about the character customizer is that it continues to track my face even when editing. And this is great if you want to see what it will look like on your character before you commit to your appearance. Legal, legal. Let's start off by changing my hairstyle, shall we? We have a bunch of cool hairstyles to pick from.
And I used to have pretty long hair back then. Esse problema, tem So let's try muito and find probleminha, né? something longer É que than I é currently muitas coisas amarrando Okay, that's o... wild. que amarram no Not jogo, né? quite what I'm Muitas looking coisas, for, but muitas what else do we have? possibilidades diferentes, né? Dreadlocks. Super cool. Not Aí, what I'm after, quando uma though. quebra, Let's outra see quebra um here. pouquinho, outra quebra mais um pouquinho, outra there tem we go. probleminha Much aqui, better. outra ali, daí vai The fun thing acumulando. here is with the head tracking, it's Mas much as easier to rotate possibilidades around do and jogo quickly see what I'm going to look like. são Let's stick grandes. with that for now. That looks good to me. We can do the same for anything else in the customizer, but I'm going to go ahead and remove my beard here, because I want to show you that VoIP still works when changing the structure and characteristics of my actual face. We have a lot of heads in our customizer, and I'm just going to cycle through a few of them here to show you that whatever we choose, we're still tracking and we're good to go. We can even start to manipulate individual aspects of the face, with no detriment to the mapping onto the head. VoIP won't break when you combine these heads together. So if you just want to tweak a small aspect of your character, or take on the likeness of one of the heads included, you can do so, and test out exactly how the tracking is going to look based on your face movements in the webcam. You can now see I'm someone totally different, and we're having no troubles tracking. And if I don't like what I've picked, I can always just randomize here, which I think is a great way of not only showing the countless combinations of heads that we O can random make, é sempre but also that uma... VoIP will continue to work with anything that we throw at it. O random sempre é uma surpresinha, né? É sempre uma... I think I'm looking pretty good here, linda. Sean. What do you think? Yeah, Sempre traz good. umas combinações. I think it's pretty unique to Star Top. Citizen. Thanks a lot for showing it. Anytime. And I hope everybody has an awesome sitcom. Ontem o teste começou bem e rapidinho se tornou caótico durante o teste do Evocate. Mas a gente conseguiu fazer o salto e a gente conseguiu visitar alguns planetas, né? Alguns pontos de interesse na superfície de alguns planetas em Pyro. Mas o salto foi massa demais. O salto é muito legal. We've heard you, we know, we've tried it, and it sometimes works and sometimes doesn't work. So what we're going to be doing is we're going to be updating the voice service and a total overhaul of the voice server. This is actually important, and we need to do this anyways, because we have to update the voice infrastructure for the much larger shards that are coming. So this is going to improve reliability and the voice quality. So one of the biggest things that we're going to be doing for you guys is to make sure that you have feedback in the game for when this is working and when this is not working. When you're transmitting, when you're receiving, you really have to know. So whether that's picture-in-picture, whether that's an icon telling you you're transmitting, these are all going to be things that we're adding as we go forward with these features. Cool. A transmissão de áudio. What? Am I done? Should we get Gabe back on? Yeah, let's get Gabe back in here. Hey. Okay, there's room for 4. Yeah. There's a lot of people on stage now. It's a bit crowded, right? Can we crowded? kick Sean? Com força no Yeah, live. we O can. live tá pegando fogo, né? Certainly do it. Bye, Sean. Bye, Sean. All right, now we've made some friends, we've joined parties, and we even kicked some Por people. enquanto a gente teve That's duas super great. a gente tá na segunda But what if grande you're new to the apresentação, né? A game? primeira foi do Gênesis, foi legal. Ben, behind you. A parte do clima eu achei bem interessante. The guide E a parte system. da So we've introduced the guide system on the web a while ago, and this allowed Das new players estações and experienced do ano. players to match up, basically for a new player to get training and learning the ropes. Wait, are we bringing it in the game? Yeah, of course we are. guias básicos. Tem que ver se vai funcionar, né? Porque os tutorial lá eu acho que não estão funcionando quase nada, né? And it's very important for a game as large and as complex as Star Citizen is. And while we're improving how we teach you the game, it's irreplaceable to have another player by your side showing you the ropes. So we want to keep the guide types from the website, because there's already a lot of good ones there. And they already cover a very wide variety of gameplay. And as we add more game systems, more guide types are going to get added too. And base building's a great example of that, which is a little teaser there for tomorrow. No teaser, you're tease. Oh yeah. But now, how do you become a guide? So now there's going to be a list of requirements that you've got to meet.
And this list will require you doing content like contracts, beacons, or many other things as well. And ultimately, once you've checked that list, you can then opt in to become a guide. And really, we've done this because we wanted becoming a guide to really mean something, both to yourself, to other players, so they can rely on your experience. But why become a guide? A primeira apresentação de amanhã é o foco é bases. Base, construção de base. A lot of you already are. But while I don't have time to get into specifics today, naves que vão construir as bases. There are going to be rewards available for those of you that do put the effort in. Because we like to get paid. You do like to get paid. Eu acho que o esquadrão é hoje. We want you to want to help. No finalzinho da apresentação de hoje. So I've been doing a lot of guide stuff, and I've reached a guide level in a field that I like doing tons of content on. Or I'm a new player and I need training in a key area. How does this all tie together? Let me answer my own question. It ties into beacons, trust, and rating systems. Or as we say internally, beacons, but actually good. Então, né? Porque a gente tinha isso, mas não funcionava direito, né? Aliás, não funcionava nada. So beacons have been in the game for a while, but we are juicing them up. Tem que amarrar com as missões, né? How we're juicing them up. So first off, tying into the guide stuff, we're adding a new type of beacon. So guide beacons. It means that if you are a guide, you'll be able to respond to them. If you need a guide, you broadcast them. And if you need a guide, you can be certain that whoever responds to them knows their stuff. So this is obviously good for new players needing to learn the game. But even seasoned players like yourselves, you're going to have a great use for this because there's always something new to learn in the verse. So you just post your question, you broadcast it out, the guides get alerted, they can accept it, contact you, and once you have the information you need, you take the beacon down, get out there, and use your newfound knowledge. So obviously there's many different types of guide beacons here, but we're also adding more categories to service beacons. Now all this beacon stuff sounds fine, but let's be honest. I have a friend, not me, but every time they use a beacon, they get ganked. How are we going to do that? What are we going to do to make sure that whoever is answering my call for help is trustworthy? Are you sure that's your friend and not you? Yeah, okay. So we've got a few ways of tackling this, and one of them is actually subsidizing the beacons. So guilds contribute rewards to the payouts on service beacons, and we'll get to guilds shortly. But that could be money, reputation, or potentially other rewards as well. O cara because we like provavelmente getting vai ter que ter alguma reputação. And ultimately, that keeps the cost down for the people that need help, but rewards the people that are helping. And this actually finally makes it viable to do beacons for whatever profession you like to do. Nesse caso é o cara pedindo ajuda, né? Refuelers, o cara pedindo ajuda, ele paga 5, a guild paga 15. But if you misbehave and you fail the beacon, there's no payout for you. So that's one incentive. The other is that we're adding a proficiency rating. Responders can earn that rating by successfully completing service beacons. You go from bronze up to gold, which indicates your level of experience and success, and only the top few will be able to earn platinum status, which essentially puts you on a leaderboard and marks you as one of the best playing in your region. So when broadcasting, responders offer to help, and you'll see their rating. Then you'll get to pick who you want to help you out. Then let's say you're not very good, or you like to misbehave a lot. Failing a beacon will result in losing rating, and then repeat offenders will enter the red zone. The bald zone. And then only really desperate people are going to take you on. We're making the system much more robust to the point of automatically determining success or failure. So we're putting a lot of focus on making the system difficult to exploit as well, in the many different ways that it can be right now. Exploit so criminal types, pode rolar mesmo. Like you, Benoit, will have to get much more creative. So yeah, that's all great from the beacon broadcaster's perspective, right? Pretty cool stuff. Isso aí já era problema antes também. They're not the only ones getting ganked. The beacon responders, they're also in a bad position. So what are we doing for the beacon responders? Well, we want to give you some idea of the risk you're putting yourself into by responding to the beacon. So we're adding trust rating. So if we look at this person who's looking for some help to repair here, well, you can see their last 5 recent beacons that they've broadcasted. They have 2 neutral ones
something's gone wrong, but it wasn't necessarily bad or illegal. Then they have a red one. That's bad. They have been up to something. But they have also been successful with 2 beacons. So, well, at least you can assess the situation before going into it. It ensures your safety when doing a good deed. And yeah, I think that's it for beacons. So, well, we've got AJ? one more big thing I guess we need to talk about, right? Which we're really excited for. Oh, yeah. Look at that. That is exciting. I like this one. Did someone mess with the slides? In Sweden, we call this a double barrel. Well, it's not As time for lunch portas just yet, terem, so terem we'd like to função, talk né? about É verdade. É verdade. player organization. That's all right. It sounds like we've got a few people in orgs in the house today. But Benoit, you talked about this a while ago, right? It's been 84 years. Meu mouse bem no meio aqui. So I was originally asked to outline the Orgs. original ideas behind how organizations would work in the very early days of the project. A younger Ben, big ideas, same ideas, now action. You have no idea how happy I am that we're finally tackling this task and this design in the game to truly give you all the tools you need to make your empire in SC. There are more than 70,000 organizations registered on the RSI website. Imagina quanta gente não ia se beneficiar pela organização das orgs dentro do jogo, né? Of decent size, and then test. Ridiculous. Too big. But all of those have custom identities, logos, charter. The amount of creative and high-quality content you guys have always produced has always amazed us and inspired us. Those orgs range from a small group of friends with just the name to large companies spanning a large amount of players with the intent to share wealth, missions, and campaigns together. Now we want to make those orgs matter in the game. Should you choose to join or create an organization, we want this social aspect to be part of your progression. né, Sérgio? But don't let me spoil it. Let's get a real designer to cover this stuff. JJ, you are a self-proclaimed big MMO player yourself, so why don't you give us the details? I didn't realize I went around self-proclaiming so much, but thank you. But Que as organizações, an no MMO nosso player, I caso, caos. understand that different terminology is used in a lot of different Caos. games, so I just wanted to very quickly go over how we're using it in Star Citizen. So orgs, as many of you know, the players coming together to achieve a goal, whatever you want your goals to be. We give you the framework and you set it up and drive it forward. And we were going to shout a few of them out, but I was actually told we couldn't play favorites, so we actually made our own. So we've got the Fellowship of JJ and the Baltzfall Buccaneers. Those What? guys. You guys made your own orgs? Yeah, we kind of left you out. Sorry about that, James. We also have NPC factions, and they're already in the game. And you can earn all those reputation with them. Now contracts and doing nice things will earn you rep. And killing and stealing and all of that horrible stuff you love, Ben, that will lose you rep. Ling and Redwind and the ones that you can see on there are just a few examples, and there's going to be a lot more to come going forward. Now, there are also guilds, like the Interstellar Transport Guild. And these are essentially collections of several factions, and we're putting them in a position to be more prevalent. What? You're saying there's something bigger than factions? Oh, yeah. So they're going to be something you interact with a lot, and they essentially handle contracts for the factions. But you will earn rep with both Com still, certeza, tudo but as the bigger entity, planejado, the guild tudo, will be much more important. tudo And you'll scriptado. find out a lot more about Tudo guilds scriptado, tomorrow tudo at the start of no- my nos- destination presentation at the end of tomorrow. Again, a Tudo em linha. But now we can dive into some of our new org systems. Yes. Let's start with the basics. I want to find or I want to recruit for an org. Yeah, so welcome to the new app for everything orgs. Vamos lá. Vamos lá. Jeez. With the mask. So, orgs can be big and complex, and as we said, some of them have thousands of members. So when we designed the app, well, we made sure that we took this into account, but it's also something that we can expand on moving forward. So, let's have a look at it.
Now, I'd like to point out that the Fellowship of JJ, like every designer-based org, is really focused on things like progression gameplay and mission and crafting and leveling up. Finalmente, But my né? bolts Tinha fault que ter um Buccaneers, lugar no, para they're the orgs real aqui deal. dentro do, Now, we don't dentro do do any jogo, of that né? stuff. Now, we're in it for profit, interdiction lines, shipboarding action. We get all that sweet cargo for free. For free? That sounds pretty illegal, Ben. I don't know what you're talking about. What's in those crates? Slam! Anyway, it sounds like you guys might be interested in joining some big orgs. Well, I prefer something smaller. So I think it's fair to say that we like playing in different ways and will want to join different orgs. The recruitment tab is the place to find them. So we're giving you the tools to promote your org to potential members in order to give a best first impression to them. I've just noticed that, Ben. You might want to have a word with Rich. It looks like... What? Like he doesn't want you. No way. I'll have to speak with him. Anyway, yes. So we're adding filters for when you're basically trying to find a home. And we want to cater to all types of players, because we're a massive game, right? And orgs are combining tons of different gameplay in tons of different ways. So you can search by name if there's an infamous org you've encountered out there in the verse or online. You can search by size. Essa é a parte de encontrar uma org, né? Uma coisa assim, vamos ver a parte de organizar a org, digamos assim, né? De você manejar a tua org dentro do jogo. Vai ser interessante ter isso também. Or maybe you like events like the Daymar Rally. Safe? Eu acho que já tem, Rafael, alguns pacotes em promoção. Eu acho que já tem algumas coisas em promoção ali na loja. What's that got to do with the presentation? Era para ter alguns hotfix caindo aleatório, para tentar corrigir os problemas do live, mas eu não sei se vai cair alguma atualização maior, acho que não. I can still do that, right? Oh yeah. So we're keeping it supported. And acho que vai cair mais só hotfix. We're going one bigger. Se so cair, we're giving you an additional one to join when we actually bring it into the game too. And we wanted to keep it because we've all played games where it's far too limited. Like one org per character just isn't enough for a game this size. Yeah, and here you get an idea of what the full screen will look like. It's going to be your one-stop shop for joining or finding players for your org. So let's have a look at the core functions and features to look forward to in the rest of the app. This is the summary tab. On here, you can select one of your orgs that you're in on the left-hand side, and you'll see, well, a summary, a lot of at-a-glance information. So we'll introduce some of these one at a time. So first off, announcements and org information. Simple stuff. You use them how you want to. Also, we're adding an events log. So in here, you'll get a summary of important events within the org and changes to org status or settings. In short, these things, well, it's a big verse, and it's easy to miss cool things that happen in your org. And these features will help you stay on top of the day-to-day life of being an org member. Okay, we're also adding an events calendar. So, massa! Isso daqui, essa daí é legal, hein? Aí gostei. A gente vai poder se organizar um pouquinho mesmo, será? Nessa desorg, deixar o dia pelo menos organizado para o dia da bagunça. It's tough to get everyone on at the same time, right? So use this for your Convoy Tuesdays, Casual Fridays, holding hands in Horizon Saturdays, whatever you want. Getting crushed by the Buccaneers on Monday. That's Gabriel's favorite. It is my favorite. Remember that it is our intent that all the features we're looking at here are available on Spectrum as well, allowing you to access this info even if you're not in the game. This applies to parties, comms, friends, and all other functions. So, I can join multiple orgs, like the Buccaneers, the Corvette Club, or the Slam Truckers. But how will others see me in the verse if I have multiple choices? Surely I need to pick a banner. So that's covered by something new called representing. And it's actually quite similar to the existing affiliation main status system on the website. So if you're into multiple orgs, you choose which one you want to represent, but you can only represent one at a time. Now, there are ongoing benefits for being in orgs, which we'll get to in a minute, but choosing who you represent asks which one you want to benefit from at any given time.
But why? Well, we wanted to support players who like to play with different groups of friends. But we didn't want players who are just in one to be at a major disadvantage to those that are in the full 6. Because really, joining multiple orgs should be your choice and not feel like it's a necessity. And there's no need for you to switch which org you're representing to see things like this Moby screen or org chat. But we want to put limitations on how often you can switch to avoid exploiting the systems. And we don't want to punish anyone who's, playing by the rules. And a big part of representing is visualizing it in-world. We want you to be able to fly your banner for your org. So we're adding another MMO staple to the game. Tags. Tags precisa, beleza. Mas podia ter jeito de a gente personalizar o logo na nave, já pensou? É sonhar demais, né? A gente tá delirando. While you're representing. So you can easily see who is in which org at a glance. So we'll have it in chats, in world, and if you're not interested in this stuff, you have the option to turn it off as well. How novel! We'll be Não, able mas to em cima da identify pintura. people around Põe a us. tua pintura favorita e põe só o logo em cima. JJ, I'm curious. You mentioned guilds before, and I'm guessing they fit into this somehow. Yes, so you may have spotted a few references on the UI to alignment earlier, but what is it? So, it's your opportunity to form a relationship between org and in-game guild. Now, just as you in personal rep with the guilds, you can with your org now as well. So your org leaders pick which one you want to align with, and while representing, org members doing specific action, like contracts with them, will increase the org's alignment with the guild. But which guild should you pick? So all of our guilds are going to have a specific theme and associated gameplay. And you can basically pick the one that matches your theme or benefits your org the most. So a combat-focused org, like the Fellowship, might want to align with themselves with the Mercenary Guild. Or one that enjoys making cash through trading and hauling, they'd probably want to align with the Interstellar Transport Guild. Yeah, so how do these benefits work? Well, as your alignment with a guild, as it raises, you both unlock new benefits from that guild, as well as improve your previously unlocked benefits. So, for example, if I align my Rapaz, org tu chegou with the literalmente Academy na hora of que eu Science apertei o botão pra we fechar, cara. might get Putz, research speed sacanagem. improvements. As my org performs contracts for this guild, alignment raises, and that speed benefit gets better. And needless to say, other guilds will have other types of benefits. Finally, on guild alignment, então tava you aproveitando. are not Então locked in tá forever. certo. You can switch at any time. However, that will put your alignment back at 0. So it's a big choice. So every member gets full benefits. Well, not necessarily. We're also introducing loyalty. So it's similar to the org's alignment with a guild, but this represents your relationship to the org you're in. Anything you do that benefits the org while you are representing it will gain you loyalty with them. So for example, you could be doing missions for the org-aligned guild, or you could be depositing money and materials into org storage. Org storage? Another org tease. storage, org bank. Ultimately, we wanted to encourage long-term membership because we don't think you should just be able to join a well-established org and then just get everything instantly for no effort. So to put it simply, having low loyalty limits what you gain from the org's alignment benefits, and having high loyalty gives you O full pessoal access. das org grande deve estar We also adorando isso wanted aqui, org né? leadership to be able to Agora, manage quando current chega, loyalty né? Quando and use it chega. as a tool to reward appropriately with things like ranks and permissions. And then loyalty resets to 0 when you leave an org, so there's some incentive for sticking around. Wait, does that mean I lose my loyalty if I change my representation away? No, so not representing puts your contributions or ongoing benefits on hold. So when you start representing again, you essentially just pick up where you left off. But what if I leave the org? It's not very loyal, so it resets. Right. Well, so, you know, in my org, my Buccaneers, they're mostly scoundrels, and so they tend to join and leave, and, you know, it's not very loyal in general. Larger orgs, they tend to be a pain to manage, though.
with the flow of joiners and leavers, do we have any tools to help managers like me? Well, let's have a look at the Members tab. So this is less complex than the previous tabs, but it's equally important. This is where you see the community of your org and your place in it. So in here, you'll be able to manage members, you can leave notes, and see the ranks of members. And as we did with the friends list and the party list, we're adding rich presence in here as well. This is the rank panel. It gives you a clear indication where you sit within the community. And you'll see permissions on here, but that's something that we'll delve more into at a later date. For now, I'll just say that the leader might be able to determine permissions for each rank, and well, it could be things like inviting new members or accessing org storage. Stop teasing us with org storage, God! Come on. So, all right, so orgs form and friendship and animosities build up. Maybe my Buccaneers and the Fellowship of JJ don't really see eye to eye most of the time. Would be great for this to translate in game, wouldn't it? It would, wouldn't it? Opa, briga de org. Briga de org. It's a good job we got it covered, which is with our new alliances and rivalry system. So you're going to have the ability to create alliances and go to war. And there are many reasons to make friends. You might want to have trading partners, or you might want to group up for protection if you're playing somewhere like Pyro. And at the same time, there are probably going to be many reasons why you won't get along. Maybe an org keeps attacking or stealing from you. Alliances forming are an agreement between two org leaders, and it has to be mutual. You can't force someone to be friends. Unlike real life. Teve já a apresentação inicial, foi sobre o Gênesis, falou de criação de conteúdo, geração de conteúdo de planetas, estruturas, vilarejos e climático, eventos climáticos. Foi bem legal. E agora a gente está na parte social. However, you could reach a mutual agreement to make a truce, putting you back at neutral. And there's no real benefit to having rivals, so we want to make them easy to identify. That's why alliances and rivalries tie directly into hostility indicators. So just like now, you'll be able to see neutral contacts in white and party members show up in blue, whereas your org wingman will come in a dark green and your allied orgs in a paler green. Your rivals will show up in red. Or people in your kill list. The kill list. People on your kill list that we mentioned before will also show up in red o kill list or também, né? Orange. If you're not, well, they're not legal to attack. That's the go straight to jail card if you kill them here. So we'll be adding accessibility options for this stuff as well, to make sure that everybody can benefit from these updates. Muito bem. Quando? Soon. A gente já sabe a resposta. That's everything for orgs today, but it's just the tip of the social iceberg. And we didn't have time to show you everything, but there's lots more to show in the future. And we're super excited because we finally get to deliver it. Yeah. Now, what have we learned? We're upgrading Star Citizen social tools to MMO size. With a new social app in the MobiGlass, proper tools to manage parties with rich presence, ready check, and ship information. Richer chat with the niceties normally present in every game. A new party finder. O chat, a ideia do chat é legal, a ideia dos beacon é legal, só que a gente já teve isso dali e não funcionou, né? O negócio é que tem que fazer uma vez e funcionar. We're obviously with a new orgs app, but also alignment. So you align your org with a guild and get benefits for your members, representations, which identifies you in the verse and gives you benefits, and loyalty to your orgs. Inventário, isso ali no final tá muito cru ainda, né? Eu acho. Now, we're going to leave you with a short video to end on because we couldn't show everything we're working on. É sempre conceito, sempre o que eles estão querendo chegar, né? Two powerhouse orgs came together as one. And my org, right?
Yeah, it's a little teaser for tomorrow's crafting your home presentation and what you can build together as an org, and teasing something else coming in the future. Have a great CitizenCon, guys. See you there. See ya. Muito bem. Criar a org, construir a org, manter a org. Melhorias no FOIP. O logo na armadura, o logo da org nas naves, olha lá, ó, que eu falei que podia ter. Isso aí eles estão só provocando, mas tinha que ter lá, viu? Precisa identificação visual da org na tua nave. Sometimes it's just the simple things, isn't it? Exatamente isso. Só os logos às vezes já All right, so we're at our midway point of day one, guys. We're going to take about a 45-minute to 60-minute break, depending on some technical stuff that we're going to figure out backstage. This is your chance to go get some food, go to the bathroom, stretch your hammies, whatever you entertain yourself for the next 45 minutes. But come right back. We're coming back with the cosplay contest. Pois então, and then two porque a minha habilidade aqui de design gráfico é limitada a esse nível aqui, ó. Thanks for watching, guys. We'll see you in about an hour. Ai, meu Deus do céu. Ai. Beleza. Turminha, eu vou aproveitar aqui, ó. Eu já volto. Eu vou buscar um pouquinho de água e dar uma pequena alongada. Eu tô desde as 5 da manhã parado aqui nessa mesa aqui, olhando para um lado para o outro. Eu já vou, já tô de volta. E aí a gente conversa sobre os painéis que a gente assistiu agora. A gente dá uma revisada no que eles mostraram. A gente revê tudo que a gente achou de interessante dessas primeiras apresentações que eles fizeram agora os 2 painéis do primeiro dia. Beleza? Só um minutinho. Nesse meio tempo, turminha que chegou, que quiser participar do sorteio do Venha Tracker, a gente está fazendo sorteio hoje e amanhã, no período de participação, para amanhã o sorteio, né? Então entrem no Discord, tem a aba de sorteio lá, cliquem no íconezinho de festinha para participar do sorteio. Então, já volto, só um minutinho.
Bora lá, turminha. Rapaziada, olha, o primeiro painel eu achei super interessante, a parte do Gênesis ali. A ideia de criar, eles vão precisar desses mecanismos de criar as regiões, né? Criar os assentamentos, criar as situações ali ao redor dos planetas de forma mais dinâmica, né? Porque a ideia é criar muitos sistemas, então trazer isso para uma escala tão grande é um desafio gigantesco, né? Então, tomara que eles deem conta com esse Gênesis. A parte de estações ali da geografia, do dinamismo de criar a flora, ficou legal. Eu achei super interessante a gente ter a ideia das estações do ano, né? E eu só achei que eles podiam ter colocado ali, não sei se não tinha como amarrar a economia junto com aquele dinamismo todo de criar os assentamentos, as bases, as estruturas ali, né? Rapaz. Pois é, o Sérvio é o mestre da org, da nossa desorg, né, Sérvio? Vamos colocar isso aí em andamento, vamos... Se chegar mesmo esse negócio logo, seria da hora, né? Ter uma forma de organizar a nossa desorg dentro do Star Citizen, seria maneiro demais. Vamos lá, vamos dar uma revisadinha então no primeiro painel. Vamos dar uma olhadinha no que eles fizeram lá, mostraram no primeiro painel. Para quem não pegou, o primeiro painel foi o Gênesis. O Gênesis é basicamente o motor que eles vão... a forma que eles vão fazer de criar biomas variados, estruturas geográficas mais dinâmicas, né, mais interessantes. A primeira fase, pelo menos, é essa. A segunda fase, a ideia é transportar essa geração mais dinâmica de locais para as estruturas de fundações. Cadê? Que a parte das floras, os biomas mais diferenciados. Né? Que mais aqui? Na segunda fase, eles abordam daí os pontos de interesse, né? Os vilarejos, com múltiplos pontos ao redor, né? E escalonando isso para novos patamares, para povoar o planeta como um todo, né? Não só um pontinho de interesse lá no meio do nada perdido. Show de bola, show de bola. Tem como fazer assinatura no Star Citizen? Tem, eles têm no site deles, eles têm, acho que 2 tipos de assinatura lá. Eu não sei como é que funciona, eu não sei se vale a pena, qual que é os benefícios do subscription deles. Eu sei que em algum dos níveis, não sei se é os dois, quem faz subscribe lá no Star Citizen tem acesso a algumas naves diferentes uma vez por mês, eu acho, uma nave diferente por mês, uma coisa assim. Então, eu acho que também tem daí desconto em algumas coisas dentro da loja e tal, mas aí eu não conheço como é que funciona a parte de assinatura do Star Citizen.
Essa parte aqui eu achei bem legal. Isso aqui eu achei que é bem... Vai ser bem interessante a gente... pro gameplay, porque vai ser mais natural, né? Você ter assentamentos e coisas relacionadas ao assentamento ao redor. Não é aquele assentamento perdidão lá no meio do nada, sem nenhuma estrutura ao redor, sem nenhuma consideração com o meio que ele está inserido, né? O que eu achei só que faltou uma forma de amarrar isso com a economia do planeta, né? Um planeta ter uma economia dinâmica em relação a esses as escolhas desses assentamentos. É um assentamento de mineração, ele vai precisar de recursos de um assentamento, um povoado de fazendas, e daí o outro é um militar, vai precisar de pessoas e tal. Mas eu achei essa parte bem interessante, mas eu achei que faltou a parte de amarrar isso com a economia. Mas tá longe. A conclusão é que, ou seja, tá longe. Ainda tá longe. Ai, isso dói um pouquinho. Mas é a pira da CitizenCon, né? É justamente mostrar para onde eles estão caminhando. Para onde eles estão indo. Sum. Ai. O Aircool atualizou para o painel das energias da nave. Show de bola. A gente vai precisar reaprender a usar esse painel de energia lá no live, né? O 3.24.2 trouxe algumas mudanças boas e algumas complicadas mudanças para o sistema de energia. Mas com mais informação sempre ajuda um pouquinho mais a situação do negócio. Essa primeira parte do Gênesis, aí aqui avança nessa parte das estruturas, né, do dinamismo dos NPCs ao redor das novas construções e tal. Eu achei bem interessante, mas isso aqui é difícil mesmo, fazer os NPC fazer as escolhas corretas, né, de como interagir com a situação. Isso aqui é complicado mesmo. Ainda mais isso tudo sendo regido pelo servidor, né? Todo servidor tem que controlar todas essas situações, é uma coisa complicada. Para isso a gente vai precisar do server meshing correndo livre, leve, solto, né? E a gente sabe que ainda tem muito problema. Imagina para uma escala dessa, onde vai ser vários sistemas conectados, vários locais novos e diferentes uns dos outros. Isso aqui vai estressar bastante os servidores, então vai ter que ter um server meshing bem dinâmico, bem funcional, para isso daqui funcionar na prática, né? Na hora do pega mesmo, em todos os lugares. Imagina um grupo de jogador fazendo isso, invadindo um bunker aqui nesse servidor, e do outro lado do servidor, em outro local, tem uma org invadindo outra org. Então, tudo isso respondendo com fidelidade, como deveria acontecer, vai ser difícil de alcançar. Mas é um lugar interessante para se chegar, né? Um lugar interessante para se alcançar. Parcelado, eu acho que tem pelo PicPay isso? Eu acho que tem no banco, eu acho que também dá para parcelar lá dentro pelo pagamento, mas eu não sei como é. Quando eu comprei muito, já faz muito tempo, eu nem lembro mais se tinha alguma outra forma de comprar. E a cereja no bolo aqui da parte do Gênesis foi a tempestade, né? A tempestade foi show. Aqui passou do áudio. O áudio, ok. O áudio eu achei meio simples ainda demais. Mas a parte
da tempestade aqui foi maneiro. Now we start seeing the new cloud shading model come into play. We are seeing enhanced occlusion beneath the cover, emphasizing the sunbeams how it interact with the clouds, and seeing the light shafts peer through the layers. Elevadores corrigidos, Thales. Meu Deus do céu, esse é o inimigo máximo do Star Citizen. Ontem mesmo, quanto que a gente não ficou travado só por causa dos elevadores, né? We authored static cloud shapes, but no longer. We didn't manually place a volume here. Its presence has been informed by Genesis data. Oh, and it's not just a cloud volume. It's a weather front. Now we're trying to see the wind picking up. Terrain and rocks are getting wet. Vegetation, grass, and the overall environment are responding to the weather. The system is changing the world around us. We can see puddles being formed dynamically in the dirt, properly responding to light, reflections, and raindrops. O cara vinha com o roverzinho, atolar o rover aqui nas poças. I can feel the danger. I think we should let this play out in the game. Pra nós a conversão do dólar é cruel. Do nosso lado aqui, a conversão do dólar morde. Tem mais 3 painéis. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha se o horário de término ali, mas a gente tem o cronograma. Muito bonitos os efeitos que eu vou desativar. Pra máquina não pegar fogo, né? A Aurorinha corajosa foi na tempestade. Foi brincar de passear na tempestade, né? Não deu muito boa pra ela. No vídeo essas garrafinhas estão indo com o vento, né? No live isso aqui vai ser esses tamborzinhos vão estar voando e voltando. Na nossa cara, a gente tentando passar por um lugar e o negócio indo para um lado pro outro e voltando, né? Ai, meu Deus do céu, vai ser uma armadilha, isso sim. Não, a cena, eles sabem fazer aí cena cinematográfica. Isso aí, né? A gente sabe, né? Os caras sabem trabalhar dar uma... colocar a vibe certa aqui. Jogar. Tem que ter olho nas costas, cara. Vai estar assim. Não, agora. 3, 2, 1, vai, passa. Leva uma caixa na cara. Cadê o limpador de para-brisa, né? Ó, aqui eles não colocaram o efeito da chuva tão forte na cabine, né? Porque quando a gente tá no jogo, a gente não enxerga quase nada do outro lado, às vezes com a água lá fora. Não, eles deram uma aliviada na... Olha lá a nave ficando no vermelho. A Zeus também levou uma ali só que ela tancou, né?
Ah, vidro com tratamento especial. É os lasers pra vaporizar as gotas de água que encosta no vidro. Man, that's what we call the Falco maneuver to get out of there. Ali, please break this down for us. What did we just see? Essa cena foi muito da hora, foi bem interessante. E a gameplay ali, que isso impacta também é legal, né? Isso dali eles poderiam fazer essas tempestades acontecer numa região, né? O que inviabilizaria o voo ou dificultaria muito o voo, o que daria mais gameplay para solo, né? Para você fazer uma aproximação via terra, né? Isso eu acho que é uma porta para outras gameplays. No live lá, a turma o live tá basicamente injogável, tá basicamente travadaço, né? O patchzinho caiu, mas tem muita gente tentando de certo logar, deve estar extremamente estressado o servidor. Provavelmente vai ser super difícil de conseguir fazer algum gameplay no final de semana aqui. O jogo ainda precisa muito de otimização, né, para o visual, porque a gente tem muito problema de performance para o jogo, mesmo quando os servidores estão rodando, né, nas ocasiões que o servidor está bem, mas a gente ainda precisa de muita otimização, né. Mas a ideia é boa, a ideia é legal. Serve, tu tá só mexendo nas naves. É uma alternativa mesmo, porque eu acho que sair mesmo do hangar deve estar complicadíssimo lá pra turma. Tomando 30k direto, né? O pessoal tá reportando bastante problema no live. We've seen how populations of AI and NPCs inhabiting locations dynamically adapt their understanding of the environment without custom markup by developers, allowing the creation of more playable spaces. Tá bem, é legal, tá maneiro. O que foi mostrado é legal, só que a gente também sabe, né? Também não adianta querer criar a expectativa de que isso vai chegar cedo, né? A gente sabe que isso aqui é tudo para futuro longe, né? Então temos que ir com moderação. A parte das orgs, eu achei que aparentemente tá um pouco mais próximo, mas a parte das orgs ali eu achei que talvez a gente veja mais cedo, mas ainda assim eu não vejo acontecendo nos próximos patches também, né? Essa parte das ordens ali do chat ali, eu acho que poderia chegar mais cedo, né? Pode aparecer, cair mais cedo. Agora a parte do server mesh, né? Aqui eles abordam, né? Aqui no início da apresentação aqui da parte da vida social, né? Eles falam aqui, né? A gente precisa do server mesh funcional. Isso daqui é o grande amarra do jogo. Porque a gente precisa conectar vários jogadores juntos. E servidores com 100 que ainda ficam estrangulados, já mostra o quão longe está de chegar nesse nível, né? Onde a gente vai poder conectar milhares de jogadores juntos num universo mais coeso. Até porque, assim, se a gente fala tanto de base, vai ser legal ter base, vai ser legal ter orgs, vai ser legal ter locais únicos desses aqui, não adianta a gente ter a nossa base num servidor e no outro outro servidor não tem mais, né? Então, imagina, pra gente ter base funcionando, né, o sistema de estruturas, a gente ter um local próprio,
tem que estar muito redondo, essa outra parte de comunicação, essa parte das orgs, isso aqui tem que estar tudo já prontinho, já tem que estar de boa. Né? O server mesh tem que estar, não é mais não pode mais ser um problema. We are not a role players versus mechanics focused game, or dare I say we are not a PvE versus PvP game. We are all of those things. We strive to build a social environment in the game that is É um jogo que ainda vai levar muito tempo em desenvolvimento, a gente sabe, mesmo quando ele chegar no 1.0, né? Mesmo quando ele estiver na parte do 1.0, a gente vai ter coisa chegando ainda. Vai ter desenvolvimento sendo feito. O efeito da visual ali das nuvens, talvez a gente até veja mais cedo, mas a parte de criação dinâmica desses efeitos climáticos aí já deve levar muito tempo para chegar. Sempre vai estar em desenvolvimento, não adianta. Até mesmo por causa da natureza do jogo, né? Se é um MMO e tem gente chegando, tem gente se interessando, o jogo tem que ir se recriando, tem que ir se introduzindo mais mecânicas, mais coisas interessantes. Só que não pode abandonar o que tem e deixar abandonado, né? O que eles não podem fazer é ir abandonando problemas para trás e nunca resolvendo eles, né? Isso que a gente sente um pouco no dia a dia do jogo, né? A gente tá lá jogando e acaba caindo em alguns probleminhas que já não deveriam estar mais lá, né? Isso daí vai somando. Se o jogo está crescendo e os problemas não vão sendo resolvidos, vai acumulando cada vez mais problema. E daí é o problema atual que a gente tem. Né? Vamos lá, o server meshing é uma das coisas que pode ajudar bastante. Agora, será que vai resolver tudo? Como... Nice. All right, we need some more. Let's invite Assistant Design Director JJ to the stage. O Tarkov vai ser sempre beta, né? O Tarkov também é outro. Lá também tem outros tipos de probleminha cabreiro. Precisa ser mais... O universo precisa ser mais dinâmico, ser mais... A estabilidade do jogador, a habilidade do jogador de ter uma play coesa, tem que melhorar, né? A gente tem uma experiência de gameplay mais fluida, sem tantas quebras de imersão por causa de bug, né? A gente tem muito disso. Para o jogo realmente a gente... O negócio é assim, ó, a gente tem que colocar assim, ó, vou fazer tal missão. Eu saio da minha base, eu saio do meu hangar, pego a minha nave, faço o voo, faço as minhas coisas, encontro meus amigos, conseguimos fazer a missão e as coisas se completam, né? A gente conseguir o sucesso no objetivo que a gente está se propondo. Hoje a gente faz, mas há duras problemas que a gente tem que contornar o tempo todo, um probleminha de um salto que não está realizando por motivo nenhum, uma morte sem explicação, né? Aquele negócio do cara caindo no elevador que não apareceu e tal. Começando a tirar esses probleminhas que assolam o jogo no dia a dia, o gameplay melhora exponencial, né? Exponencial. Por que as naves têm banheiro? Imersão. Aumentar a imersão do jogo. Né? Uma nave que é para ser de exploração, não faz sentido ela dizer que ela é de exploração, sendo que o jogador não poderia viver ali dentro daquela nave, não poderia utilizar a nave para explorar, né?
que nem tem uma nave de mineração onde não tem o cabeçote de mineração na frente, né? É o mesmo motivo. Não, tu não vai precisar ir no banheiro, tu vai poder usar o banheiro, né? Isso já foi falado. Você vai poder utilizar o banheiro, mas não vai precisar, não vai ter um poop meter ali. Vai ter, na CitizenCon passada, eles mencionaram a parte de durabilidade da tua armadura, se você tá com ela limpa, se ela tá bem mantida, se os teus equipamentos estão bem mantidos, né? Isso aí sim pode ter um gameplay mais envolvente. One thing that always happens when you meet people is that some of them aren't nice. Abusers, pad rammers, active griefers, you know? Então, eles já desistiram, né? What are we doing to help the situation? So, in addition to the friends list, we're also now going to have a block list. And we like to think of block people as reverse friends. They're just people that you really don't want to talk to anymore. So, what we're trying to do is we're doing something called black holing them from communication. Rework das naves. Aí mora um problema, né? Porque muita nave precisa de rework, porque as mecânicas do jogo, na hora que criaram as naves, era uma situação. E hoje em dia a gente está em outra situação, né? O jogo já evoluiu muito. Então tem muita nave que o design da nave está completamente fora do que a gameplay hoje envolve, né? Só que ao mesmo tempo, se fizer rework de todas, é muita nave, a gente tem muita nave, e essas naves tem muitas coisinhas dentro delas, né? Então fazer rework também quer dizer gastar hora de dev em cima dessas naves de novo, né? Mais uma vez. E o problema é que tem nave que já está saindo com rework e ela já sai desatualizada, ela já sai faltando algumas coisas. E é dose, isso pode acabar consumindo muito recurso da empresa, né? É complicado, não é uma solução fácil, não tem uma solução fácil. Tem muita coisa que envolve isso, né? Porque, imagina, olha o tanto de coisa que ele se propõe a fazer para colocar dentro do jogo. Tudo que já foi mostrado nessa manhã aqui. Tudo isso tem que ser desenvolvido, tudo isso tem que ser implementado, tudo isso tem que ser criado, né? Se é o propósito deles, se a intenção deles é chegar nesse nível. Então, tudo isso vai depender, vai tomar recurso. Então, esse é um dos problemas do Star Citizen, né? Ele é tão amplo, ele quer se tornar tão amplo, ele já é amplo em muitos fatores, mas ele quer ainda sempre aumentar um pouco mais o escopo, sempre incluir mais coisas. O que é legal, que é o que encanta muito o jogador, né? O que traz imersão para dentro do jogo também, né? Só que isso também demanda muito recurso. Então, se ainda tiver que fazer muito reparo para as coisas de trás, é complicado. Por isso que é difícil de estimar o problema que é corrigir as coisas para trás. Porque por isso que a gente vai acumulando tanto problema também. Vai sendo desenvolvido coisas e elas não estão completas e mais para frente tem que arrumar. Porque quando elas foram feitas, elas estavam incompletas, não tinha ainda mecânicas prontas para ela ficar pronta na época que saiu. Então depois vai ter que gastar mais tempo refazendo para colocar ela em dia. E, putz, é dose. Saiu o hotfix. Nesses próximos dias a gente deve ver muitos hotfix caindo no live. Tomara. Sim, as naves de $500. Turma, tem nave que tá lá lançada, tá prometida há quantos anos, né? E ainda não existe.
E ainda não existe, às vezes nem existe nem a perspectiva de ela ser lançada, né? We have a single channel, people are blasting looking for groups. It's a bit awkward. You never know what you're going to find. With bigger shards, I know I'm the Cara, que até hoje não abre as portas dos hangar, dos módulos, né? De carga. Tem muita coisa. Veio o live com bastante probleminha, Reinaldo, e num período onde os servidores estão pegando fogo, né? Imagina a quantidade de gente que não vem por causa do evento da CitizenCon, porque veio da revelação de Pyro que a gente pôde mostrar ontem, né? Então muita gente volta pro jogo nessas épocas, nesses eventos, e junto com um patch que já era conhecido vários problemas, e o patch do PTU também entrando com problema, né? Sabido de vários probleminhas, a receita para confusão é grande. Gunners, engineers, pilots, meat shields. Maybe that. You could also limit the number of members. E a Merchantman, meu Deus do céu. A Merchantman sozinha ela tem uma história longa. Nossa senhora. Eu acho que o evento global acho que não deve estar ativo no live, né? Eu imagino que o evento global não está ativo, né? Não, o Pyro ainda não tá no PTU, no PO, Reinaldo. Pyro ontem a gente pôde mostrar numa exceção à regra do Evocat. Ontem eles liberaram o pessoal do Evocat para mostrar como que tá o patch do 4.0 em live, isso daí foi inédito, né? Até porque o patch do Evocat é sempre problemático. É muito diferente de um patch do live ou mesmo um patch do PTU, mas a gente pôde mostrar para a turma, a gente conseguiu fazer o salto, a gente conseguiu visitar alguns planetas e logo na sequência já começou a surgir os probleminhas do patch, né? Do desenvolvimento do 4.0. Entre eles, os servidores crashando ali e parando de responder, né? I can party launch into the game on the same shard, and I can share my party with the party finder, and other people will want to join up. Parece que no caso da Banu Merchantman, boa parte da equipe, né, saiu, eu acho, boa parte da equipe de design da nave se mudou, saiu da CG, não sei o que aconteceu ali, o grupo a equipe foi desfeita, alguma coisa assim, eu não sei especificamente o que aconteceu. Só que dali em diante parece que o negócio ficou completamente abandonado, né? E isso já tem um tempo. A empresa vai crescendo, vai tendo seus dilemas pessoais da própria indústria, né? Da própria Seja cresceu pra caramba e isso influencia, né? Influencia no desenvolvimento do jogo. Não adianta, né? Aqui eles estão na fase da parte social, né? A reformulação de toda a comunicação dentro do jogo, Mendes. Estão atualizando o chat, eles vão atualizar todo o aplicativo do Mobile Glass que gerencia a comunicação, incluindo as orgs, né? Incluindo finalmente um aplicativo específico para as orgs, para a organização. Isso aqui é legal. A parte também dos beacons vai voltar, né? As partes de você solicitar ajuda ou criar ou responder um chamado de alguém. Vai voltar com um sistema de pontuação e tal, mas tudo isso também vai precisar do server meshing atrás. Vai ter a parte dos links, aqui ele está falando, né? A parte de você poder linkar no chat uma missão, um player, um local, né? Para, vamos se encontrar lá, naquele ponto. O cara clica ali, vai pro Mobile Glass, vai pro
pro Star Map e o cara traça a rota. Só que para ver como isso daqui é cru ainda, turma, basta ver que eles não estão mostrando, né? Você clicar no ícone. Isso aqui é o conceito, isso aqui é a ideia. Mas na prática mesmo, isso aqui ainda tá longe. Tomara que não esteja tão longe, né? Espero que não esteja tão longe. Deixa eu só acompanhar um pouquinho aqui, só um minutinho, só pra gente ver. A gente tá no 1:18, né? Quanto tempo tem ainda? Temos 5 minutos. Vamos já deixar ficar mais ligadinho, que eles já devem estar voltando, possivelmente voltando logo, né? Mas eles já falaram que possivelmente o próximo painel vai ainda dar uma atrasadinha. Só pra gente rever. O próximo painel aqui é do cosplay. Aí vem o Dress to Kill logo na sequência. E depois Beyond Party e o Redacted. Esse aqui é o grande cereja no bolo, será? Do dia. O que vamos mostrar aqui? O dia que vai ser longo aqui. Vamos ter ainda umas boas apresentaçõezinhas, alguns painéis bem interessantes. E isso aqui é amanhã. Amanhã, lembrando, a live também vai começar bem cedinho. Hoje a gente iniciou às 6 horas da manhã. Provavelmente amanhã a gente vai começar também em torno disso, talvez um pouquinho antes até, porque hoje as apresentações iniciaram às 7, a gente se encontrou um pouquinho antes. Amanhã vai ser basicamente da mesma forma, a gente vai se encontrar um pouco antes das apresentações. E isso quer dizer que a gente vai acordar um pouquinho mais cedo amanhã para se encontrar aqui, mas não tem problema. E amanhã a gente parte para... Não é tão longo a parte da manhã, mas fala de coisas super interessantes. A parte da base, de criação quais naves que vão ser usadas para criação de base e tal, e o futuro do Star Citizen, né? Isso aqui também vai ser bem interessante. Ai. Vamos conferir mais um pouquinho ali da apresentação das orgs aqui. Vamos colocar na parte aqui, onde é a organização, eles mostram das orgs. Isso aqui vai ser muito legal para o pessoal se organizar, formar os seus grupos, participar de vários grupos diferentes, né? Isso aqui eu achei bem legal para garantir que todo mundo possa participar de diversos grupos, não é aquela coisa tão presa, né? Deixa eu só tentar achar aqui. Aqui fala dos guias. Eles mencionaram aqui a parte dos beacons, né? Para instruir o pessoal que está chegando. Isso aqui é muito importante para o crescimento do jogo, para o desenvolvimento do jogo. O pessoal que está chegando novo, ter algum caminho de aprendizado. Uma conexão, isso aqui é muito bom socialmente também, porque significa conexão de veteranos com novatos, né? Isso é muito importante. O jogo é bem complexo, o jogo tem muitas entrelinhas. É bem importante isso aqui para a saúde do jogo. A parte de você receber uma nota, né? Isso aqui também para dar o status de confiança, de quanto você pode confiar no outro jogador, o quanto ele realmente entende, né, do que ele se propõe a ajudar. E um pouquinho mais à frente aqui, a parte das orgs. Vamos mostrar aqui, ó, a parte de recrutamento, de como você encontrar. Isso aqui, muito maneiro, muito legal. Só que também, de novo, quando que a gente consegue isso aqui, né? O sistema de hierarquia vai ter. Isso aqui eles mostraram um pouquinho, né? Já tá no esquema, digamos assim, né? Isso aqui eu achei da hora, o negócio de você montar um calendário na tua org, né? Com os eventos que você quer promover, que você quer juntar. Turma, a gente tá planejando isso aqui, a gente tá planejando fazer isso aqui. Se vai cair em caos, no nosso caso,
bem provável, né? No nosso caso, bem provável que vai chegar lá e vai dar tudo que é tipo de problema, mas não tem problema, a gente vai dar um jeito de se divertir da mesma forma. Que essa é a vibe da nossa desordem. Mas é bem interessante, isso aqui ficou bem... Tomara que chegue bem funcional, tomara que isso aqui realmente chegue na prática. A parte de reputação também, né, em relação à tua afiliação, isso aqui principalmente para as orgs que são mais ativas, né, que exigem uma atividade um pouco mais próxima dos jogadores, aquele, tipo assim, ó, atribui responsabilidades para os jogadores de acordo com as suas seu empenho, digamos assim, com a org, né? Isso aqui também é legal, isso aqui vai ser muito bem-vindo para muita org em série e tal, né? Que é aquele pessoal que gosta daquela play um pouco mais organizada mesmo, né? Que nem, eu acho que era aqui, ó, aqui a parte de ranking, né? Que a gente tava falando, ó. Então vai ter habilidade de ter ou não capacidade de ranquear, de criar convites e tal, participar de eventos e assim. Vamos lá, vamos ver se eles vão atrasar um pouquinho mais ou se já vai iniciar. Isso, aquela pegada mais hardcore. Porque tem gente que gosta, né? E é como eles falaram, eles querem atingir uma gama ampla de jogadores, desde aquele pessoal focado em combate, do pessoal que é focado em PVP, PvE, parte do pessoal que gosta de roleplay, parte do pessoal que gosta de crafting. Então, se eles querem abrir os braços e agarrar todo mundo, então, né, vai precisar de muita ferramenta para isso. Vai precisar de muita coisa para dar suporte para toda essa gama de jogadores, né? Não é fácil. Não é fácil. É um desafio, mas isso é uma coisa legal que eu acho deles. Tipo assim, ó, eles se propõem a tentar. Entende? Bem provável que vai ser diferente na hora que chegar. Porque a realidade nunca é tão fácil de alcançar. Mas pelo menos eles se propõem a fazer. Só que isso vai tomar seu tempo. No teste do 4.0 tava com o server meshing? Tava. Todos os 3 testes que a gente participou do server do 4.0 tava ativo o server meshing. No primeiro tava numa escala bem pequena. No primeiro teste era 4 servidores conectando no máximo de 100 jogadores no shard completo. No segundo já foi melhor, já foi 200 jogadores em 4 servidores. E no de ontem foi 250 em 4 servidores. Mas todos os 3 chegaram ao momento onde o server meshing não estava mais conseguindo lidar com a situação, né? Mas normal, isso é bem típico do Evocat chegar a um ponto onde o patch se estrambelha todo. O que foi inédito foi eles optar por liberar, né, essa informação. Então, ele foi ousado, digamos assim. Porque não é gameplay, né? No Evocat a gente não tem aquela gameplay garantida. Aliás, a única garantia do Evocat é que as coisas vão quebrar. Aproveitar para... Mas aí é que tá, é uma tomada de decisão perigosa, porque você mostra, já vazou, então pode mostrar tudo. Uma coisa é mostrar a coisa vazada, a novidade. Outra coisa é mostrar quão longe tá da realidade de um gameplay, né? Porque no Evocat a gente quem participou alguma vez já sabe quão extravancado lá, quão longe da realidade do jogo tá. Então, mostrar isso para quem não tá esperando isso. Porque a grande maioria de quem tá assistindo tá aqui para ver o gameplay, quer saber da novidade que ele pode participar, que ele quer, né, jogar. E mostrar o Evocat, a gente não consegue mostrar isso. A gente consegue dar uma pincelada, né? Ontem a gente deu
por alguns minutinhos funcionou, e a gente conseguiu mostrar o portal e tal. Mas logo em seguida, a gente já não conseguia mostrar mais muita coisa, porque o servidor já estava todo travado. Então, mas mesmo assim, o teste acontece, porque a gente precisa ajudar em fornecer outras informações que só eles estão conseguindo aproveitar, né? Mas foi legal, eu achei legal. E principalmente ver a resposta do pessoal, né? Ver a resposta da turma aí curtindo e vendo as novidades surgindo. De forma geral, eu vejo como os testes, a realização dos testes sendo muito boas. Porque comparando com outros testes de Evocate que a gente fez, a performance desses 3 foram boas. Eu crashei uma vez no primeiro teste, crashar o jogo, realmente travar e encerrar, forçar a voltar para o desktop, vários server errors, né, mas recuperou. No segundo teste já foi um pouco melhor, a performance do jogo foi melhor no segundo teste. Para mim, a melhor experiência foi durante o segundo, apesar de ter caído em problemas no final, né, o servidor estagnar, mas de forma geral a play foi mais fluida, né? A gente teve uma melhor performance dentro do ambiente. No terceiro a gente pôde compartilhar com vocês. A gente aproveitou e já visitou alguns planetas. Eu não tive a oportunidade de ir nos planetas nas outras 2 jogatinas do Evocate, porque os testes foram até mais curtos durante o período dos 2 primeiros testes, né? Mas o que foi legal é que em todos eles já teve um pouco do server mesh. Então já tá nos testes mesmo, né? Foi mais próximo do real. Foi mais próximo de uma realidade, de a gente ver os 2 sistemas conectados com o salto, com o server meshing e tal. Foi da hora. Foi muito interessante ver. Não foi falado nada pro live ainda, Vandana, alguma novidade assim pro live dentro da CitizenCon, né, que a CitizenCon estaria revelando. Nenhuma nave, nenhum início de missão, alguma coisa assim. É real, Silvio, é verdade. Para quem já está há mais tempo no desenvolvimento do jogo, talvez não seja tão revelador, digamos assim, né? O pessoal já está ciente que os patches no PTU já são mais travados e já dá para extrapolar e imaginar o quão é complicado jogar antes dos patches do PTU. Mas para quem está chegando novo, quem está conhecendo o jogo pela primeira vez, que é um momento onde mais olhos estão focados no Star Citizen, né? Mais gente está conhecendo hoje o jogo pela primeira vez, hoje, ontem, né? Porque todo mundo tá empolgado com o jogo, com as novidades, então acaba trazendo novos olhos. Para quem tá chegando novo, não tá acostumado com esse tipo de desenvolvimento do jogo, a toque de caixa e em cima da hora chegar e testar uma coisa que está completamente em desenvolvimento ainda, pode não passar pode não melhorar muito a situação da percepção externa, né? Porque a gente já sabe que o Star Citizen tem essa percepção de fora, de quem tá fora, assim, percebe que o jogo, pô, tem problema, tem aquele meme do Star Citizen é um esquema e tal, né? Isso, por esse lado, daí não ajuda muito.
Pois é, a questão de missões mais longas, eu acho que seria da hora, mas eu acho que estaria mais linkada com a reputação, porque, vamos imaginar, o jogo é para ser algo onde você vai caminhando, né, com o teu personagem por muito tempo, né? Um dos fatores que a gente já dá pra ver é o nerf do farm, né? Eles já querem que se estenda mais o farm, se estenda um pouquinho mais essa fase de você crescer não tão instantâneo, né? Faz uma missão e já tá podendo comprar nave e tal. Eu imagino para ter missões mais longas, eu acho que as missões seriam mais a critério do jogador se propor, assim, ó, meu objetivo é atingir o máximo de reputação, o máximo de benefícios de tal guild, né? Como ali eles estavam falando ali, por exemplo, as guilds de transporte. Então, seria mais uma habilidade do jogador optar por caminhar em alguma direção mais longa, né? De um objetivo de longa data. Ó, vai levar muito tempo para eu atingir o máximo de reputação com tal facção, com tal guild de mineração, de salvage, de qualquer que seja, de corrida, né? Então seria assim, ó, eu vou caminhar para lá. Então tem várias alternativas para o pessoal jogar. Isso eu acho que seria muito interessante, você ter vários caminhos para atingir um objetivo a longo prazo. Não só simplesmente, o meu objetivo é ter uma frota. Beleza, ter a frota pode ser uma ferramenta para você atingir esses objetivos de longo prazo. O Star Atlas tá... O Star Atlas... Putz... O Star Atlas eu fico bem pra trás. Eu fico bem... Meus pés vão... Dá sempre um passinho pra trás. Não sei. Mas também não conheço muito o projeto. Então não dá pra falar muito. Mas essa é a minha percepção, né? E isso é... Muita gente tem também do Star Citizen e outras coisas assim, né? Eventos que impactem mais, né, no jogo, né? Eventos que não são tão estancados. Ó, aconteceu seu Xenotred. E, né? Aconteceu o Xenotred e nada mudou. Passou o Xenotred e tudo continua igual, né? Isso aí isso eu acho que eu entendo o que tu tá querendo dizer. Eu acho que é isso, né? Tipo, tem um evento, acontece alguma coisa, mas passou o evento, não mudou em nada, né? Isso seria interessante. Mas isso também, para essa hora do desenvolvimento, eu acho que ainda está muito cedo. Ainda tem que caminhar muito para chegar numa hora onde eles podem assim, fazer eventos onde impactem na gameplay por mais tempo, né? Além do período que a missão está ativa ou não. Testou e ficou que não curpira. Não tem essa progressão ainda no jogo. Não tem como amarrar ainda isso, né? Exato, Pública. Porque tem gente que vai... como a gente tá falando, das orgs, isso se extrapola dos jogadores. Tem jogador que vai ser jogador mais casual, que vai entrar uma vez ou outra, que ele não vai ter muito tempo de participar de grandes eventos, mas ele gosta do jogo, ele gosta das mecânicas, ele gosta de participar de algumas missões, então ele vai ter que progredir de uma forma que sirva a ele, né? Que ele consiga encaixar. Vai ter aquele jogador mais hardcore, que ele tá todo dia, que ele tá lá empenhado, que ele participa de orgs e gameplay de vários caminhos mais avançados. E também tem que ter um caminho para ele se dedicar, digamos, onde ele gastar toda essa energia na play. Ainda mais como eles falaram, eles querem ser bem abrangentes com essa possibilidade, né? Então tem que desenvolver isso. Então se eles querem abraçar, tem que dar, servir opções para todo mundo.
Mas não é fácil fazer isso. É fácil falar, não, a gente vai servir para todo tipo de jogador. É muito fácil falar. Agora, criar gameplay diferente para todo esse tipo de jogador, não é brincadeira. Não tenho como, Marcos. Eu entendo e eu posso até explicar pra turma o que tá acontecendo de vez em quando. Mas eu não tenho essa habilidade pra fazer tradução simultânea, pra replicar. Cara, é uma habilidade única. É muito. Respeito muito quem tem essa capacidade de fazer uma tradução simultânea ou até mesmo semi-simultânea, digamos assim. Porque exige muito da pessoa. É uma habilidade muito difícil, né, de se adquirir. Não é brincadeira. Ô, Teluga, seja bem-vindo, hein? Precisando de dica, a gente tenta ajudar da forma que dá. A gente tenta tirar as dúvidas do pessoal. Pessoal que está chegando novo no jogo, vai ter muito problema, né? Já saibam disso. Mas a gente tá aqui, a nossa comunidade é bem legal, o pessoal é bem gente boa. A gente sempre tenta ajudar todo mundo que chega aqui de paraquedas caindo no Star Citizen. Então sejam bem-vindos. A gente tem o nosso canal do Discord para ajudar. O pessoal que tem dúvida pode mandar lá. Tem os canais de voz para se encontrar, tentar se ajudar. Então sejam bem-vindos. Aproveitando que já está começando ali algumas apresentações, só deixar os avisos. A gente vai acompanhar o dia todo da CitizenCon hoje e amanhã. Amanhã tem mais uma fase. A gente está com um sorteio ativo, né? Hoje e amanhã. O pessoal que quiser participar pode se inscrever lá no sorteio. Basta ir no canal do Discord, ele tem um link na mensagem fixada e embaixo da descrição do vídeo. Entra lá no Discord, tem essa linha do sorteio, é só clicar no ícone do bot, que é o íconezinho de celebração lá. Cadê o Emanuel aí? Cadê o Emanuel? O Emanuel tá lá no evento, tá lá curtindo o evento, tá de espião lá. Então, vamos subir um pouquinho o áudio aqui. Deixar o Jared falar um pouquinho por mim. Eu tô começando a perder a voz já. Old man hobbling. Yes, were you gonna? No, I'm on. Oh, wait, what do you want? What's going on? What's going on? All right, that's cool. Let's go to this. All right, we are going to this thing. Now, this is the Hornet F7A made by our partners at Mangostone. It is fantastic. Hey, let's do another tour of the hangar, of the Hornet here, and I'll talk a little bit about it. Show the people the magic. So Mangostone is a company down in the south of England. They've been doing all kinds of stuff for us. When we reveal the Manchester office, everybody knows we moved into the new Manchester studio about two and a half years ago. Mangostone helped decorate a whole big part of it. They've done a number of mannequins and armor sets for us and helmets, and including 3 major ship models. Nothing this size, but they helped decorate the office. And when it came time for CitizenCon, we were like, you know, CIG is. It's like, do you think we could do a Hornet? And we're like, yeah, we could probably do a Hornet. We could do a Hornet. Imprimir uma Reclaimer para ela imprimir o material de reciclagem, Reinaldo. E a gente fazer uma grana na vida real também. Measurements are 75 feet by 75 feet as a perfect square. That thing is huge. This guy here is 50 feet by 50 feet and still the same size as an F-16. So yeah, the Hornet in game is very big. And Nate Dearsley, hold on, if you're watching, Nate, if you didn't make the Hornet so big, you wouldn't have had to make the Bengal so big. All right, let's keep looking. So this thing is pretty cool. Mangostone is one of our trusted partners here. They've done all kinds of work for us. I asked them what we were going to do with the Hornet after CitizenCon, and we've got a lot of ideas. Nothing I can reveal today. Tá legal, cara. Tá bem legal essa Let's just say that CitizenCon this year will not be the last you see of this amazing 50 by 50 by, I forgot how tall it is. It's probably more than 3 or 4 feet. I like the lighting effect. Look at this gun. Let's go look at who knows what gun this is?
I mean, obviously it's Apocalypse Arms, but what model is it? Remnant? This is a Remnant? Oh, yeah. Now, one of the things Mango Stone is known for is making weapon props for major motion pictures. One of the movies that you might have seen their stuff from is The Force Awakens, where they made a lot of the Stormtrooper armor and all their weapons in kit for that movie. Let's get one last shot, one last wide establishing shot of the Hornet. See how really cool this thing looks. And then we're going to do something, you know, here's something I can do that other people can't do. I can stand in here. Look, Mom, I'm getting in trouble. Eu não sei se ela tá 1 para 1, mas ela é grande, cara. Maybe go under this thing. I am making Tyler Wicken very nervous right now. I'm going to go under this thing. I may not be able to run, but I can still get low. Hey, where's my camera? Can you still see me? Where'd he go? Oh, he went the long way. Oh, I thought I was going to outsmart you. All right, so we're going to check out the rest of Hall B. Follow me this way. These are the Star Citizens. Hi, Star Citizens. Where are you from? Florida. From Florida? Where in Florida? Zephyr Hills, Tampa area. Tampa? Yeah. You got a season pass to Disney? No. We used to. Yeah, used we to. got flooded out. Ah, fair enough, fair enough. Where are you from? Just outside of London. Just outside of London. Thanks for making the drive, man. Ele falou, eu Oh my não gosh, peguei. embarrassing. We wore the same thing. Where are you from? Czech Republic. Czech Republic. Wow, what brought you here? Well, obviously. It wasn't a trick question. I was just setting you up. It's all right. I haven't slept in about 3 days, so I'm like, what the heck? All right. Hey. No. I haven't slept in 3 days. Is this thing really here? You're seeing this too, right? All right. Ratty, what's your deal? You're like a technician? All right. Hornet technician, I'm guessing? A little bit? I'm thinking about doing something really dumb right now. No, I want to be able to come to work on Monday. Thanks for being here, Ratty. Rats are carriers of communicable diseases, so that's all right. What? Who said hey, Jared? You said hey, Jared. I did. Oh, you said hey, Jared. What's going on? I wanted to give you this. You want to give me something? Oh. So one of the great things about being here at CitizenCon is people hand me all manner of stuff. And then it goes in my pocket, and then it goes in the back, and by the end of the weekend, I have an entire bag full of stuff. And which is not so bad when you live here in the UK. When you have to travel back across the world, and you have a bag full of weird metal Não sei se o Jared consegue subir ali, não. Challenge coin. Challenge coins Eu acho que entrar, entra. Sair, eu já não sei. Vai ficar entalado lá. Yeah, it's 1, 2, 3, 4, 5. So that's a pretty good round. This is a what coin? U.S. Army Aviation. U.S. Army Aviation. Okay, hold on. I am getting older. I got to say it like this. So United States Army Aviation. Nice. Well, thank you, sir. Thank you very much. You got your M1A jacket too. Yeah. I like yours. Yeah, it's just a normal flight jacket. Yeah, no, it's the inspiration for the ones we're selling right now. So yeah. Olha lá, o cara também tá de jaqueta lá de voo. Sushi. não topou. Ai. Vai dar mais uma voltinha lá nos stands da comunidade. Opa, falhou o áudio. Falhou o áudio de novo. Só que não. Aí, fazer leitura labial em inglês. Hello? Are we on? Hello? Am I back? Aí. All right, we're back. Ai. Hey, cheer for me. All right,
We made it through last year pretty good without any major issues, and then I saw those bingo cards show up on Reddit, and like the first square was technical issues, and I was like, no. Até fora do jogo, Alexandre. Then this happens. Oh. Olha lá de novo. Ai. Mas a gente tem que ter bom humor assim no jogo também, porque os probleminhas que dá no jogo também dá na vida real, né? Hello everyone, welcome back to CitizenCon. Here we are in the Addison Vai lá, Lounge. Improvisa, minha querida, porque não era a tua hora ainda, mas vai lá. O Jared tá com problema. I think we lost you for a second there, Jared, from your voice. Thank goodness, is all I have to say. So here we are in the Addison Lounge, where we'll find all sorts of uninteresting people and devs and whatever else. I wonder if there's anyone around here we could possibly annoy. Why, hello, Benoit. How are you doing today? Oh, fancy seeing you here. Awesome. Hello. Para não quebrar a imersão, né? Exato, para não quebrar a imersão. A gente tem problema na vida real, tem que ter problema no jogo também. Oh, I feel excited as hell for everything that's left at CitCon. I think everything is chef's kiss. Beautiful. Are there any highlights from this morning? Any main takeaways from either of the two presentations you've given already? Well, now that my stress level... Não vou ser silenciado. Good job, man. Thank you. You're doing great too. Ele tá mancando mesmo, cara. Ele se machucou mesmo naquela corridinha. So, highlights. Caraca. Well, I mean, now that my stress level is down, I think both presentations were just stellar. I'm really happy at how it went, and I'm especially very proud of the teams that have shown content today, either being in the Social Universe panel or in the Star Engine Brave New Worlds panel. I think the teams have been working like crazy. They deserve a hand. O primeiro painel para mim foi mais impressionante do que o social. Social é coisas que a gente já esperava, né? Na parte social ali a gente já sabia que precisa da parte das orgs, a gente já sabia que precisava a reformulação do chat ali, né? Do Star Chat. Eu já tô entrando na mentalidade deles, do Star Chat. A Star Org e isso aí a gente já sabia que ia ter. Agora, a parte do Gênesis ali foi realmente interessante, porque a gente precisa de mais sistemas. Se eles querem fazer mais sistemas solares, mais lugares, mais planetas, a gente vai precisar de biomas mais interessantes, mais diferentes. A gente vai precisar de estações diferentes, de locais, pontos no mapa mais amarrados entre si, e isso dali é a ferramenta, né? Aquilo ali é a ferramenta que eles têm para criar esse mecanismo todo. E amarrar com o clima, eu achei bem legal. This is absolutely incredible. I couldn't believe we were actually doing it when I actually heard about it. And seeing it for real is just completely like mind-blowing. And I just want to sit in it. Jared, can I sit in it? Even I'm not allowed to sit in it. Damn. So, a tempestade eu queria que tivesse já hoje. A whole sea in Quebec? Oh my God, that's the #1 question I get all the time is, when are we going to get a CitizenCon in Montreal? I don't know, but I would love a whole Quando vai ter a CitizenCon aqui no Brasil? Maybe Zeus would be absolutely Benoit? fantastic. Quando que vai ter a CitizenCon no Brasil? That's a quick shout out I'd like to give is that the Zeus, I mean, tons gente of tem people nem are working servidor, on né? it at CIG Quanto mais throughout, uma CitizenCon. but this is really the first ship that is completely done from the Montreal team, and so eu me contento com o servidor. Privileged to have, put it in the video and then released it in this patch. It's an absolute fantastic ship, so I'm super happy about it. I have a question I'd like to ask Benoit. Yeah. When are we going to be able to watch CitizenCon and ISC and everything in game? Is that a feature request, sir? Já teve Bar Citizen, acho que no Rio ano passado, é isso? Ou em São Paulo? São Paulo? Feature request to the test and see if CR approves it. We'll see. We'll put it with all the other feature requests.
É, aqueles in the painéis bin. sofrendo interferência, né? Os sistemas ali tendo... Né? Beautiful. Well, thank you so much, Benoit. Wonderful to chat. We're going to throw over to Dan. Thanks very much, guys. Catch us after the break. See you guys around later. Thank you, Kirsten, and thank you, Benoit. Né? Foi no Rio, guys, né? welcome back to the interstitial hall. The interstitial, where we are back in the hall here at CitizenCon 2954. Little bit of housekeeping. We just have to give a quick shout out to our sponsor, Versa, who helped make CitizenCon possible this year. Thank you, Versa, for all you do to help make Star Citizen and CitizenCon possible. We also misnamed scan computers, turminha. PC. Sometimes when you're running around with people Provavelmente já deve estar começando a próxima apresentação, né? O cosplay ele ainda não aconteceu, né? O do cosplay eu acho que eles vão mostrar, né? Não é só pra quem tá lá, né? Em algum outro canto. Eu acredito que eles vão mostrar isso aqui. That was a little lackluster. We'll try again later. Now, guys, there's a ton of stuff, but first I want to throw it over to my good friend, Galactica. We have the cosplay competition brought to you by Toby, so I'm going to throw it over to Galactica. I think we have some pretty cool costumes to show you guys, so Galactica, take it away. Vamos lá. Vamos ver o quão criativo o pessoal foi fazer os cosplay aí. Antes estava mostrando o pessoal já andando com as roupas e as armaduras. Had a wonderful lunch break. How many of you guys had some torpedo burritos? Okay. And how many of you had some Big Bennies? E quantos estão passando mal? Quer dizer, favorite is. Well, welcome to the 2954 cosplay competition by Toby Gaming. For those of you who don't know me, I am Galactica, our senior social media manager, and I run all of our socials for all things. Para mim costuma demorar bastante para baixar porque para mim eu pego sempre uma taxa baixa de download. Não sei porquê. And up next we have Principal Tech Artist Forrest. No meu caso eu tenho uma conexão boa, mas com o servidor deles de download costuma dar uma travada, até mesmo porque deve ter muita gente baixando o jogo hoje, amanhã, esse final de semana todo vai ser bem conturbado, né? O servidor lá tá pegando fogo, então até mesmo para baixar eu imagino que vai ter algum impacto. This year we're doing things a little bit different. Previously we did a first, second, and third place. However, instead of doing that, this year we're going to be rewarding people based on the following categories, starting with Best in Show, Most Creative, Best Performance, and for our fourth one, you guys get to decide because we're doing Audience Favorite. This year, for our prizes, let's talk about that for a minute. Provavelmente era uma possibilidade. Provavelmente era uma possibilidade. No ano passado teve o Free Fly durante a CitizenCon, não teve? Eu não lembro mais se teve Free Fly liberado na CitizenCon. Eu acho que teve. If you're not familiar with the Tobii Eye Tracker, it is the only device that is capable of tracking both head and eye movements, allowing you to take your Star Citizen immersion to the next level through effortlessly following your targets, locking on with just a glance, bringing your character's facial animations to life, and more. E durante a IAE deve ter o Free Fly. É normal ter o Free Fly durante a IAE.
will receive a Tobii Eye Tracker 5 complete with an accessory E os bundle, servidores which devem includes a pegar mounting fogo também. kit, carrying case, and a Né? O servidor tripod também vai bracket. pegar All fogo. of our other winners will also receive a Tobii Eye Tracker 5, and they don't know this yet, and I'm announcing this on stage, but all of our contestants will also receive an RSI Zeus MK2 ES with LTI and a game package. All right. Foi tenso. Esse patch tá bem complicadinho. Tá bem tenso. Let's get the show rolling. Our first contestant is Shiley. É possível ter algum patch preparatório pro IAI. É normal eles fazerem um patch onde abre o salão, né, para testar se está tudo certo, as exposições. Nos outros anos eles fizeram isso também. And our second contestant today is Heisen, who is cosplaying as an advocacy agent. Vamos lá. Hendrissa, I'm going to have you come right over here. You were here last year, you know the drill. And our third contestant is Faber Finn, cosplaying as a mining worker. Cosplay de minerador. Cadê a multitool? Cadê a multitool aí? Ah, faltou uma multitool ali na mão dele. All right, and for our fourth contestant, we have Cat Goddess dressed as Molly. If you saw our commercials from last year's IAE, you might recognize her. Oh, what do we have here? Pico! Oh. Who wants a Pico? Oh! The judges are over here. Thought we had a deal. Bribing the audience, I think. All right, and up next we have Amon Grass. Tá comprando voto. Ela investiu nos brindes, não nos apetrechos. Olá! Olá! I love it. Really cool. All right, and our sixth contestant is Little Drift Boy as Garmin Humble, another IAE fan favorite. Esse no ano passado já tava lá, né? Eu lembro, acho, desse cara com essa coburrita. Mostrando que dá pra se mexer. We have Dana as Pico the Plushie. Olá! Levantando das camas dos Constellation, é verdade. Fazendo a animação de se alongar, é verdade. Just making sure you can see with that thing, okay? And we have another Pico up next, Carlito. Esse pico precisa de uns enchimentos ali, não tá? Esse é um pico mais magrinho. Oh, he's got a snowboard. A nave pegando fogo e o cara querendo correr pro Merlin lá e fica lá se alongando e tal. E chega lá no fundo, ih, era uma Taurus!
Pico low cost. Oh! Olha lá, um Duster. Oxa! Caraca, esse tá maneiro. Ah! Ó, esse daqui tá maneiro. Olha lá a capa e tudo. All of our contestants on stage, judges, feel free to come take a closer look, ask questions, and let me know when you're ready to. O minerador tá legal também, só que faltou a multitool. Pô, né, uma multitool ali com ele ia ficar maneiro também. Não é tão complexa com a armadura e tal, mas ia ficar bem na fita. Deram um wipe na multitool dele. Aí, tá na lore, tá condizente, verdade. Deram um wipe na multitool. Good to see you. How you been? Exactly. Oh, good. Não entendi essas coisinhas na mão ali do Doing pico. great. All right, yeah. Still one of my favorites. Wow. Dropou no meio do caminho. Oh, yeah. Podia daí estar com uma Mad Pain na mão, né? Do nada vem a Mad Pain na mão. That's right. So how'd you do that? Couple LEDs? Oh, Esse that último is so cool. tá bem feitinho a armadura dele, tá bem detalhada. Yeah. Got the retro reflective shader on you? Yeah. All right. Very cool. How many followers do you have? How's Orson? Good and you? Nice. Rafael, amanhã a gente vai ver o painel sobre construção, mas eu imagino que tá muito longe ainda. Sum, Sum, não, a resposta já tá pronta, Sum. O Alien também tá legal. O Alien ele podia melhorar bastante se a roupa dele cobrisse a máscara ali. Se a roupa dele tivesse cobrindo ali a máscara, cara, ia ficar da hora mesmo. Ia fechar a aparência mesmo. Ficou faltando cobrir o pescoço ali. That's what I'm talking about. That's what I wear when I'm playing. It's all right. Nice. Oof. Will you stop squeaking for a second? I'm trying to concentrate. Always ready. Hey. All right. Of course. Very good. Very good. Nice. Very nice. Okay, look. O Duster ficou maneiro, cara. O Duster tá muito show. Where to even begin? You really wag that thing. Os Xian são basicamente tartaruga ninja, meu Deus do céu. Eu da lore, caraca, eu sou muito ruim da lore do Star Citizen. Oh, here we go. Down the snowy slopes. Da lore eu quero saber só quando que a gente encontra os aliens. Awesome. O pico gigante ali tá meio murcho. 3D scan you, put you in the game. All right, awesome. Fantastic. All right. You gonna give that up? Cool. How great were all they? Okay. Real life players, real life characters. Pra vocês, qual que vocês acharam o mais ali? Qual que ganha aqui no canal? Okay, real quick, judges, are you good to turn your mics off? Yes. All right, if we can turn the mics off for our judges while they decide who our winners are going to be. Give me a little test. O Alien tá legal, né? Mas o Duster tá muito bem feita. O de vermelho primeiro, a armadura do guerreiro. Do soldadinho ali, ó. Okay, let's do this. So I don't want to chuck this thing because it's quite heavy. But if you have not gone to the community booth section yet,
there might be a device that you can put this into that will maybe redeem a prize in game. How do we want to give this out? Let's see. All right, I want you guys to make the loudest noise. All right, let me see. I want to see who's the most hyped. The most hyped. All right, all right. All right, all right. White shirt over there. Come to the front of the stage. He knows who he is. There you go. Thank you. And then we have a med pen. I think we have to give this to the Armadura, ones with the med a armadura gowns, clearly. vermelha, Alien, o Duster, o Minerador. Med gowns, come up here. Ou como é que é o nome do Stormtrooper ali? O Stormtrooper é... Como é que é o nome do personagem que ele tá fazendo ali? You know what? I do not regret this decision. Thank y'all. Pena que a gente só pode colocar 4 opções aqui. All right, judges, how are we looking? You need more time? You guys are good? Não PC bugado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Starting with our best in show, Forrest, let us know who is our best in show winner today. Well, everyone's a best in show winner, Medical but gown. there can only be one. Ai, ai, ai. Shoot us. The Xi'an Diplomat. Congratulations. Best in Show. Olha lá, o melhor do... Apresentação ali. Can you tell us who is our best performance winner? Yeah, it was Performance. pretty hard, but we're gonna go with Pico. Meu Deus do céu. Sério? O que? Eu não entendi. O Pico tem essas luzinhas na mão? And Kat, what do you got for us for most creative? Eu nunca notei, mas o Pico tem umas luzinhas na mão? Burritos in armor that good a quality is the most creative. So it's Garmin Humble, guys. Awesome. All right, so for Performance de boneco de espuma. you guys are all right next to each other. Okay, if we can have you guys step forward. Now we're going to do you as well. Oh, you might need help. That's okay. We got you. We got you. Garmin Humble's here if you need extra. Não, ele ganhou um outro prêmio, não é ainda como... Now we have to decide our audience favorite. Ai, fica só entre os três, entre o favorito da audiência. Eu pensei que eles iam votar entre todos. Caraca. We're going to go one by one to see how much hype you guys can give our contestants to find out who is going to win our audience favorite. Sound good? Cool. Todos meia boca, Lelo? So, let's give Poxa. it up for Duster. É, o Duster eu achei o mais maneiro. Na minha opinião, o mais bem feito ali. That's a lot of hype. Ah, é um pico operador de voo, de porta-avião. Ah, beleza, beleza. Aí faz sentido, aí faz sentido. O pico snowboard. Ah, é verdade, teve uma até, eu lembrei agora, uma das Inside Star Citizen, eles colocaram um pico numa pranchinha de snowboard. Alright, and now we have our miner. O miner, eu acho que ele ia ganhar mais se ele... Cara, a multitool na mão ia complementar, cara. E tá legal, tá bem
tá bem feitinha a roupa dele ali, mas o Mining Tool ia ser demais. Aí foi preguiça, caraca. All right, judges. Let me come back over here. This is a very long stage. Who are we thinking? All right, the judges have decided, and our audience favorite is Duster! Ah, aí ó, Dusterzinho. E o nosso aqui, a nossa enquete aqui, como é que ficou? Awesome. And as I mentioned before, our prizes today are supplied combinou by aqui, hein? Toby, O who's Duster actually here no nosso with aqui us. também venceu, hein? Toby, 43% aí da turma stage, everybody. votou no Duster, mas a armadura vermelha ali, o cara da armadura vermelha também foi bem, hein? E o Alien ficou legal também. O Alien pra mim é o segundo. Na minha opinião, o Alien, se ele tivesse uma forma de cobrir a máscara ali, ia ficar muito da hora. Ia ficar bem empatadinho ali. Here, can you hold that? If you can't hold it, I can hold it for you. Here, I'm gonna turn it this way. Here you go. There you go. Okay. All right. All right, and then we got one more. Here we go. All right, let's de give it up Microtech. to our winners. Não sei, cara, não sei. Ai. All right, thank you, Toby, so much for supplying the prizes. As I mentioned before, all of our contestants will be getting an RSI Zeus. Olha lá, vão ganhar Zeus, cara. E os vitoriosos so we can all get a picture together. All right, thank you so much for joining us for the 2954. Mas tá diverso, tá bem diverso, né? Tem uns guerreiros, uns mais militarizados, tem uns mais civil, tem os picos, ficou legal. Até um alien ali, pô, ficou legal. Ó lá. In a world where the Vandul have attacked, one ship will make it so that the lives lost will be avenged. That's right, the UEE Retribution is here at CitizenCon 2954. I have the creators of this amazing model. We have Pigeon Spaceport here. Retribution you guys have done an amazing job creating an awesome né? thing. Is there anything you guys would like to quickly say before we get into questions? Yes. Okay, great. Thank you guys so much. I quickly ran down here, so I forgot to grab my note cards. Let me do this off my phone. Quick question. How many total pieces is the UEE Retribution? Bom áudio. Dá pra escutar bem. Yeah. About when the 3D printing finish for the retribution is around 300 in total. 300 pieces. 300 pieces. That is a lot of pieces for, I mean, it's a big ship, so that definitely makes sense. How many people worked on creating the UEE Retribution? 有15个人左右，然后我们所有的团队成员都几乎为他参与过工作。 Eu não lembro bem onde tem essa passada no meio. Eu acho que não é não. Eu acho que nave que é. Sorry, was that 15 or 50? 15. Quando que chega essa? Então, mas eu não lembro. Essa é a Bengal ou não? O modelo dela? Can you briefly explain the process
between taking the concept of the retribution and then making it into this massive physical model. Eu acho que é uma railgun no meio ali, mas eu não... Então, é isso ali que eu não lembro... Eu não lembro de ver isso na Bengal quando eles colocaram ela no jogo pra voar ao redor dela. Não, o nome dela é Retribution, né? Mas é o nome da embarcação, digamos assim, né? Ou é o modelo mesmo, Retribution? É, porque a Bengal não tinha essa parte de trás. É o modelo mesmo? É, essa eu nunca tinha visto. So about the coloring that we use the retribution is based on our understanding Aos of hangares. the color Star Citizen use in the game. So with some of our understanding and the interpretation of the color that we use in retribution. Amazing, guys. And one last quick question before we just kind of stare at this amazing ship. What's your favorite detail of the ship? 你最喜欢的承接的细节是什么？是尾部的喷口，因为尾部的喷口在汉房间中亮起来的时候，那种照亮整个墙震撼感是无可比拟的。So his favorite part of the retribution is the main thrust lightening of the ship, because when you like light it up, you will lighten up the whole room, the whole wall, and it's very amazing and beautiful. Well, thank you, guys. Let's take a look at that lighting. We'll get you guys into position for the next bit right now. So let's take a quick look at the retribution. Basicamente a nave é o canhão. Basicamente a nave é o railgun gigantesco ali. Huge. It's been at previous bar citizens that we've had in Asia. It's awesome to have it here at CitizenCon. We're really, really happy that this thing made it to Manchester. It is so much detail in such a small amount of space, but it's not that small. It's massive. So yeah, we're really, really happy to have it here. Now we're going to follow me. Se eu quero falar que isso aqui é modelo pequeno, olha o tamanho da área ali que eles reservaram para colocar o negócio. Why don't you throw us to this awesome bit right over here? Absolutely, Dan. So we have an amazing model of everyone's favorite Port Olisar right here, near and dear to my heart. Many a year have I spent easily and quickly getting to the ASOPs and buying things and getting rammed off of my pads by unruly and griefers. So I have a couple more questions for you guys about this build, if that's okay. É o mesmo grupo que construiu as duas. What's this model made out of? 奥丽莎它主要的结构是由3D 打印所制作，但是在其中我们加入了一些金属梁。Precisava fazer. Sabe o que eu acho que eles podiam colocar? Jogar Port Olisar lá para Selim, né? Selim tem o posto de careia, que é a segurança. Então colocaria Port Olisar ao redor do sistema para ser, digamos assim, mais protegido, né? Ou piratear ela. Essa é uma ideia boa também. Ou deixar ela pirateada e deixar ela lá em Daimar. Ou inverte, joga ela para Daimar e deixa ela toda pirateada. So, when you were building this, what would you say was the most difficult part of putting this build together? 在制作的过程中，哪个部分是最 Tá difícil inglês agora chinês. Ah, meu Deus do céu, aí complica demais. Cara, tá maneiro. Mas era bom de pousar rapidinho ali, entrar no airlock e já tava dentro da estação. Não precisava pegar elevador, não precisava pegar trenzinho nem nada. So it's a landing pad area. So on the surface of the landing pad, by the scale we are using to make for the Olisar, we have to make it not bending with like just a few millimeter to make it still solid. Oh. 这个提尼瓶的下部也是个非常大的挑战，因为下部有非常多的结构交叉在一起，这对于我们建模的工作量来说是个非常大的工程。cheio dos detalhes, cara. So also the bottom part of the landing pad, because there's so many structural intersections, they're so complex, so it was really hard for us to modeling.
No, I can imagine. It is a really interesting kind of station, and I'm sure everybody was just as sad as I was to see it go. Do you hope to see Port Olisar return to the verse someday? 所以你会期待奥丽莎的回归吗？真的吗？ Ah, não vai querer de certo. 那当然啊，肯定的，那太好啊！ So yes, really? So if the Olisar actually will come back, it will be so good and exciting to us. Yeah, absolutely. Yeah, I hope so too. I hope so too. Right. Ele falou, ó, quer voltar, quer botar a Porta Olisar de volta. Guys, do check them out online. Their stuff is absolutely amazing. Agora, mais recente, passou o cosplay, né? Só parte mais entretenimento, assim, sem nenhuma novidade. Aqui mostrando os modelos. Bem maneiros esses modelos aqui. Show de bola. Mas mais cedo, as duas apresentações principais da manhã ali foram bem legais. A parte do Gênesis ali eu achei mais interessante. Mas tá bem interessante. We'll make our way through the crowd. Let's get in line for the merch booth. Yeah, that's a long line. I don't think I want to wait in that line. So luckily I have the CIG access pass. Come follow me. We get to skip the line. Just a little secret from me. O Emanuel tá de espião lá no CitizenCon. We're watching the stream. Come follow me this way. Right this way. Man, all these people are very excited for merch, and as they should be, because we have some awesome merch here at CitizenCon 2954. Caraca, if you guys are interested in getting some, ali pela foto, o Emanuel mandou as fotos lá no Discord. That should probably take you there. If not, ele chegou atrasado, ele acho que ficou preso no elevador. E dá pra ver o quão grande é o lugar lá. Olha só. Olha quão longe que tá o palco de onde ele conseguiu o assento. We have some awesome, see if you can get those stickers on the other side. I don't know if you are able to get that. We also have a pin set on the Veio direto do aeroporto, foi correndo lá pro evento. Looks awesome. Look at that desk mat. Ah, essa dali é We also a have band. some awesome physical merch. See if I can squeeze past in here. I am Mas absolutely tá going show to de ruin bola. these people's A parte day. We ali have some da exclusive manhã shirts foi for bem interessante. Vamos attendees. ver se agora à tarde vai ser. I'm just blowing Vai inside shop. We ser have some cool giveaway packs. Everyone is working really hard reveladora. on making sure people have that. Could I get a Zeus bomber jacket? Could I get a? They got me Depois another aqui, ó, bomber então a jacket. gente vai Thank you começar. so A próxima much. I vai have one on, ser but take a o look at Dress the Zeus to bomber Kill. jacket. So we have the Né? interior lining. Dress to It's this Kill. awesome, like, A gente vai yellow, orange, like, ver sort mais of a sobre o Starcloth, quilted será? pattern. It Agora não é looks mais and Starcloth, probably é feels Starwear. awesome. Now, these do Starwear. run a little small, so Então make vamos sure ver you o que get a vai size up. vir Let's dessa hold próxima this up for the apresentação. camera. Look at that. We also Provavelmente have- coisas mais Oh, that's forever. The cameraman just took that. and I will never get it relacionadas back. com a personalização, talvez, we do also have personagem, some de cool, você details. We obviously have, like, this vestir RSI. de uma forma mais we have some apropriada RSI, para like, branding right here. as We have aventuras. some patches over here commemorating the Zeus Ó, Mark I. especializações, né? And we Então also provavelmente a have gente vai ver a Pico the Penguin pouquinho Black mais Ice Edition. em game. Pico has seen some things, but I can fix him. I swear I can fix him. Provavelmente eles vão We mostrar also pouquinho have a de bunch of armadura awesome diferente, stuff. We have talvez, né? this UE Espero. flag. Let's make Mais sure that we're especializada, né? holding that Para properly. as atividades variadas. Look at that. We have a UE flag for you guys to celebrate your patriotism. Por exemplo, o for cara ali da United mineração, Empire né? of Earth. This thing O minerador. is very long. It's kind of the Mas onde que a gente foundation conseguiria festival usar colors. uma vestimenta assim de mineração para fazer mineração, né? Não that. tem quase lugar que vai ser and, prático you're de not usar gonna get uma. back. Não What tem else we got? motivo para usar uma roupa I know we have some diferente more merch. para Someone give me more mineração, né? merch. Então, ter equipamentos here we go. especializados para determinadas We have a new funções. keychain. Por exemplo, o cara Ooh, this is really vai nice. pilotar o caça. Ele não vai fazer combate em solo, mas ele vai voar muito no caça dele. Vai sofrer força G mais alta. Ter um flight suit ali mais apropriado, onde ele vai aguentar um pouquinho mais de força G por causa daquele equipamento que ele está usando, em vez de uma armadura pesada. Em contrapartida, o cara lá embaixo, no meio do combate, com um equipamento mais apropriado, né? Seria bem-vindo pro jogo também.
They're saying ice it. I'm wearing jeans. It doesn't work through it. You know, people tried to get me to take my pants off backstage. I'm like, no, 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 no. It hurts. All right, guys. I think that's long enough of a break. Let's get back to some presentations. How about it? All right. We have the first of two amazing presentations. This next one, Dressed to Kill, is, well, what can I tell you? Who remembers CitizenCon 2016? Please welcome to the stage. Who is it? I can't see it. Oh no, it's supposed to say his name on there right now. Show me his name. Nick Beers! Vamos lá, vamos ver o que vai ter aqui agora. Quais vão ser as novidades? How's it going? Hello, hello. So my name is Nick Pearce, like Joe mentioned. It's my second CitizenCon, but it's my first time presenting. So I'm very excited to be here. And just on behalf of myself and the team, thank you so much for coming to this presentation. Thank you. With that said, I'm here to talk to you about an initiative that was first introduced right here at CitizenCon in 2019, and that's adding distinct purpose and specializations to armor and clothing in our game. So let's get started. So, Star Citizen is a game about almost everything where you can do almost anything, with so many different options of gameplay, whether that be mining, piloting, FPS combat, or even a captain of industry. Unlike other traditional MMOs, we don't impose rules or classes onto the player. In real life, people are not just one thing. I'm sure you can all relate. I've had many different jobs. I've not always been a game designer. In fact, it was only a week ago that I found out that Jared used to do tech support for prosthetic legs. It's true. You can ask him. That said, if you're like me, you like to excel at whatever you're doing. So that brings us on to the concept of specializations. This is about bringing more purpose, more considerations, and more decisions to armor clothing you wear beyond just looking cool. So, what are they? Specializations are the focus of your current daily adventure. That could be a daring racing, a cargo hauler, or a first responder. Specializations are a series of attributes assigned to each piece of clothing and armor in the verse to allow you to make informed decisions on both how you want to look and how you want to perform. What are they not? Specializations are not assigned classes. There's no magic toggle where suddenly you're forced into a role like a cleric or a wizard or even a pizza delivery person. They also do not limit you. You can still do almost everything in any armor and clothing you want. You just won't do it as well as you could have if you had specialized. Why are these necessary? Well, specializations enhance gameplay depth. They add a level of roleplay and immersion. Specializations can provide a sense of ownership of your playstyle. At its core, SC is driven by choice, with specializations offering a deeper layer of player options. And that's the option to excel, to fool around, to min-max, or give yourself a unique challenge. Specialization allows us as developers to make gameplay experiences that are deeper and more complex. So whether you're a salvager, a bounty hunter, or a medic, there will be specialized suits that will help outperform your peers. So at this point, you may be asking yourself, okay, well, how do I specialize? It starts by determining your playstyle. What do you want to do today? Are you going to be a trader, a smuggler, an assassin? Is there a void in your organization that needs filling? This is a decision you get to make and remake every single time you log in. Or, if you're like me, perhaps several times in a single play session. Once you know what you want to do, it's time to start hunting for the right gear. Specialized items are not intended to be found in any old store. You're going to have to do the legwork. You'll have to align with some of those guilds and factions that JJ and Benoit just talked about in the previous presentation. You'll have to explore the galaxy, find hidden stashes, and rare opportunities for better gear. Specialized items are meant for those who are willing to put in the work to exceed at your role. Opa, tem que encontrar elas it's about selecting na the selva. right combination of armor and clothing.
Yes, I said it. Mixing clothing and armor is built into the very fabric of this new system. Can I get a hell yeah? All right. Roupa e armadura combinando, né? Não vai precisar, talvez não vai precisar mais ter uma undersuit sempre embaixo ali. Please welcome to the stage, lead character technical artist Armando Lira. Oh shit, bro. Thank you so much, Nick. Hello, everyone. I am so happy to be here presenting for the first time. How cool are specializations? We are sure you'll enjoy finding the best combinations for your playstyle. And for that, we had to create a system that gave you all the freedom that you deserve. It's something that I am sure you've all been waiting for so long. Star Wars. So, if you're... Are you tired Ninguém of tava choosing esperando, between acho que o Star clothing Wars or não. armor? Yeah. So finally, you'll be able to mix and match. Star Wars is fashion that meets purpose. As specializations provide you with a multitude of stats to combine, you'll also be able to choose the visual style that you want. But beware, with added options also comes the responsibility of choosing the right combination for the right situation. Let's look at some of the possibilities that Star Wars will be able to provide you. O problema é no caso do Star Citizen, tem um grande problema, que é você suportar o espaço, né? Como a gente usa muito a nave, como a gente tá indo para um lado para o outro, a gente tá sempre sobre o efeito do espaço, né? Então, se acontece alguma coisa, que tu tem que sair da nave, que tu tem que se locomover pela nave que não tem atmosfera, tu precisa ter o ambiente, uma roupa que te proteja do espaço. E isso é muito restritivo, né, para as roupas. Pois é, ainda mais agora que o suporte de vida pode falhar, ou que você intencionalmente vai querer desligar, então tu vai ter que ter o suporte de vida na roupa, né? Vai ser muito importante, ainda mais importante. Então é difícil, porque daí, pô, só o capacete já quebra metade da ideia de você ser mais livre, né? But that is enough about Star Wars for now. Let's go back with Nick and learn more about how Star Wars and specializations will improve your gameplay. E tem uma forma fácil de trocar. Vamos supor que está tudo muito bom, né? A gente tem ali a nossa nave, a nossa cabine tem a pressurização e tal. Mesmo assim vai usar um flight suit talvez para pilotar, mas vai descer para minerar. Tu tem que ter uma forma fácil de trocar pro equipamento daí que tu vai usar para minerar. So to recap, we're going to go through adding intent and purpose to all our clothing and armor sets. As designers, we really want the visuals to match the stats that our great character art team have made. So for example, if a pair of pants look particularly armored, chances are they'll have modest damage mitigation to match. Many armors will be specialized for distinct use cases. Currently, we realize right now bigger is generally better when it comes to FPS armor, and we know that shouldn't always necessarily be the case. There will be some armors that won't have EVA thrusters built into the suit, so you lose EVA capability. Some armors won't even be space-worthy. Specializations means getting better at certain things at the cost of attributes and others. This is about compelling you, the player, to make tactical decisions for every situation you may find yourself in.
So now let's look at some practical use cases for the Starwear system. Whilst all our armors are becoming specialized, let's take a look at a select few, which I will add are some of my favorites. We are going to assemble a team to tackle one of Star Citizen's most anticipated adversaries that you'll get to meet later on. Let's meet our first specialization. Cutterzinha. All right, so we have our leader. Let's get into it. So the player's choice of clothing will be crucial in a way it hasn't been before. With magnetic plates built into many clothing items, players can now holster both primary and secondary weapons. However, in the near future, there will be locations in SC where armor and weapons are strictly prohibited. Clothing allows the player the opportunity to access these restricted areas without needing to change. And eu não vou nem falar nada. The player to conceal smaller weapons from security, should the need arise. Another new addition we're going to be introducing is flight penalties based on the mass and size of your armor and clothing. You'll still be able to fly in medium and heavy armor, but you're restricting the precision of your control. If you're in clothes like our leader is here, or a flight suit or light armor, you'll be able to fly unrestricted. Now, if we look at an overview, we've cherry-picked 6 generalized stats to give you like a high-level understanding of how various clothing and armors we specialized. This is by no means a comprehensive list of everything we have available to us. It's just a little, So here you can see the leader has low protection compared to a full suit of armor and no EVA capability for obvious reasons. Áreas com proibição de armadura. Low emissions, allowing them to blend into bustling cities and stations. The leader really excels at freedom of movement here. Let's meet our next members. Não tem sinal do scan, não tem nada tecnológico, não tem nenhuma peça de proteção. Interessante. Ter acesso a regiões restritas a pessoal armado ou racer. Todo mundo tá soldadinho, tá todo mundo homem de ferro quase, né? If you remember, back in 3.23, we introduced our first specialized helmet visor, the combat visor. This introduced the dynamic crosshair and all the magazine information on your HUD. This is our pilot visor, which allows the wearer to link with their ship and cast MFDs directly into their visor. This provides the pilot with all the essential data like ship health and shields, so no longer will the pilot need to break concentration during an intense situation to look down at their MFDs. Again, like the leader in this situation, there'll be no penalties to flight, plus with added G-force resistance, the wearer will be able to get the most from out of their ship. So if we look at the pilot stats, they have fantastic mobility. Like I mentioned, great G-force resistance for when combat takes them to the limit of human endurance. And finally, this suit comes with the best EVA capability in its class for when remaining in your ship is no longer an option. Here's another variant in our flight suit class, the racing flight suit. This is what our driver will be wearing. Não vai ter proteção This suit, nenhuma, mas vai unlike ter the pilot força flight G suit, has maior. features which are more streamlined, which allows it to have truly unmatched G-force resistance for the hardest corners on the most challenging of racetracks. It also offers great oxygen capacity and thermal protection for those planets with hostile environments. So as you can see, this flight suit excels in G-force resistance, but it loses its protection and has much weaker EVA capability. Já fui olhar ali, Let's é isso meet mesmo, our cara. next team members. Vocês viram ali as mosquinhas? Agora vai ter mosquinha e tudo. O tanque.
Okay. Here is our tank, who is wearing our heavy combat armor. Combat armor is similar to what you're used to, only we're specializing it even more for combat. So what does this mean? We want our wearers of heavy combat armor to feel like walking tanks. The armor should provide fantastic coverage to limit any weak points they may have. Você aperta shift para correr mais devagar. Greater damage mitigation than what players are currently used to. Mas poderia ser assim, ó. Você aperta shift para andar mais devagar, mas mais estável. Né? Então você está andando e disparando, você aperta shift, tu anda mais devagar, mas estável. Então poderia ser uma boa. Thank you. However, as you can see here, for all that protection, coverage and stability, we have some major trade-offs. Micro shield ali, You're going to lose your mobility, shield pessoal. much quicker, and your movement speed is severely reduced. The majority of combat Talvez daí armors amarrar isso numa mochila. A mochila dele poderia ter essa função. To be wearing an EVA pack. Next up, we have our tracker in the heavy hunter armor. This is another suit in our heavy armor class. However, this one is aimed at less at pure combat and more about hunting its prey. This is all the armor for you bounty hunters out there. Tá legal. The heavy hunter armor has the most powerful active scan for hunting their targets. Its scanner outshines all others in locating infrared and electromagnetic emissions. Perfect for locating those targets trying to lay low, whether that be human or creature alike. Whilst it's still classed as heavy armor, it does mix things up, so I'll have slightly faster movement and mobility, but it loses the protection. You'll also be able to store more devices like deployables and throwables. So to compare the stats, Esse vai ser o tracker, o rastreador. It does gain an increase in mobility, and while its scanner is the best of the best, the armor is also incredibly noisy and emits powerful emissions. So while you may find your target with ease, there's a good chance that they'll know you're coming for them. Também o tamanho da armadura tem que ser facilmente escaneado também. Sniper. Black Ops. Eu. Isso aí, isso aí. Tá indo correndo de aventalzinho. I can tell who the fan favorite is there. Yeah. So we have our sniper, who is wearing our light stealth armor. Here's another example of a full suit feature. If the wearer has all pieces equipped, so that's helmet, core, arms and legs. Então, eu acho que tinha que ter alguma coisa assim, Washington, tipo ligado com a mochila, entende? Uma mochila que não tem espaço de mochila, né? É um equipamento que você usa no lugar da mochila que te dá uma dessa, assim, né? Talvez somente para essas armaduras extremamente pesadas e lentas. E talvez até com um determinado risco, né? Um power plant, se o cara abaixa o shield e leva uma ali, pode explodir. However, the protection provided is minimal. You don't want to be engaging in a full-on firefight in this suit. O do stealth também tá legal. And just to reiterate, folks, as well, like great specialized armors like this one and all the ones that you've seen today, you're going to have to put the work in to have these at your disposal. And finally, surround our group, we have that one friend. We've all played MMOs, right? We all know that one friend. That friend's me. No. They ignore all the rules and the strategy. They can only play for 30 minutes a week. Pra usar teria que estar completado. Fashion sense. Who knows? Well, here at CIG, we also support that friend, so they're on the roster too. So, we have our group. What do you guys think? Tá legal, tá legal. Eu curti. Essa dali é a nossa, essa dali é culpado aqui, ó. Aventalzinho, tá ótimo. Só faltou eu estar com uma garrafinha de suco na mão ali, né? Ou procurando uma, melhor, procurando uma garrafinha de suco, tá ligado? Só de avental e cadê o suco? Luckily this thing's only got 2 buttons. So, hello,
I'm Zach Priest. I do a variety of things at CIG. Esse é mais palpável, é verdade. Esse daí é mais fácil de chegar um pouquinho mais... Pelo menos parte dele até a gente já vê, né? Que é a armadura, o capacete de combate. Introduziu o capacete de piloto, tal, né? Então é mais fácil de chegar. Vai ficar entre esses dois, sabe? Provavelmente a gente começa como piloto e termina com o Death Rand. Provavelmente. And missions that allow players to work together to achieve a goal. But for our group specifically, you do have to wonder. Well, now our crew is assembled, and in a universe as big as Star Citizen, who knows what trouble they're eu tô sempre só procurando, no máximo. So let's find out what they're going to face. Now, they're heading to the planet Monarchs, which is in the Pyro system. So, without further ado, let's find out what they're up to. Ai. Tinha que ter uma tatuagem do símbolo de sede, daí 5%. Aí eu colocava no meu personagem. Sede sempre 5%. Sempre no vermelho. Para os nossos eventos aí de corrida, turma. Corre que tá chegando. Tá correndo meio rápido, não, esse Heavy Armor ali, não. Ah lá, deu um arrotão no povo. Game, olha, work in progress, mas tudo bem, work in progress, mas pelo menos já tá trabalhando. Eu só tô achando ele meio paradão ali, mas tudo bem. Tá rotando pedra, caraca. E aí, onde? Ups. Agora sim, agora hypou a turma ali no negócio. É isso que a gente precisa, de um grande objetivo para fazer muita gente trabalhar em equipe para um objetivo assim, interessante. Agora, se vai fazer sentido vir combater a pé ou de veículo, aí eu já não sei. Até mesmo porque, coitado do Friendly Fire ali, né? O pessoal em veículo abaixo ali, levando o tiro do pessoal que tá tentando acertar o verme da areia. Nossa, as colisões de nave, talvez, o pessoal tudo girando ao redor poderia aumentar a chance de colisão. É uma ideia. Tem que ter
alguma coisa que deu motivo de vir, né? Recurso, olha lá, ele virou, é minerável. Deu o símbolozinho de minério ali. Olha lá, umas pérola de verme de areia. Os dentes. Ah, meu Deus do céu. Carne. Olha, esse daí me empolgou, porque isso é gameplay, entendeu? Gameplay é que envolve muita gente. Virou ostra. That was cathartic. Absolute cinema. Ostra da terra, nunca ouviu? The teams at CIG have worked so incredibly hard to get to the point where what we just showed you was no tricks, no hacks, just gameplay of the Valakar. I love you too, Groncy. I want to give a huge thank you to all the people who put in a lot of work to get to the point where what we just showed you is gameplay. Ah, os veículos para chamar a atenção, como bait. Talvez se não tem veículo no chão, ela não apareça. Faz sentido. Provocar. With that said, monster hunting is coming to Star Citizen. And the best part was starting off this epic series of fights with the infamous Valakar, who some of you may remember from 2016. Vai poder cavalgar o monstro. Alguém gritou ali. And sees your light fighters just as puny Cara, as tá plants. show. You're going to need to assemble your quickest and most nimble pilots to dodge the Valakar's ranged attacks, as well as your fastest drivers to bait out the Valakar from the surface. As it's the only way to bring this mighty creature out of the ground is by disturbing the surface with a ground vehicle. But how does the Valakar stack up to our crew? Well, unfortunately, the Valakar's stats don't really fit on the screen due to being so powerful. But for some context, it's around 150 times harder to kill than an Aegis Avenger Titan. But to be fair, it's most likely to kill you. So how does it do that? Well, the deadly Valakar has a variety of ways of killing possible threats. So for a high-level overview of the fight, it regurgitates rock-hard sand that has been compressed inside the Valakar and uses it as a projectile to target foes. But if something's a bit too close for comfort in the sky, it uses its ginormous body to swipe ships out the way. Anything on the ground that it sees as a threat will have to contend with its bite or its deadly slam. So, little bit fun bit of information. As the Valakar becomes more injured, it will retreat back into the planet's surface, and you'll need to make sure that your ground vehicles stay alive. Isso quer dizer, tem que ter sempre alguém perto. As well as keeping it interested. So, the big question, in a game like ours, how are we going to communicate the health of this creature? Well, things being physicalized is at the heart of Star Citizen, and we know how much of a large fight the Apex Valakar is, and we need to communicate that in a diegetic way. So you'll see here the Valakar's health from 100% to 1%. You'll see its skin getting more battered and bruised as the fight progresses, to give you an idea of where you are and how close you are. So the nice thing about this, it communicates the Valakar's health without needing any UI or health bars and just purely keeps you immersed in the experience. So, number one question, why do you want to kill the Valakar? Well, it's fun, but I know you sweaty gamers, so it's got loot, also known as harvestables. The Valakar has two very valuable harvestables. Firstly are its pearls. You'll need to mine growths on a variety of locations of Valakar to reveal these pearls. And once you've destroyed the growth skin, you'll see disgusting squidgy innards. But next is its big apex teeth. These are within its mouth, and you'll need a very strong tractor beam to be able to yank these things out. And these harvestables will not all come out at the same quality. So you'll be able to learn more about that and how variações de qualidades desses itens. Nem sempre vai ser
So pristine, a fun digamos thing assim, here né? is you'll see the character is standing within the Valakar's mouth as well. So when it dies, it keeps its collision, meaning that you can climb on it, land ships on it, and it's essentially your playground. But this really shows how big it is. But how big is it really? Well, fun bit of information. When we first made the collision for this model, Star Engine actually gave us an error saying, like, no living thing needs to be this big. You've accidentally added an extra 0 onto the size. But to give you an idea of the sheer ridiculous scale of this monster, you'll see here an Idris. Anyone who's done Xenofret knows how big the Idris is. You feel like an ant when you're in the Idris, and this makes the Idris look small. There's also an Aegis Avenger Titan here as well, but if you look even closer, there's actually a Copion in this image. I'll give you a second to try and spot it. Copion, tem Copion aqui. There is. So, No. welcome to anyone who spotted it. Eu mal So, enxerguei o it's círculo big. vermelho So, que for mostrava some onde fun estava o numbers, Copion. It's 250 Copions long, 47 Aegis Avenger Titans long, and for our American friends, that's about 3.5 football fields. But lucky for our Copion friends, the Valakar actually comes in different sizes. So you'll be familiar with the variants we've done before with our quasi-grazers and our Copions. They're in different biomes and they have different aesthetics. But moving on, we want to also introduce different creature sizes. So these sizes will have unique behaviors, animation, audio, and harvestables associated to each size. So for our first size, we have the juvenile. These juveniles will respond to Lá vai stimulus, ter such as versões noisy footsteps, pequenas loud dela. lightning beams. This will cause them to burst out the ground and attack anyone who's disturbing them. And you'll find these in Vai dar caves, olha, vai dar near valuable harvestables and upzinho nas minerals. cavernas. So for our next size, adults. The adult Valakars know not to pick fights and tend to remain to themselves. However, if you exterminate too many juvenile Valakars, this will cause adults to show up, which are 3 times larger and a lot more angry. Creature sizes are great because they allow us to create varied experiences as well as show you how creatures grow and evolve in the environments they live in and grow up in. Beyond that, we have our apex, which has the most valuable harvestables and the most deadly attacks. It's also the biggest living thing in the verse, so far. So far. So, in summary, monster hunting is coming. This is the first in a large series of apex creatures that you need to gather your crew together to take down this mighty beast. You need a diverse lineup of ships, ground vehicles, loadouts, and skill sets to take out the apex Valakar. Everyone at CIG is incredibly excited to get the Valakar into your hands, and we hope it shows that we're not only doubling down on creatures, we're also committed to bringing you gameplay experiences that only a game of our scale can provide. But that's all for Esse Valakar, daí for empolgou. this Esse Valakar. aí empolgou Let's take pra a look at some caramba. other fauna. Now, the Valakar is very exciting, but I also want to share with you the bigger picture for creatures. So let's start with some Valakar variants. Variants so far have typically just had alterations to their loot and appearance. However, we want to go further with what variants can be. For example, what if the Valakar evolved and grew in a swamp environment instead of a desert planet? Or if a Valakar never made it to the surface and only lived in drowned caves? These are the kind of questions that make sci-fi one of the best mediums. Caraca. And I can hear the questions already. What does an adult cave Valakar look like? What does an apex quasi-grazer look like? Well, it's these questions that get everyone excited that works on creatures too. All of these variances and differences and new creatures make up what we call our fauna matrix. The fauna matrix is basically our creature encyclopedia. So these concepts should show you that we want to get more weird and wonderful with our creatures. We've started off with more traditional animal references like Tá dogs, precisando, birds, nessa altura and do cows. campeonato, né? Eles But falam, now we're in a fazendo position um to monte create de things that we planeta, love monte about de sci-fi, lua, which is monte de weird lugar and diferente, vai precisar povoar So, com looking at where we're going, criaturas all of our creatures também have been interessantes. defined for the road to 1.0. We've ensured we've got a rich, diverse, distinct roster of creatures to make each of our planets feel special. As well, as concealing the unique elements of various planets, ensuring that they're populated with appropriate creatures. We've been designing creatures in mind so that planets' ecosystems influence their behaviors, designs, aesthetics, and harvestables. With that being said, I would like to give you a sneak peek at our fauna matrix. That's all from me. I'm very happy to be bringing the Valakar to all of our backers. It's really like nothing else you've played before. É que as I'll leave you baleias já this estão last video. confirmadas, né? Enjoy Já the rest of mostraram. CitizenCon, Daí everybody. agora a baleia é só botar.
beleza, mas daí é só os conceitos, né? Tudo bem. Aí esse negócio é aquele assim, ó, esse daqui é o sonho, o absoluto sonho. Eu acho que tinha, Silva, mas não tava muito fácil de identificar, mas eu acho que eu vi ali, sim. Acho que uns 2 tipos de baleia diferentes ali. Depois a gente dá uma olhadinha melhor nas imagens ali. Aquele combate ali a gente vai ter que rever, não adianta. Ali pode ficar tranquilo, turma, o combate a gente vai rever, aquilo ali a gente vai ter que esmiuçar bem. Essa parte ali foi maneira demais, foi muito massa. Parte de trabalhar aqui para tirar um objetivo desse porte. Amazing, awesome. So my first question is, how long have you been making models? How long have you been making miniatures? ¿De cuándo estás haciendo miniaturas? Llevo haciendo las miniaturas alrededor de 3 años. Around 3 years ago. Só os Pokémon lendários. The designs and the 3D printing. Posso levar daqueles ali para base? Were you always making Star Citizen models, or if not, what made you want to make Star Citizen models first? ¿Directamente con los modelos Star Citizen o estuviste primero haciendo otras cosas? Desde el principio, empezar el modelaje 3D por las naves de Star Citizen. He started in this hobby because Star Citizen, he loved the design of the ships, and then start to olha ali aquela Razor. On designing, on blending and printing. Agora que eu vi aquela Razor. Let Ben Curtis or John Crew hear you say olha that. Aquela Razor never ali. Get over their egos. Now, these guys are so great, but how long do they take to make? I mean, how long does it take to, just these works of art that I'm looking at, how long is that process? ¿Cómo es el proceso y cuánto te lleva más o menos a hacer? El proceso primero es el modelaje 3D. Vai ter arpão? Meu Deus do céu. O pessoal na Corsair usando aquela varandinha lá em cima e disparando uns arpão. The first step is prepare the modeling for the printing. They need to do the design, but he is working to have a proper printing. Then after versão da Tumblr com arpão também. Then depend of the paint that is using is taking more or less. But for example, this one here, this redeemer is taking around 2 weeks to have the complete process. Sorry, I moved the mic away. That is 2 weeks from concepting to creating that fully painted. Fully painted is 2 weeks. That's a lot quicker than I would have expected. That's still this Pois é, foi até que rápido para um modelo desse, 2 semanas para fazer e finally, my last little question for you guys. Obviously, I do minis, I do D&D stuff, but nothing to this scale. What is your advice for people who are just looking to get into hobbies like this? Como é que tá a produção? Como é que tá a produção, Reinaldo? ¿Cuál sería tu consejo para alguien que se quiere iniciar en la impresión? Vai ter que fazer umas impressão do Valacar, hein? Son mucho más baratas que lo que eran antaño, entonces yo creo que simplemente comprarse una impresora y buscar modelos para poder imprimir y equivocarte, volverte a equivocar y volverte a equivocar hasta que te salga bien. Just to say that now is more easy than before because the price of the printers go down a lot. Then after that, just start to unload models. I start to printing and get mistake, broken models, get mistake, broken models, and now you'll be learning process till you start to be able to make nice pieces like that one. So try again, and eventually you too will be able to make models just as good as Polakis Workshop. Thank you guys so much. It was awesome to have you guys here. I'm going to cut it over to my good friend Sam, who was at the Gion Workshop. Let's get a little out of this world and see what she has right here. Sam, over to you. A Vulture também é uma das favoritas aí da galera. I'm over here at the Xeon booth, and I'm going to introduce you to a very famous guy in the Star Citizen scene. Been around for a while. Would you mind introducing yourself and a little bit of your background with the game? Okay. Jason, is then Chris the Hero Noah. This was Xian for, hi, I'm Chris Hero. And in my booth, I translate the names of the attendees into Xian, and write it with a calligraphy brush on a special calligraphy paper, and for everybody free to collect, free of charge. Well, that's amazing. I can see that as the day has gone up, you've kind of done a few more different kind of calligraphy on the wall, and I can't wait to see this kind of grow as the convention goes. So,
how would you say that a beginner could kind of get started with learning an alien language? I think the easiest way to learn Xi'an is as a primer to watch the videos Britton Watkins made. It's either available on the Star Citizen or Star Citizen YouTube channel. And then after this, we have our Xi'an Linguistic Institute. Caraca, tem até instituto de xenolinguística, meu Deus do céu. And other languages, and you can find everything you need, tools and learning materials we created. Yeah, so this is the way to go. Amazing. Rapaziada, é empenhada, you hein? mentioned that you've got a few folks kind of coming to your Boy, booth. tu acabou de perder o verme de areia, o Valakar. Combate do Valakar, rapaz, isso foi massa, hein? Isso ali foi show de bola. The alphabets doesn't match. There's no F in Xi'an, for example. Muito legal. Gostei bastante ali, voltando um pouquinho ali nas roupas. Eu achei bem legal o jeito que eles montaram os tipos de equipamento, né? Separaram ali em funções, em utilidades para cada atividade. É uma das coisas que eu acho que pode chegar mais cedo, né? É uma das coisas que eu acho que eles conseguiriam implementar com um pouco mais de mais facilidade. Talvez com não todas as funções que cada armadura deve ter, mas ainda assim eu acho que é uma das coisas que a gente mais cedo pode receber dentro do live. Mas a parte do combate ali com o Valakar, I was there. It was massive. How many people were there again? We had about 2,600 people, which is 4 times larger than what we had in LA last year. So it's big. So for those who didn't hear, 2,600 people, 4 times larger than the Vem pro verso quando? Cara, então, teoricamente o que eles mostraram ali é um gameplay real deles tentando fazer o combate. Yeah, so it's really any event you want to go to. Se fosse real mesmo, já estaria 3 or 4 people próximo. with pizza and you're just talking about the game, that is a bar citizen. Now, because of all the great things that are coming out in the game coming up and we get to see, we assume that Mas these isso are é going só to grow para and hypar they're going to mesmo, become né? massive. Aquele So Bar hype Citizen absurdo. International was put together to help coordinators, either veteran, that need assistance, or brand new people. And it's been great because the number of people that are here that are like, I want to run one of these. Well, we've got you. Fantastic. I know you guys have, registered events. Obviously, people can maybe já go volto. rogue and do their own. But how many registered Bar Citizen events have you guys had in the entirety of Bar Citizen International? Yeah, so we have about 600 events that have established over the last 10 years. So you can see about 60 of these, and then you guys go through with your Bar Citizen World Tour. But you're right, there are many of these that just happen naturally. And so it's really great to see everyone so excited about this. And for those citizens that are here, they're like, all right, you're saying this, I'd really like to go. Well, we built some stuff. I mean, obviously we built a bar for you. But for any of these citizens here, you can quickly just join these Discords and find all those great experiences that we had last night. You can find it locally. So we're really excited to see how this grows, and we can't wait to do this again. Well, we are always excited to be at a Bar Citizen. If you guys haven't been to one yet, they are fantastic. And yeah, I guess last question is, what's next for Bar Citizen International? Well, what's next for us is working with all the coordinators to figure out that next step. We want to find ways of kind of creating that concierge program for the coordinators that have been doing this for 5 to 10 years, because they put a lot of effort into this. And at the same time, how do we streamline this for new people that just want to raise their hand and say, I'd like to do this? So. Awesome. Well, as a community producer, I can't thank you guys enough. Nick, good seeing you again, bumping into you yet again here at CitizenCon. I think that, unfortunately, is it for us here at CitizenCon today. Don't worry, don't cry. I see the tears forming. Be brave. Be brave and be strong. We will be back tomorrow. But Sam, any last words from you? Yeah, it's just been such an honor to talk with all of the community this year, and I can't wait to show you guys some more tomorrow, so make sure that you tune in then.
Yeah, and thank you once again to our sponsors Versa. Thank you again to VKB. Thank you again to Scan Computers. We could not have had CitizenCon without you guys. Thank you to Toby for your cosplay competition. You guys have helped make the CitizenCon the best one yet. And I think that's it for us. So from Dan and Sam here on the show floor, we'll see you guys again tomorrow. We have one ali more panel naquele before gameplay era the em very Monox, né? mysterious Que é em Pyro, é redacted beginning of o the show. segundo Let's head over planeta to de that panel, Pyro. shall we? Thanks again, guys. We'll see you tomorrow. Então, em Pyro estaria lá o negócio. Estaria lá o bichão. E caraca, que da hora. Turminha, só aproveitando mais uma vez, brigadão a presença primeiro, né? Obrigado a presença de todo mundo aqui na livezinha acompanhando a CitizenCon. A gente vai seguir acompanhando aqui o evento. Mas eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui no canal. E lembrar que tem a nossa... a gente está com o sorteio aberto, né? Então, é só entrar lá no canal do Discord e acessar a sala do sorteio e clicar no emotezinho. Então, aproveitem, né? Deem uma conferidinha lá no Discord, participem do sorteio. Amanhã a gente tira a chave ali, o vencedor da chave, do Beam Eye Tracker, o Eye Tracker que a gente usa aqui na live. Vamos lá, vamos para mais uma apresentação. Hello, everybody. Did I say it wrong? De nave ainda não saiu nada. De nave não saiu nada. One day. Thanks, Jared. Hello, everyone. Wonderful to see you all. Thank you for coming out. Did you guys see that worm? Really cool. All right. So right now, it's all hands on deck to make 4.0 the best experience for you. Richer locations, deeper gameplay, better experiences. All with completely new and wonderful music from Pedro, which will create an evocative and emotional a música do cara lá é massa. Só que no playtest a gente não pôde escutar muita música, não. Beautiful music awaits. But today, I'm going to talk to you about what's beyond Pyro. So let's strap in and we'll take a look. My name's Ian. I'm the creative director for Star Citizen. And let's start by looking up into the stars and saying hello to an old friend. Isso tudo não vai chegar nem Sum. Show de bola, turma. Show de bola. Espero que vocês estejam gostando aí da live e acompanhando, gostando das novidades aí. Olha o novo Quantum. O pessoal tá querendo o novo Quantum, né, turma? Rapaziada, mas ainda não temos o novo Quantum. Um pouquinho mais o som, turma. Melhorou? Não anunciaram 5.0. Não. Awesome. All right. So this is Nix system. Nix was discovered in 2582 by Carl Larry during the height of the newly formed United Empire of Earth's territorial expansion. Its most defining feature, and the source of its name, is the sprawling black dust cloud.
that occupies most of the system. The dust cloud severely hampers visibility and can interfere with your ship's scanners. This system does, however, border with vandal space. So, visitors are being advised there are vandal raiding parties hitting locations throughout the system. But, despite this, a small community has formed in the system, and this is on an asteroid in the belt between Nix 2 and Nix 3, and this asteroid is called Delamar. And here it is, hidden deep in the Glacium Ring. But actually, Delamar should be, and now is, an actual asteroid. And, as it's an asteroid, the space is a zero geolocation, giving a unique identity for a landing zone. So let's take a closer look at the main POI on Delamar. Não, dois sistemas não. Isso aqui eles estão falando além de Pyro. Isso é depois que Pyro tiver lançado, né? Qual que é o próximo passo? Hammerhead docada ali. Gabriel com a Andrômeda amarela e laranja e branca dele ali, ó. Corpos pousado ali na torre. Os pads de pouso ali embaixo. All right. Tá legal, tá legal. Awesome. Awesome. Ainda não falaram nada sobre o Esquadrão 42, mas provavelmente é a última parte de hoje, Gilano. Eu acho, né? Na parte Redacted. Que é a próxima, o próximo painel. This used to be an old mining facility, which was mothballed and then abandoned. There is an internal network of abandoned tunnels and mine shafts, and these are now populated with refugees, fugitives, and criminals. This is also the home to the People's Alliance, who you'll be doing some work for. And as Levski was made some time back, it needed to be updated so that it can fit into current gameplay features and systems and mission loops. So, let's take a look at the first update, and that is to the hangars and landing services. Não, olha lá, agora não é mais a Hammerhead, agora tem uma Polaris aqui. Release the Kraken! Krakenzinha saindo das sombras ali. All right, cool. So Levski is still perched Ainda over não, the parece que mais but now pouquinho. has a suite of hangars that Talvez, are arrayed né? around and inside the borehole.
We're also increasing the quantity of hangars. This is to meet the ever-expanding players per server to remove hangar wait times. And this pass will be done for all landing zones in the game right now. And for players that don't want to store their ship, docking services will be added high up on the cliff walls. Now, other than hangars and docking services, there are other ways to enter the location, which are also getting new updates. Let's take a look. Release the Kraken! Ué, tinha um NPC tentando nadar ali, um player tentando nadar no espaço. E também menos penoso pro gameplay, né? Porque não é um gameplay envolvente você ficar passeando o tempo todo de trenzinho e pegando elevador para tudo que é lado, né? Você caminhar por dentro da estação, você pousar e ir direto pro lobby é mais envolvente, né? Awesome. É mais dinâmico, é mais interessante, pelo menos ao meu ver. Eu adorava so around the main Portugal. entrance, there's still gravity plating for on-foot access. And these will lead to open landing pads for quick drop-off and pickup. And we're also adding access to gameplay areas for a variety of local missions and gameplay types. And as you saw in the video, there will be banks of exterior freight elevators. These can be used for quicker gameplay loops without requiring hangar services. Now, as this is a zero-G location, it also gives an opportunity for another type of specialist freight services. Let's take a look. Olha lá, mais um pad destinado para carga, transporte de carga externo, né? Um elevador, um estilo do elevador que a gente vê nos junkyards, só que gigante no espaço. Ainda tem aquele glup, aquela puxadinha. All right, so first off, now the borehole goes all the way through the asteroid, which is awesome to fly through. And down at the base of the asteroid, there will be banks of exterior zero-G freight elevators. These will be priority access for Hull series ships. So for all the Hull series folks,
we got you covered. Show de bola, show de bola. Eu agradeço a presença de todo mundo. Fico feliz que todo mundo tá conseguindo curtir a live aqui junto com nós. But wait, there's a little bit more. Let's take a look. Vamos lá, o interior. Essa é a ideia, João, juntar uma turma que adora se divertir, gosta de colaborar e tá junto aí curtindo o game. Pois é, tá legal, né? Parece que já tá bem avançado o interior dela também. All right, cool. So, the external freight elevators will now have direct access to cargo decks to be able to quickly sell or pick up for the next run. So that concludes some of the exterior updates coming to Levski. But the interior is also getting some updates to bring them in line with current gameplay requirements. These will be spaces like cargo services, as we just saw, for hauling and supplies, and refinement centers, so you don't need to travel far to refine your ore. And we're updating the interior layout to provide better access to gameplay spaces. So to conclude, Nick's system will be the next system after Pyro. É o que junta os dois, né? Né, eu acho, é as risadas. É as risadas. Delamar is now a physical asteroid with a 0G play space. All right, not so much. And we're updating Nevsky to fit current gameplay mechanics and gameplay loops. And most importantly, we're adding local areas for gameplay content. Now, speaking of gameplay in landing zones, let's leave mas ainda tem coisa pra vir, turma. Ainda tem coisa ainda pra vir. Which is missing the most gameplay spaces right now. So we're continuing the Building Interior initiative. We're adding additional districts to landing zones, which are gameplay focused. These gameplay areas will interweave with the landing zone, but ultimately will be independent. Isso eu queria ver mais também, mais landing zones nas cidades, né, com coisas para fazer lá, tu não precisar ir acessar o centro da cidade ou o spaceport para fazer tudo. Seria muito interessante ver isso. Which will be an open world sandbox area for all players, and the lower municipal works, known locally as the depths, which will comprise of several instanced levels. So, how do I get to the municipal works? The municipal works is accessible in multiple places in Area 18. Some will be available to everyone, and some you'll need to unlock with mission progression. Opa! As an example, here's a map of Area 18 Central. And as I said, there'll be various access points throughout the landing zone. Olá? And some will be easier to access than others. These access points will lead to transit systems, taking you deep into the underbelly, eventually reaching the municipal works. And the municipal works will have spaces like maintenance, filtration, and the sewer network. Esse daí eu também não fui muito fã, mas
Tem mais gameplay dentro das cidades. Eu sempre achei que as cidades eles aproveitaram mal o design delas. Elas têm tantas vielas, tantos cantinhos, tantos acessos possíveis, mas nunca teve nada, né? It's an area to do local missions, like exploration, repair, or even pest control. But the main purpose is provide access to the depths. And these will be instanced areas. So, what is an instance area? Well, an instance area works in the same way as an instanced hangar. And as the name says, it's a separate space for you and your group. But why do we want to do this? This gives us the ability to create tailored missions that will provide a mixture of content like combat or exploration or puzzle gameplay, and fundamentally allows us to design challenging, meaningful content. Trazer um gameplay para dentro das cidades seria bem legal. Daí até quem está começando, né, tem alternativas de gameplay antes mesmo de pegar aprender a manejar com as naves, já pode fazer um gameplay mais próximo. B01. You're running a mission, you're having a great time with the curated content I just mentioned. But down here, you'll have to do a variety of content over a period of time and over multiple play sessions. At the end of the mission, you'll find an access point, which will bring you back to the landing zone. And you'll do this loop multiple times with different mission content. After achieving the required amount of progression, your access level will be upgraded. So this time, you head down the access point elevator, and now it takes you all the way down to level B02, and you continue on with your journey. Now this is your new area with different mission content, new rewards, and a new access point back to the LZ. The same as B01, you'll do this loop multiple times. And you guessed it, eventually you'll get access to level B03, and we continue deeper. With each level you unlock, you access new areas for new mission loops. You'll access new, more challenging curated content and access better and better rewards. And this is what will form progression-based content. Ah, mano, acabou o celular, rapaz do céu, vai ter que dar um jeito agora. Version of an actual play sessions, but this still describes the unique gameplay experience. Foi ser o Mobile Glass, falhou. Which will offer long-term gameplay progression. Isso aqui é tudo conceito. Isso aqui é tudo conceito. Isso aqui tá absurdamente longe. We're excited to show you more. All right. So we're going to head away from Arcot for now. Let's look again into the stars, and now we're going to talk about solar systems. All right. Stanton system was the primary system in the game. It serves as a lawful system. It's protected by the UEE and will continue to be evolved and updated as we balance it with other systems. Then we have Pyro system, which we've spoken about at length, and this will serve as the primary unlawful system and is the perfect contrast to Stanton. Then, as we just saw, we have Nick's system. It's not a totally unsafe system like Pyro, but it depends on where you go, as it borders Vandal space. See that little bit of red? That's Vandal space right there. And the UEE does not protect this system. But we've got a little bit of space there, haven't we? Tá faltando um espacinho aqui. Tem
All right. I thought he was saying click system then. I'm like, I'm not sure about that one. All right. But we got a bit of room at the bottom, so it would be a shame not to fill it in with something, right? So if we get a big cheer, we'll reveal the system. You ready? Bora lá. Qual o próximo, turma? Very cool. Very cool. All right. Here it is. Oh, wait. Oh, all right. Okay. Redacted. É a parte final da apresentação. So, let's take a sneak peek at system number 4. Here it is. Well, it's awesome, right? Okay. All right. No, in order to reveal the 4th system, let me take you on a little history lesson. And to do that, we're going to load up our old friend, the Galactipedia. So, we're back in the height of the human-Xi'an Cold War. Tensions were at breaking point. In 2542, Armistead Perry introduced a designation line for a group of 8 planetary systems that marked the borderlands between Xi'an and human-controlled space. The United Planets of Earth designated the systems as no-fly zones and utilizing them as military staging grounds. But one system on the Perry line offered a key strategic position for a potential invasion into the Xi'an Empire. And that system was Castra. Castra. Próximo, o 4º sistema. Próximo vai ser Pyro, depois Nix e na sequência Castra. Was signed, which was a peace treaty between the now UEE and the Xi'an Empire, so the Cold War ended. The systems of the Perry line were divided up between humans and Xi'an, and fast forward back to present day, humans and the Xi'an enjoy a more prosperous relations, and everyone's cool. So, the 4th system will be Castra. History lesson's over, so let's jump in and find out a little bit more. First we have Castra 1. Here it is. Vamos, a gente vai dar uma revisada depois no final das apresentações. Because it's too close to the sun to be terraformed for human habitation. So instead, the UEE Navy used Castra 1 for target practice, giving it the nickname of Bullseye. All the weapon testing throughout the Mesa era has left Bullseye covered in craters. And as you can see, it's super toxic, meaning ground exploration will require high-end environment suits. Eu também pensei, mas pensei que o Redacted ia ser algo relacionado com o esquadrão, mas pelo visto, for adventurers seeking unique minables and other items. Okay. Then we have Castra 2. The second planet from the sun is called Cascom. And this was the location of the military's staging area. Since the system was opened up to non-military settlement, it has since become a center of trade and tourism, but is still considered an Earth-centric traditionalist system, which prizes citizenship above all else. Let's head down to the surface and check it out. Breaking through the clouds, you'll find a landscape full of Great Lakes and lush crimson forests. And as you saw in the CTG presentation, you can see how we're going to make these worlds with the new technology. High up on the mountain range, here at the highest peak, we can just make out
the landing zone called Sherman. Which is fondly known by its residents as the island in the sky. Sherman is currently in pre-production, but I wanted to take the opportunity to show at least a sneak peek. Let's take a look. Cadê aquelas tempestades lá no fundo? Fala, Cid. Sim. Musiquinha e tudo. Turma. Vai ser uma maravilha de navegar no meio das nuvenzinhas, hein? Ah, daqui é em Castra, Cid. Segunda planeta de casca. Como que é? Cosco? Casca? Cascão? Em Castra. É o quarto sistema a ser adicionado. Vai vir Pyro, depois Nix, depois Castra. Nix. Nix vem depois de Pyro. Quando que vem Pyro? Turma, qual que é a resposta pra quando vem Pyro? Quando que vem Pyro? Logo. Ai, pergunta de milhões. Quando que vem Pyro? Ontem a gente fez um testezinho de Pyro e a gente mostrou um pouquinho de Pyro. Mas ainda não tem uma data ainda pro 4.0. Só Deus sabe. Castra é o sistema, é o quarto sistema e esse é Let me take you through Cusco. some of the areas of Sherman you just saw.
É o planeta daí, o The segundo dominant planeta. landmark you see in the center is Spaceport Ulysses, named after the mountain Sherman is sitting on. This is where they staged the bombers that were on active rotation, waiting on any sign of any aggression. But now it's mostly a commercial spaceport. The Navy still has an airbase here, but it's a great place to see some big ships of the UEE. Commercial hangars are located inside the main trench. And even though this is a converted from a naval base, it still has an impressive military flavor. And speaking of military flavor, the original AOV-9s, anti-orbital cannons, are still present around the defensive walls, with most of them being decommissioned once it became a civilian city. Over to the left of the spaceport is the Sparrows Industrial Park, home to the sprawling cargo yards and manufacturing plants. The Sparrows has evolved from its days as a military supply and munitions depot into a bustling and modern industrial park. To the right side of the spaceport is Fort Riggs, which originally used to house the army when Sherman was used as a staging point for a potential ground assault of the Xi'an Empire. Since the area was decommissioned, it has now been turned into a business park and is the governmental center of CASCOM, with the Governor's Council headquarters located here. As this base was built during the Mesa era, as humans were expanding their borders, this introduces a new architectural style for humans. Between the First Travarian War on one front and the Xi'an Cold War on the other, a new style called Henoism arose. With an emphasis on prefabrication and Parece até que eu fortification, estava planejando. the designs were robust, durable against warfare and harsh enemies and harsh environments. And from all the locations we just saw, high up on the upper wall, you can see the commercial district, and specifically the Ansel shopping complex. Situated high above the sprawling main base below, the Ansel area originally served as the command center to Sherman's military operations. Inside this building, you'll find key areas like the Edge of Oblivion Bar, which was converted from the old officers' lounge. You'll also find Eckhart Security Headquarters, and you'll find the Mercenary Guild Headquarters. The other areas in the commercial district include the OPA towers for habitation. That's the building on the left. And on the right, it's the Imperial Sherman Infirmary. There's also the Reeves Military Museum, where you can experience the history of humanity's military and the role that Castra has played in keeping the Empire safe. And finally, we have Overlook Point, which is the name of the vantage point and park situated in front of Central Command, which has the best view overlooking the land zone. Ponto militar So that's que a depois quick foi, overview of some of the key areas quando não of teve Sherman. mais, ele era um posto militar, it's né, um devastatingly posto beautiful, avançado, with a rich history and unique mood and mas vibe. não foi remodelado, né, Awesome. É nas montanhas, So Citizen. before I go, I want to thank you all. You are all awesome. All your passion, all your dedication make our lives as devs so much easier. And thanks to the CIG staff, who's the awesome work we're seeing in front of you. So thanks again. You are all amazing, passionate, and enabling us to dream big. Enjoy the rest of your show. Então, vai vir Pyro, né, o próximo, depois a gente vai ter Nix, que possivelmente em Nix a gente já vai ver o combate com os Vandal. Eu imagino que em Nix a gente já vai ter combate alienígena. Now this time last year, I did a couple announcements and it made a couple people upset. E depois I disso, used this opportunity to call out a couple of people who bothered me.
Mostly, I just want to say the ground floor and the first floor can be the same floor. No, we actually do have some actual honest-to-goodness announcements. Two of our partners, Scan Computer and VKB Joysticks, are doing giveaways for the people here exclusively. Now, there are numbers on the challenge coin that was in your swag bag. I'm getting this data as I'm here, so bear with me. So everybody should pull out your coins. Yeah. Ah, o sorteio da... And if your coin matches this number, you're going to find Dan. Lá para o pessoal que compareceu lá. Emanuel, cadê você? And he's going to give you your prize. So, veja se tu não ganhou, vai ter que voltar correndo lá do hotel. Joysticks. The number we're looking for is 2272. 2272. Anybody? All right, well, pass it along if you find 2272 VKB joysticks. A second set of VKB joysticks, 3404. 3404. Ah, meu Deus do céu. Cadê o Emanuel? Como é que foi lá, Emanuel? Ah, meu Deus, o Emanuel tava lá, turma. O Emanuel tava lá de espião lá. Deve ter sido uma loucura, né? Deve ter sido uma loucura. 2 more seconds to pull out your challenge coins here. The winner of a Covalex computer is challenge coin 413. 413? What? You get it? Não sei. Pode ser que ele esteja lá. Talvez ele tá falando por algum outro lugar. If you don't claim your coins, hey, I'm just doing the thing. It just says the thing right there. I'm just reading the thing. All right, guys, it is approximately 5 o'clock. If you check your CitizenCon schedules that were handed to you inside your gift bags, at 5:30 is our special redacted portion of the show. That gives us approximately 30 minutes. So 30 minutes to stretch your legs, to get something to eat, to buy your last piece of swag, to check your challenge coins, and go and collect your swag if you need to. Tem mais ainda, tem mais. I said it before, I'll say it again. Don't let any force on this earth stop you from being in these seats. We'll see you at 5:30, everybody. Mais uma meia horinha, então vai ter mais um painel, o painel do Redacted, né? Que é a nossa último painel do dia. Eu tava achando que eles tinham emendado isso aqui pro negócio do Pirate, porque eles soltaram ali como Redacted era castra, mas ainda vai ter mais uma atração, e pelo tamanho aqui considerável. Vamos aguardar então mais um pouquinho. Nesse meio tempo a gente vai dar uma olhadinha nessas últimas duas partes que a gente teve agora à tarde, na parte da tarde deles, né? No início da nossa tarde aqui. Foi maneiro pra caramba a parte ali do Dress to Kill. Eu achei bem interessante, bem legal. Não imaginava que ia ser tão interessante assim. E possivelmente uma das coisas que poderia chegar mais rápido para dentro do jogo. Essa parte aqui ficou legal, a gente vai revisitar. Lembrando, de manhã eles começaram com o Gênesis, mostrando ali a parte procedural, né, que eles, os mecanismos que eles estão desenvolvendo para fazer a criação dos planetas, dos povoados, das bases, das estruturas e do clima procedural, né, um motor de criação interessante. Eu achei legal também a parte das estações do ano, a parte dos biomas, né, mais variados biomas, a parte de você ter os povoados conectados ou entrelaçados, digamos assim, né, com alguma correlação entre eles, um povoado de um tipo, com mais de um ponto de objetivo ali, um ponto de interesse no local interligado, e no final ainda com a parte do clima, né? Parte das tempestades ali, o videozinho da primeira etapa foi show de bola, foi bem interessante, bem legal. A parte da tempestade também talvez seja mais fácil de implementar, talvez. Não a parte procedural, mas a parte de colocar as tempestades
no live, talvez, quem sabe, daqui a uns 15 anos. Na parte social ali, eles falaram mais da parte das orgs, a criação do chat, da parte dos beacons, né? O retorno dos beacons ali. Ficou legal também. Bem legal a parte das orgs. No Dress to Kill, esse aí a gente ainda não reviu, então vamos dar uma olhadinha nessa parte do que eles mostraram. Vamos voltar aqui e dar uma repaginada. Parte das roupas. As roupas especializadas, tá aqui. Rapaz, nossa, já teve coisa nessa live, hein? Minha nossa. Aqui, ó, chegamos. A parte dos novos conceitos de utilidade, né? De especialização das armaduras. Mostrando um motivo, né? Na verdade, dando um motivo para qual você se preocupar com qual equipamento que tu está vestindo, né? Não simplesmente se preocupar com a proteção. Então, vamos lá dar uma olhadinha aqui. Eles mostraram inicialmente aquela mais leve, né? Roupa mais leve aqui, a roupa mais casual, onde ela tem uma liberdade maior ali, né? Pro jogador. Não restringe de alguns acessos, possivelmente. Eu achei legal essa ideia de você usar a parte o acesso, né? Como uma preocupação do cara escolher a roupa. Por exemplo, o cara que era um cara que está transportando para um lado para o outro, ele tem que ter acesso a diversas áreas diferentes. Ele vai ter que se preocupar com como ele se apresenta no lugar. Aqui, ó, proteção baixa, mobilidade alta, stealth, né? Porque não tem nada para sair nas assinaturas, né? Dos scanner. Não tem também, em contrapartida, não tem scanner. Não tem nada para favorecer a força G, mas permite ele sentar no piloto ali rapidinho e tocar o bonde, né? Isso aqui eu achei interessante. Depois o tanque, com algumas variações, né? Desses do tanque aqui, né? O cara, armadura pesada, permitir ele um pouco mais de proteção, mas a custos de mobilidade e também de não ser detectado, né? O cara é enorme, então vai ser detectado facilmente. Mas também dá a habilidade dele de detectar outros. Achei bem legal. Aqui eles mostraram duas versões, né? Essa mais prateada e a outra do Hunter, né? O Hunter também, isso aqui eu achei bem interessante também, a versão do Tracker. Ganha um pouco de mobilidade para fazer a busca, mas daí compensa também por perda de proteção. Médio e light, eles falaram do médio e light equipamentos aqui, ó. Por exemplo, o próximo aqui, ó, já vem pro sniper. O sniper já tem uma proteção média. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Permitindo ali mais mobilidade, baixo nível de scan, né? Permitindo daí também para voo e essas coisas. Achei bem legal essa parte do sniper também. Parte do rastreamento, mais stealth possível. Daí tem para corrida. Cadê? Eu acho que o da corrida eu passei ou vem na sequência? Vem na sequência. Vou dar uma avançadinha. Daí tem o nós aqui. Perdidão da vida. E deixa eu tentar achar o do Racer ali, eu achei maneiro também. Bem
Do piloto, na verdade, do piloto, e o Racer tá na mesma categoria, cadê? Foi antes do Sniper? Antes disso tudo? Antes do tanque? Tá certo. Aqui do corredor, né? Alta mobilidade, um pouco stealth, melhor para força G, né? Para pilotar, afinal de contas. E também não tem nada de scam, porque não tem nada, né? O equipamento dele é o mais slim possível. E já no caso do piloto, daí já oferece um meio termo ali. Já tem um pouco de proteção, mas ainda favorece mobilidade. A força G ainda é alta. E VA. Esse daqui é o meio termo, digamos assim, né? Ele não oferece proteção, mas ele oferece bastante mobilidade de ambientes também, né? Porque ele não restringe tanto a movimentação, ele também não é o mais que vai aparecer no radar e também não vai favorecer muito o escaneamento, então ele é o meio termo. Eu achei bem interessante. Achei bem legal essa parte das armaduras. Basicamente isso aqui para pilotar é o padrão, né? Para você sair e só sair voando tranquilo, se você não tem uma missão muito específica, o do piloto vai te suprir. Qualquer coisa mais específica, você aí vai caminhar ou para um lado mais pesado, para um combate em solo, ou para um racer, se você vai focar na nave. Não está planejando nenhum tipo de combate. Já se você vai rastrear alguém, fazer uma missão mais stealth, né, já vai trocar por um equipamento um pouco mais técnico, mais tático. Só que daí, exato, aí bem lembrado, agora precisa dos armários. Para isso daqui realmente criar corpo, a gente também tem que ter a habilidade de trocar, né? Nesses equipamentos aqui, a gente precisa ter a habilidade de mudar os nossos equipamentos de forma prática. A gente tem ali os armários das naves, mas ainda não consegue utilizar, não consegue fazer, tem que ficar jogando as caixinhas, transformar essa roupa aqui num cubo mágico que reflete isso aqui, né? Então a gente tem que sair disso, a gente tem que sair de onde a gente está hoje, que é um padrãozinho ali, todo mundo mini robozinho, que joga as armaduras em formato de cubo, para poder utilizar uns armários, para você fazer sentido você trocar o teu equipamento com frequência, adequar o teu equipamento de acordo com a missão que tu vai fazer. Então, falta esse gap, né? Falta eles cumprir essa ponte entre o que a gente tem hoje para chegar nisso aqui, né? Se bem que eu já tô jogando, eu já tô nesse nível aqui faz um tempo, né? Cadê o... no meu nível já tá, então eu tô satisfeito. Né? Isso aqui já tamo lá. Ai. Na sequência, vem a cereja do bolo dessa parte aqui, que eu achei maneiro demais. Isso aqui a gente vai botar pra reassistir, porque foi top demais. E eu vou tocar a partir daqui, que eu acho que é o iniciozinho já. So let's find out what they're going to face. Now, they're heading to the planet Monarchs, which is in the Pyro system. So without further ado, let's find out what they're up to. Esse empolgou. Esse daqui foi maneiro.
Eu achei bem interessante do jeito que eles bolaram ali para fazer os veículos ter que estar ali para fazer chamar a atenção e ficar, né? Então não é só assim, vamos botar uns 2 carrinhos para chamar a atenção e depois que eles morrer tá resolvido, a gente segue atacando. E daí também o negócio da A2, né? Aí resolve também o problema do bombardeiro. Por que não pode tacar um bombardeiro em cima do verme de areia? Ou pode, só que tu vai estar... tu tem que se preocupar no alvo. Tu tem que acertar o alvo. Se você errar o alvo e acertar os teus parceiros em solo, GG, né? Então não é só simplesmente pega e solta uma bomba. Porque tu vai ter que ter o teu pessoal em solo também. Então, pode até usar, mas tu vai ter que ser realmente bom. Pra não errar, por não acertar os teus parceiros. Não vai poder mosquear. Talvez o uso das bombas menores da 1, né? Talvez seja mais interessante. Coordenar, eu vou soltar a bomba. O pessoal em solo se afasta, solta a bomba, volta, né? É coordenação. Trabalho em equipe tem que valer a pena. Trabalho em equipe tem que compensar. Não, porque quando ele fica ferido, eles falaram que quando o verme de areia tá chegando num determinado ponto, ele vai embora. Ele não vai ficar ali até ser morto. Então você vai ter que ter constantemente alguém ali. Então se os veículos forem embora e ele tiver ferido, ele vai se enterrar e sumiu. Por isso a necessidade dos veículos até o final. Faz sentido. Uns tanques, né? Verdade. Uns tanques, umas balistas. Isso é tudo muito lindo e bonito aqui, né? No vídeo. Mas aí lá na hora, a gente vai ter que testar isso aí na prática. Já quero testar hoje, pode ser? Vai ter a recompensa, mostra agora, Citizen. Aí pra que fazer todo esse combate, né? Pelas pérolas. Pelas pérolas, pelos dentes. Os dentes, eles falaram que esses itens que a gente vai poder retirar vai ter qualidade também. Tomara que eles coloquem isso na economia, coloquem isso para crafting. Eles na parte da org, eles colocaram bastante detalhezinhos assim, não sei quem pessoa fez uma P4, craftou uma P4, o outro lá craftou não sei o que. The teams at CIG have worked so incredibly hard to get to the point where what we just showed you was no tricks, no hacks, just gameplay of the Valakar. Valakar. Esse combate, pelo que eu entendi, seria em como é que é? Momox, que é o segundo planeta de Pyro. As you can imagine, all of that is work in progress. We have some good polishing to do on it, and we didn't want to hold it off. We just wanted to give you an honest view of where we are. That was from a build last week, so... Valakar, bora lá então. Esse daí foi muito... That said, muito massa, muito interessante.
Eu achei legal que eles já estão pensando em utilizar a mesma ideia do Valacar para outras variedades dele, né? Cadê? Aqui, né? Outros tamanhos. Então, já aproveitar a ideia do Valacar e aproveitar para fazer gameplay em caverna, né? Com um pouco mais utilidade, não só aproveitar e fazer uma coisa só. Então, transpor isso para outros gameplays em outras escalas também. Isso aí eu achei legal. Vamos dar uma olhadinha no painel ali, depois eles falam da fauna, né? Ó. Se não me engano, vamos lá. Vamos tirar minha cara feia aqui. Tirar um dos animais da tela. E vamos lá. Aqui, ó. Se não me engano, isso aqui eu acho que é uma das baleias aqui embaixo, ó. Pelo menos parece pra mim. Aqui também parece que é uma. Aqui um pouco diferente, né? Com algumas versões. Deixa eu ver. Aí colocaram aquelas lulas gigantes lá, o Valacar aqui no meio. Os Maroc, tem bastante Maroc. Tem uns caranguejo. Outro tipo de Valacar aqui em cima. O ratinho, cadê o ratinho? Tem uns ratinhos aqui, ó, perdido. Esse daqui tem lá em Pyro, a gente viu. Tá imóvel o bichinho. Tem esse outro mais humanoide aqui. Tem alguns desses estilo humanoide. Cadê? Tem uns tipo meio uns urso. Então, tem umas versões aí diferentes. Mas aqui, obviamente, né? Tudo puro conceito só. Mas precisa. Em algum momento a gente vai precisar de preencher esses planetas tudo com vida, né? Então, vai precisar. Tem vários aqui que são variações, né? Intencionalmente, eles falaram, o próprio Valacar, né? O Valacar, eles mostraram ali duas outras possibilidades de versões, né? Uma de pântano, uma de uma região de pântano, cadê? E que eu achei legal também isso, já pensar em outros biomas, não só o deserto. Como que vai ser o combate em outros biomas, né? E um de caverna. Como que seria o combate? Imagina, se isso daqui é para ser 300 metros, né, o bicho, as cavernas, que caverna é essa daqui, né? Como é que vai ser esse combate? Talvez a versão de caverna não vai ser tão gigante, talvez vai ser um tamanho menor, né? Então, a gente vai ter que agora dá pra ver mais informações aqui. Isso aqui vai levar muito tempo. Isso aqui vai longe. Os ratinhos, tem uns ratinhos lá pra vender também de churrasquinho. E no outro painel era o Beyond Pyro, né? Aí sim mostrando o que vai vir além de Pyro, depois que Pyro estiver chegando para nós. O que é interessante, então quer dizer assim, né? A gente já tá realmente chegando perto de Pyro e eles já estão pensando além. Mas vamos entregar Pyro, por favor, né? Vamos entregar Pyro. Será que Pyro chega nesse ano, turma? Ah, meu Deus do céu. Ai. Aí mostraram Nix. Mostraram a Delamar, a estação. Deixa eu achar aqui, ó. Isso. Vamos botar o videozinho da estação Delamar aqui. Mostraram a Kraken saindo, né, das profundezas. Cadê?
É no próximo vídeo que ele mostra a Kraken saindo das profundezas. And for new players, let me tell you why it's a cool place. This used to be an old mining facility, Levinsky, which was né? mothballed and then Levinsky é a abandoned. estação em Delamar. There is an internal network of abandoned fugitives and criminals. Deixa eu ver se eu was made acerto o vídeo aqui. A parte the que hacker. eles... Ó. Ficou bem legal, eu achei da hora. Eu não conhecia essa estação, eu não vi essa estação antes, como é que ela era. Olha lá, a danada. Release the Kraken! Release the Kraken! Ai, ai, ai. É. All right. Mas é isso aí que a gente Zelensky is still perched over the tem. borehole, but now has a suite of hangars Eles that falaram are também um arrayed. pouquinho mais These can be used for quicker gameplay loops without hangares requiring externos, né? Hangares externos aqui para transporte de carga e tal. Isso aqui, beleza, mas isso aqui já devia ter, né? Isso aqui já deveria ter. Até por causa da Rússia e também por causa de todo o negócio de carga, né? Relacionado com o transporte de carga. Então isso já deveria estar. Isso aí não deveria nem estar sendo como prometido, né? Em algum dia a gente vai entregar isso. Né? So Isso aqui já first devia, né? off, now Mas the tem borehole tantas goes coisas all the assim way through the asteroid, which is awesome to fly. que And down at the base of the asteroid, there will faltava, be já banks tá of no exterior jogo. zero-G freight elevators. Depois o que eu achei legal, mas tá These will be absurdamente priority longe, é access, essa parte open do world sandbox area for all dos players. como é que é? Dos esgotos aqui de área The 18. lower municipal works, Eu known achei interessante, locally eu achei que as é legal ter algo will assim, comprise of aproveitar um pouco several mais as cidades, né? instanced Aproveitar aquelas áreas todas que a gente já tem do I feito get to the ali municipal e works? colocar algo The municipal works is accessible in na multiple cidade, places mais in Area motivos para 18. você ficar pela cidade. Some will be available Um gameplay for mais everyone, direto também, and né? some Em you'll vez need de, to às vezes, a unlock gente with mission pensar em começar o gameplay, pegar a nave, fazer os saltos, here's a fazer map of Area 18 Central. chegar no lugar, fazer there'll be o various combate, access daí points pegar o loot e throughout the voltar. landing zone, Tudo isso já and some will be mais easier próximo, to né? Seria access than others. uma gameplay mais próxima da cidade. will Eu lead achei to tudo isso muito transit legal, systems, mas isso daqui tá, taking you pelo visto, tá deep absurdamente into the underbelly, longe, né? Então, eventually reaching the infelizmente, municipal isso aqui works. And é the municipal works will have spaces muito like longe maintenance, da nossa filtration, realidade. and Se todos os sewer outros já network, estão longe, esses daqui, então, which ultra is what longe. we're seeing here. Mas eu It's achei a interessante, very de toda forma. exotic place. Eu achei que encaixa So down com o here, resto do it's jogo. an open world sandbox for you and other players, very similar to contested zones in pyro stations. Basicamente dungeons. Dungeons na It's an própria area to cidade, do né? local Dungeons missions, nas like cidades exploration, principais. repair, or even pest control. Isso aqui dá pra ver bem que seria até um próprio resgate de Stanton, porque imagina assim, né? A gente, nesse estágio aqui, já tá lançado Pyro, já tá provavelmente lançado Nyx, e Stanton já deve estar começando a ficar velho né? E usado demais. Aí viria um dia algo assim para dar uma revitalizada para o próprio Stanton, né? Então, seria basicamente uma revitalização de Stanton. Por isso que eu imagino isso aqui muito longe. But the main purpose is provide access to the depths. Pois é, And these 2016, will be imagina. instanced areas. Imagina, So, se já foi em 16, isso aqui an instance area? é Well, pior que an Pyro. instance area works in the same way as Ai, an ai. instanced hangar.
And as the name says, it's a separate space esse aqui é assim, exato. Tataravô falou, a gente viu isso aqui sendo falado lá em 2024. Ele sonhava com isso um dia. Aí, depois foi falado, então, de Nix, um pouquinho, né? Esse ali era Nix, depois veio para a área 18 e depois eles falaram de Castra. Aqui em Castra, basicamente, só pipocaram também, que seria o próximo. Não tem quase nada. Só tem a ideia mesmo, o conceito, né, de Sherman, um Grey Box aqui. Pré-production, nem Grey Box não é, isso aqui é só conceitos mesmo. Então, tá absurdamente longe. Pré-produção, isso aqui estaria no pré-produção. Então tá muito longe. Mas achei interessante, a ideia é legal, mas não dá nem pra ficar contando muito com isso aqui. Lenda urbana do jacaré do esgoto de Arcorp, meu Deus do céu. O que nasce nos esgotos de Arcorp, que perambula lá por baixo, hein? Mas é isso. Deixa eu ver como é que tá o tempo. Ó, temos uns minutinhos, os últimos minutinhos antes da última apresentação. Essa é o Redacted. Opa! Deixa eu dar play, atualiza. Então é isso. Esse é o resumo do resumo resumido de até agora. Dia cheio. Cheio do que a gente já imaginava, cheio de promessas, né? Óbvio. Um timer pro timer final, exato. Esse é o quarto timer do timer. Não tem problema. A gente dá conta aqui. Pode vir outro timer que a gente manda bala. Certo, turma? O que vocês acharam do dia? O dia já foi longo, já foi mostrado muita coisa aqui no dia. O que vocês acharam mais impactante pro futuro do Star Citizen? Achou nada, Vinícius? Tá certo. Às vezes a gente precisa processar o negócio ainda, né? Pra daí descobrir. Eu tô achando que eu tô perdendo a voz, só quero ver se eu recupero pra amanhã. Ai. Show de bola, turminha. Não se esqueçam, turma. Aproveitem esses últimos segundinhos. Aliás, vai dar mais um timer. Dá tempo. Vai lá no Discord e entra no sorteio, turma. Concorrer ao Bean Eye Tracker, o Head Tracker que a gente usa aqui no jogo. Patrocinado pela iWare. Amanhã a gente vai estar ainda no sorteio. Tem hoje e amanhã. Não teve timer do timer. Newsflash, delivering the news you need. A statement issued by the UEE Naval High Command Office has revealed that a Vandal incursion into the has been stopped. Newsflash, more coverage. Esquadrão 42, então era mesmo, era. Redacted Esquadrão. Voltou. Sum. I hope you like what you've seen so far in day one. Thank you very much.
Anyway, so I hope you have liked what you've seen so far at day one of CitizenCon 2954. I think the future of Star Citizen is incredibly bright. We have a few more things to show and tell you about tomorrow. But let's talk about the Hornet in the room. Last year, we announced that Squadron 42 is feature complete. So what has the team been doing since? Given the scale and ambition of Squadron, our teams have been focused on polishing and optimizing to ensure the game meets the high standards that I have, the team has, and you guys have. This level of quality does take time, and we're committed to delivering an experience worthy of the journey. So I'm not sure if we've officially talked about gameplay time, but the story on a regular playthrough is anywhere to 30 to 40 hours in length, which is not 30, 40 horas de inconsequential. gameplay para a história. So, what does that look like? To show you, we thought it would be best to boot up the game and start at the beginning. Aí, ó, Now, vamos mostrar pouquinho do gameplay. quite a few people want us to play a pre-recorded video where we played it safely offline, but that's not our style. So, we are going to play this live. I've played it through many times, flawlessly not crashed, sorry. Occasionally, we've had a few, so if something happens, it happens. But fingers crossed. But what you're about to see is the prologue of Squadron 42's and you, the player's origin story. And you can think of it sort of like the opening of Gladiator, but even more epic. And I want to remind everyone that we are still polishing and optimizing. So what you're about to see in here is still work in progress and will continue to be improved. But I hope you agree it is shaping up to be something special. So to take us on this live journey, I would like to bring Richard Tyra, Senior Game Director, to the stage to play the game. Okay. All right, Rich. It's in your hands. Absolutely. Hello, CitizenCon. So, my name's Rich Tyra, and I'm the Senior Game Director for Squadron 42 in Star Citizen. And I think we've got a little bit to play, so who wants to start? Should we go? Okay. So as Chris says, this is going to be playing it as a natural O cara vai jogar playthrough agora. with hopefully we don't run into any issues, but we'll go from there. And this, what you're seeing here, is the combat pilot training application form that we're going to submit for your application. But once we get into the game, I'll kind of be quiet and just let the game speak for itself. It's not about piloting the most cutting-edge ships or traveling to the farthest future. Finding to protect your home and loved ones, or even learning what you're truly capable of. Those are just the perks. Muito baixo. I fly Navy. Eu não escutei absolutamente nada do que o cara falou ali. É. So should we go rookie? No, Legatus? Which one? Yeah, let's do it. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Natal, Terra Natal, Terra. Vendo o personagem, vamos lá. Contagem de emergência.
So you will be able to fully customize your character further into the game. But in the prologue, this is how you select it. I assumed you talk to all rookies that way. I assumed you talk to all the rookies that way. Should we go? Beleza. Esse é do Superman que ele tava montando pra jogar Star Citizen. Ah, então, né? I know I just wrote you, but a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged and went dark. The word is it might be that clan that we've been battling with. Guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. I'll write as soon as I can. Stay safe. Never gets old, does it? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Captain McLaren to the bridge. Captain McLaren to the bridge. I saw you apply to the Flight Academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. Agora sim, vamos lá.
And before we move on, yes, this is a live demo, and no, it won't crash. Well, we hope so. É, vamos ver, vamos ver. Why are we sitting here? Vandal aren't stupid. If they know we know, they would have hit us by now. Hey, they can take as much time as they want. The longer they wait, more of a chance for 42s to get there. Well, they can hit whenever. Hey, there you are. Hey. Where's your helmet? Can't gun without it. Come on. Rookie mistake. I gotta get to my turret. Got to go up. É, tem um vizinho, é o vizinho que é o... É, o vizinho que ele tá dando uma cortadinha na tela. Winslow and the Banshee told me they got denied on extra ammo for their main gun. Almost like the suits on Earth 1 an attack. Yeah, you should have lied, you know. Letting our revolvers slip off. You heard about this show, Lost Squad? Are they seriously doing another show about the fall cattle man? Supposedly out next year. Okay. Take him to Lake Perrin. He's old enough. And teach him what I taught you. Bem, por enquanto a gameplay tá bem safe, né? Hey. All set? Hey, you get any sleep last night? Yeah, me neither. Oh, bad news. I heard Goofy was assigned to your rig for his last shift, so brace yourself. Your controls are gonna be screwed. This is Captain McLaren. CitizenCon upgraded to orange. All reserve personnel get to your stations. Looks like this could be it. Senso de urgência nenhuma, na real, né? Começa as luzes ali, né? Good luck. See you up there. You got it. Ah, vai começar como Gunner.
so glad you could join us. I want you calibrated and ready to fire in 5, here? A Thay tem uma boa escolha de start. Ela tem uma boa quantidade de gameplay que dá pra começar a fazer já com ela. Lembrando, tu sempre pode fazer upgrade depois das tuas naves e tu também pode adquirir dentro do jogo. Just follow the on-screen instructions for the calibration program. Stand by. We'll start with tracking. Since we're out here hunting a Vandal clan, I'll load up one of their ships for you to follow. Ó, o sistema de targeting tá igual ao nosso agora, né, atual. Next up, we'll test your firing mechanics. The system projects simulated rounds, so don't worry about friendly fire. Porreta com diferentes armas. I'll load up a larger Vandal ship for you to practice targeting specific parts of the enemy. Fazer o sub-target. Okay, your targeting is tracking solid, so that should do it. Checking the other gunners, and they seem to be up as well. Everyone up? Marcus, test your tilt. System says it's sticky. Moving now, sir. Seems fine to me. Good. All right, people. Eyes open, mouths shut. Any idea what's happening, sir? You covering your sector and staying off comms. At least that's what should be happening. My money's still on the drill. What'd I just say? Sorry, sir. About time. Shut. Na vez que a gente entrou na Javelin, eu não entrei nas torretas. A gente só passeou por dentro dela. For 6 months now, we have faced an elusive enemy determined to see the Empire burn and every human with it. There have been battles. There have been losses. Each and every one of you has proven yourself time and again, but today I must ask for more. Today, we fight one last battle. Advanced recon indicates the entire Vandal fleet has just entered the system. This means a king ship is headed our way. Live demo. Now, some of you will not survive today, but there will be no time for sorrow. We will have to grieve for them later. Because 2 billion souls in this system hang in the balance. There should be no illusions about what we were up against. Tem In the history of the UEE, a kingship has entered human cara space trocando de a cara aí. handful of times. Battle of Orion, Siege of Tiber, the fall of Caliban. But we are the Second Fleet. History will remember us differently. We will not have to worry about it being kind, because today we will define ourselves through our actions. We will not lose the system. We will not fall back. We will win because we have to.
We fight today. So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear, and they ask, what did you do in the Battle of Vega? You can look them in the eye and say, I held the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Tem bastante artefato de V5 ali, uns steering bem nervosinho, dependendo da cena. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Let's get into position. E essas catapultas ali, hein? Não entendi a ideia das catapultas ali não, mas... Pra não... Ô Citizen, fala a verdade. Pra ninguém fazer que nem eu fiz com a Fury, né? É isso que você tá querendo falar, né? A Fury dentro da C2. Eu sei. Entendi agora o uso da catapulta. Entendi. Pra não ter nenhum estilo Heisen explodindo a nave na saída. Tá certo. Faz sentido. Fleet, hold fire until my mark. Eu joguei Taekwondo, Júnior. Eu cheguei a jogar Taekwondo. Pelo breve período de tempo que existiu. Strip safeties from the Goliath. We'll have to hit him close. I want him live on launch. Todo mundo se aponta nariz com nariz. What are they waiting for? I thought it would be bigger. So did I.
Chegou. Ship's locked, sir. Cadê a Merlin? Stand by. Olá. Ó, ali não precisou de catapulta coisa nenhuma. Poder especial roteiro? Claro, né? Got one. I got one. Tem mais, meu querido. Deixa eu passar uns, hein? Pelo visto, a movimentação das outras naves ali não tá acontecendo nada ali, né? Basicamente só mesmo aguardando ele fazer a parte dele, digamos assim, para chegar na próxima etapa do roteiro. Oh. Uh-oh. Oh. Travou. 30k.
Ah, vai reconectar. Vai continuar. It's not about piloting the most cutting-edge ships, or traveling to the farthest reaches of the universe, forging connections that will last your entire life. Aí tem que chamar o Superman aí pra resolver o problema. What you're truly capable of. Tem o xizinho ali no canto. Okay. So let's go to back in the game. É o loading. Aí. Tá de volta. Só não cracha no mesmo lugar, né, meu querido? Aí é tenso. Muitos pirata, caraca. Ai, meu Deus do céu. Gauntlet, I've got bogeys I can't shake. I need a brush off. You got your pilot. All right, gunners, protect our fighters. Tracking target. Beleza, voltou agora na missão anterior, né? Tava terminando aquela missão. Can't hold out much longer. Damn it, gunners, take out those duel. Thanks for the help, Conker. You got it. Get back in there. Will do. Não, Mário, não lançou o 42 ainda. A gente tá assistindo o iniciozinho da gameplay do Esquadrão 42. Só o primeiro gostinho, já com direito a crash e tudo. Intencional crash? Não, com certeza ninguém vai querer mostrar um crash intencional do jogo, que já tem má fama de crashar. Redirect to fill the gap and take those gunboats off integrity. Scimitar, your turn to play bait. Push forward, let's see how strong that line is. Raiden, you're their support. O pessoal já tá pensando na raspagem das naves já. Tá, quando acaba o combate aí pra eu começar a raspar essas naves tudo. It's too focused. It's more like heavy fighters. Do we have a line on them? Turrets have been taken out, sir. Gauntlet, come in. We need you to sweep up some fighters on us. On it, sir. Get us in close. Aye, sir. You're up, turret gunners. We're guarding Bishop here.
Make me proud. You heard the captain? Want those dull ships fried and crispy, copy? Aye, Captain. Copy that. On it, sir. Let them have it, gunners. It's us or them. Good kill. Friendly target, meu querido. Ai, ai, ai. Those fighters knocked out Gary's shields. Enemy bombers are incoming. Take them out. Tracking target. Agora contra as grandonas. Some more Vandal bombers trying to hit the Gary again. Let's focus up and take them out. Que deve ter Jags. There, got one. Por que que não tá aquela vozinha falando do target, né? Thank you, sir. Good job. Apareceu um nova tanque no target. Ready up. More incoming. I'm picking up glaives. Take them out. Here we go. Target down. Olha lá. GG. Não deu. You see that? Oh God. Virou papelzinho. Gotta take out that hunter's Mata logo, senão vocês vão virar também. Got another turret. Esperar os destroços passar.
Tira nesses motor, homem. Ah, tá tomando tirambaço aí. Marcus! Is that Marcus? Can anybody see? Shut up and fire. Take out that main turret. One of my guns is down. All gunners, take out that turret. It's your only target right now. We won't survive another hit. Turret down! Muito bem, tirou o laserzão. Tracking multiple inbound boarding spikes. Target and eliminate. We should get the hell out of here. I need help. I need help. More vandals slip past. Made planetfall. Copy. Forward inventors onto the ground forces. We've got your pad, Argus. Appreciate it. Could really just doing some fire cleanup. We're taking multiple hits. 335, break engagement and support. Eles falaram entre 30 e 40 horas de gameplay no total do jogo. Quanto que a gente vai ver hoje, eu não sei. Mas a porcentagem de cutscene é alta. Getting away a power spike from the King ship. Break, Argus, break! Argus is down. Repeat, Argus is down. Flight ops. Scramble any available support ships to pick up survivors. This thing is chewing us up, sir. Break engagement with this destroyer. Align for a run on the King ship. Weapons. I'm gonna need you to cook up a firing solution on that King ship. Hit him with everything we got. So, all of our weapons even focused? Have to do something. Right, Mr. Krause? The Van Duel aren't gonna blow themselves up. Yes, sir. Wait, next time we take a hit, drop our shields an extra 30%. Hear that, Shields? Sir. Navigation. Sir. Adjust heading. 10 degrees port. Aye, sir. Let's get their attention. Vamos lá cutucar a grandona, vai.
Tadinha da Hammerhead. Second shield generator is down, sir. Starboard 4 exposed. Sir. Hit them again. Waiting on you, Mr. Krause. They're gonna kill us. Getting power spikes. They're charging up the main gun. I guess you got their attention. All right, people. 5 seconds out to the break. Warm up, Cal. You got point. Copy that. Tally's on me. Flight. Echo flight. Prep for boost. Olha o Quantum Boost aí, ó. É, agora que apareceu o Esquadrão 42. Let's say hi. All copy. Shots to the ready. Stand by for lock. Ready up, people. Enemy vectors inbound. Copy, Doug. You can cover. I can make a run at that shield, Jenny. Copy. Penny, Broker, take Charlie and Delta and screen up those fighters. Neil, Mug, you're at main. They can run a double switchback. Copy that. Tally's maintain vector. I'll clear you a shot. Got it. All echoes. Stay on the ball. Light 'em up. Look out. Na cutscene. Wow. You don't want that. F. Na cutscene. Also. Esse é pior bem pior do que o anterior. Esse é bem pior do que o anterior, porque antes o cara tava na play, alguma coisa tava acontecendo em relação ao negócio. I just skipped past it because I just went I straight just in. want to know, there's something wrong with this computer. It's literally, I literally played this last night full. Our QA played it, like 10 QA today played this beginning to end. Didn't have the crash. And this one is, it's so annoying. Well, should we go to we finale? need to Replay mid-battle again? replay the battle game. You got to play Let's do it. it. You know We're the gonna story. go again. We're gonna keep going. I'm not doing that again. Oh.
That is so freaking annoying. Vamos ver a partir de que cena, né? Eu acho que a gente não vai nem ter acesso a um beta de 42, porque é a história, né? Vai sair, vai tirar a graça da história. Lá atrás. More vandals slip fast. Made planetfall. Copy. Forward inventors onto the ground forces. Got your pad, Argus. Appreciate it. Could really just do with some fire cleanup. We're taking multiple hits. 335. Break engagement and support. Sir, firing now. Charging main guns. Prepping for full spread. Any effects on target? Countdown. Hostile captured. Bearing down, sir. Copy that. Radius inbound. Firing again! Getting a weird power spike from the King ship. Break, Argus, break! Argus is down. Repeat. Argus is down. Flight ops. Scramble any available support ships to pick up survivors. É, o Esquadrão 42, a experiência tem que ser... tem que sair redonda, cara. This destroyer. Aligned for a run on the King ship. Weapons. I'm gonna need you to cook up a firing solution on that King ship. Hit him with everything we got. So, all of our weapons even focused? Have to do something. Right, Mr. Krause? The Van Duel aren't gonna blow themselves up. Yes, sir. Wait, next time we take a hit, drop our shields an extra 30%. Hear that, Shields? Sir. Navigation. Sir. Adjust heading. 10 degrees port. Aye, sir. Let's get their attention. É, o Esquadrão ele já vai ser uma experiência muito mais guiada, né? Só pelo gameplay que dá pra ver, né? Bem on rails ali. O cara tem alguns momentos de gameplay, tá certo que a gente tem muito cutscene, provavelmente por causa do início. Mas a experiência dele vai ser bem on rails, né? Vai ser aquela historinha que você vai seguir ali o que tu tem que fazer e acabou, né? Talvez em um e outro momento abre um pouco, mas de forma geral vai ser a missão principal. Mas de toda forma não é bom pro jogo esses crashzinhos aparecer assim tão frequente na apresentação. Mas também não é o fim do mundo, também não é o fim do mundo. Não é como se isso daqui fosse a gameplay do lançamento. Agora, pro lançamento não vai colar, né? Second shield generators down, sir. Starboard 4 exposed. Quem comeu o biscoito que eu deixei no armário? Foi eles. Pode atirar. Hit them again. Waiting on you, Mr. Krause. É, não, com certeza, com certeza. Pra nós, a gente já tá num ritmo que assim, isso aí não é nada pra gente. Né? Isso aí é fichinha. Só reabrir o jogo e sair de boa, seguindo de onde tava, maravilha. Agora, a experiência do 42 não é pra nós que já somos fã do Star Citizen. A gente tem que convencer quem nunca jogou o jogo ainda, nunca viu nada do jogo. Guess you got their attention.
gente tem que chamar mais gente querer se interessar pelo Star Citizen com o Esquadrão, né? O Esquadrão é tipo a porta, é o chafariz ali, ó. O chamariz ali pra vir mais jogador querer jogar com a gente, o Star Citizen. Não sei. Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre localização do idioma? Eu acho engraçado que ele dá uma sussurrada, né? Tipo, como se ele não ninguém soubesse da estratégia. All right, people. 5 seconds out till the fray. Warm up, Cal. You got point. Copy that. Tally's on me. Echo flight. Echo flight. Prep for boost. Então, Apollo, eu não sei se eles têm algum plano de fazer a localização do idioma. Não sei se eles chegam a lançar em outra língua. Não sei nem se em inglês, o áudio em inglês, mas com localização para os textos. Ready up, people. Enemy vectors inbound. Copy, Doug. You can cover. I can make a run at that shield, Jenny. Copy. Penny, Roger. Take Charlie and Delta. Screen up those fighters. Fatal, Buck, you're in main. A trilha sonora tá ótima, não tem o que reclamar. A trilha sonora tá bem combinando com a cena, tá bem, uma vibe bem legal. O áudio tá show mesmo. Legendado, Tem tempo, né? Tem tempo pra fazer isso aí. Might be right. Shield's opened up. Shields up! Report! Shields are holding. Barely. That shot took out our main thrusters. No, not us, them. The Kingship shields are down. Yes! We don't celebrate until they're dead. Hit him! Hit him! Rapaz, Jonathan, pergunta pra Seja lá, porque nem o computador dele está aguentando.
foi, Retaliator. Sir, King ship's headed right for us. We evade? Shot took out the main thruster, sir. I'm trying to get the auxiliaries online. I'm getting a rapid increase in the King ship's energy signature. Looks like they're trying to go critical. Even if we dodge, we won't get clear of the blast range on auxiliary alone. Attention fleet. This is Admiral Bishop. You are ordered to immediately withdraw. I repeat, withdraw. All non-essential personnel are dismissed to abandon ship. If you want to volunteer to stay, we could sure use your help. All right. Tell the gunners to concentrate. Ah, eles tinham que deixado um pouquinho mais ali do segundinho pra dar aquele arrepio. Que ninguém vai abandonar. Yes, sir. Logistics. I want every ounce of juice pumped into those guns. If we don't need it to breathe or Faltou shoot, 2 segundinhos a mais ali. De ele olhando ao redor e vendo que ninguém se levantou. There's a plot here, come on! Go, go, go! Come on! Come on, come on! Olha o Starfire, o incêndio aí, cadê o fogo? O cara tava pisoteando ele, caído. Por isso que ele tá 79% de vida, de tanto pisotear ele. Talvez não é melhor ir por ali. Hey, hey, hold the door! Ups. Ufa. Vixe. I need to find another way out of here. All personnel evacuate
Ensinando a agachar, deitar, rolar, o que mais? Vai lá ajudar. Fica só olhando aí, andando devagarzinho. Anda. Cadê o Tiger Claw, hein? Ah, malandrinho, roubando a identidade do colega. Ah, meu Deus. Acha bonito isso ainda. Calma. Vai lá pegar a armadura do cara. Poxa, eu já tava pensando em lutar aqui já. Ah, por que ele não derruba a arma no chão? Que nem nós fazemos no Star Citizen, hein? Já pensou? Que cena bonita? Daí ele pega a Mad Pen que ele usou há 10 minutos atrás, tá ligado? As animações ali de abrir as portas e tal. Zé lutinho, claro, né? Claro. Poxa, a armadura do cara lá já era bem melhor do que o que eles tinham, ele tava usando ali, ó. Isso, tem um, hein? Cadê o cara da manutenção que não fez o... Colocou o segundo extintor de incêndio ali?
Systems back online. Beleza, ele salvou do fogo, mas a radiação que ele pegou ali dos motor... Ai, o elevador. Ai, ai, ai. Breach detected. Depressurizing. Silêncio. É, por isso que deu o aviso de automático ali de selamento do capacete. Mas era aberto, sim. Tier 2 no braço, é verdade. É. Emanuel, rapaz do céu, deve tá doido aí pra ti, né? Sim, sim, Manuel, vamos fazer, hein? Vamos fazer sim. Vai ser show. E aí, turma, vocês vão querer ver? Tudo lá da CitizenCon, lá com o Emanuel? É que o começo tava com bastante cutscene, né? É, depois do ataque do Esquadrão 42, essa parte ficou mais interessante, ficou bem mais... Tem que pagar, é outro pacote, é outro jogo.
oxigênio tá acabando. É, tá indo pra... É, tá... Cadê o oxipem? Warning, oxygen low. Pressurizing. Pressurized. Muito bem. Thought I was the only one left. So did I. Look, I need your help with something. Follow me. We're running low on power, so we have to reroute our energy from our shields to our thrusters to change direction. Take a seat. I need you to steer the ship. Time for your first piloting lesson. We're setting a new course. Look at that. Ready? Go. Shields. Olá. Good. Hold that. Shifting power back to shields. Shields? Engaging autopilot. Cordless! I ordered you to fall back! Can't do that. You're dead in the water and we can help. The situation's under control. You are to reverse. You can't kill it. Not before it takes you out. We are boarded and burning. This is the only way. Well, lock your course. Get off that thing. Both of you clear? Aye, aye. Rachel! I will. Damn it. We're about to have company. I've got to try and divert as much energy as I can to the engines. So I'm gonna need you to hold them off. Opa! Yes, sir. É, olha pro lado, olha pro lado. Disabling safeties on the reactor to boost some extra juice. Here they come!
Bom, mas o holograma ali no centro mostrando a nave tá maneiro. Recupera a vida. Ui. Passou um pertinho ali, hein? Don't worry, don't worry. Ah, olha, ó. Movendo a arma, tirando do caminho. Give me your rifle. I'll cover you. Oh no. What's the status on the door? Oops. Jared, you can roll the next bit. Oops. I do solemnly pledge, mind and body, I will defend the Empire with my life. Oops. Your application to the flight Ninguém viu, ninguém viu. Captain McLaren had submitted a letter of recommendation on your behalf before the battle. Okay, it's fine. It's fine. I'm safe. We may be a small crew, but the work we do matters. Welcome to the Book show. for the Jew. I'm Eugene Morrow. Ai. I'm Petty Officer Webster, Chief Mechanic. This will be your new home. We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. Sir? Who the hell are you? I'm your new wingman, sir. The name's... You want me to learn your name? You live long enough for me to care. Baron Actual, you're clear to launch. Launching in 3, 2... Cadê a catapulta? 1. Sim, André, ele é o... Como é que é o nome do ator ali? Putz. Mas era esse ator ali, do Game of Thrones. Well, we did say we were doing it live, risking the demo gods, and Zoom. they brought their raft down on us. I think Rich has to be our unluckiest playtester, because you're... I didn't die, though. You didn't die, that's true. I didn't die. You also got the bug where she doesn't give you the gun at the end. This let me down, not me. So anyway,
I hope you all enjoyed the first gameplay reveal. There's a lot more that goes on in Squadron 42 after that, but that sort of sets up where you came from, and from there you go in to become a pilot and start serving on a smaller ship, the Stanton, which I think we've shown a little bit before. But you know, there's a lot more in the game than we were just showing there, and it also, I think, has been a lot more stable for me when I was playing these last few weeks. O cargo dela é bem pequeno, mas, you know, as I said, mas dá para levar 12 SU de carga. A especialidade dela mesmo é fazer o salve, o sucateamento. And both the team and I are confident of giving you this game in 2026. Obviously, you can see it's not going to be tomorrow because you saw a few crashes there. Se fazer mágica, cabe mais. A lot of them are here tonight, and I'd like to extend a huge thanks to all of them for their hard work, love and passion and talent in crafting Squadron 42. So a lot of what you saw is all their love and passion. So thank you guys very much. You're amazing. And you know, thank you for supporting us and allowing us to build such a ambitious game. I mean, crashes aside, there's probably not another game that has a prologue that has that much action. I mean, mostly there aren't movies that have that much action in there. I mean, Gladiator has 3 minutes of battle and 8 minutes of prologue. This was like an hour of crazy stuff. So, but thank you for allowing us to build something so amazing, and I can't wait for you all to be able to play it in the moderate future. And with that, I'll bid you good night, and we'll see you tomorrow to talk about the future of the verse, and I think there's some amazing stuff that Rich and the team are going to show that are going to blow you away, and we're going to talk about how we're bringing Star Citizen home, as well as Squadron 42. But the one thing that is good about the crashes, now we don't have to convince anybody that it definitely was live. Yeah. But I am listening to Tyler and Jared next time, and we'll have a gameplay video. All right, thank you all, and good night. Alguns bugzitos, né? Não podia deixar de acontecer, mas tá aí. Um bom início do jogo, bastante cinemática, né? Bastante parte para dar uma motivada no player, colocar o jogo no início do trilho. Tá legal, eu achei legalzinho, achei interessante. Mas eles têm que trabalhar mais pra esses bugzinhos, cara. Ai. Tem que ficar mais, porque senão não vai tirar a pira dos problemas do Star Citizen. Mas tá legal. Deu vontade. Isso falando do ponto de vista de nós que curtimos o Star Citizen, a gente sabe o jogo, já sabe onde a gente tá se metendo, né? Agora, quem tá de fora, quem tá esperando um padrão mais alto, será que vai estar pronto? Será que eles vão atrasar muito? Será que vai... Qual que vai ser a reação, né? Qual que vai ser a projeção? A gente tem muito problema o jogo tem muito problema da má fé desses bugs, né? Então, putz. Pessoal que não conhece, que tá chegando, vê assim, será que vai aceitar de boaça? O pessoal tá exigente ultimamente, turma. Não é só lançar qualquer coisa que vai dar boa.
Mas dá tempo de refinar, dá tempo. O duro é se eles parar pra refinar mais o esquadrão. Como é que fica o Star Citizen? A história, eu imagino que não... Eu acho que ano passado ela já tinha que estar, né, fechada, né? Não pode ter mais variação da história. A essa altura do campeonato, a gente só tá falando mesmo de corrigir esses probleminha ali, esses bugzinhos, aquelas caras trocando e os afins, né? Agora, rapaziada... Tá, olha, as cutscenes eu achei empolgante, eu achei legal. Até deu uma vontade de jogar. Agora é aquele negócio, será que vai ter 40 horas de jogo ali ou é 40 horas de jogo o cara andando, né? Ai. E enquanto isso, o nosso Star Citizen, como é que vai ficar? Vai receber muito update ou vai ficar também esperando a situação melhorar, né? Mas aí é que tá, eu não sei o quanto a mais de jogo teria para explorar, né? Além da missão principal. Será que vai ter muita side quest? Será que vai ter alguma side quest? Será que vai ter alguma região para ter algo a explorar? Tipo assim, você tem que chegou numa fase ali em uma parte do jogo onde o jogo se expande alguma coisa, você pode explorar 100% ou pode fazer 30% e seguir com a gameplay, ou vai ter uma área que você, não, aqui eu posso fazer os 30%, terminar o jogo e voltar ali e explorar mais, né? Como que vai ser, né? Mas por hoje as apresentações foram essas. Essa foi a parte do Redacted, foi a última. Deixa eu dar acompanhar o nosso cronograma, né? Nós temos aqui o Redacted, a gente terminou aqui. Amanhã começa mais cedo. Hoje a abertura do evento era às 7 da manhã, da nossa horário aqui, né? Às 7 da manhã. Amanhã vai ser às 6, então amanhã a live começa ainda mais cedo. Amanhã, provavelmente umas 5h30, a gente já tá aqui, aguardando a abertura da CitizenCon. Vamos acompanhar. Amanhã tem mais a parte de crafting, o Crafting Your Home, Captain's Industry e além do Star Citizen 1.0, né? O que eles planejam aí pro Star Citizen. Turma, só quero aproveitar já o momento que tá todo mundo aqui. Muito obrigado a presença de todo mundo na live de hoje. Tá sendo fantástica, a gente tá vendo um monte de coisa. Tem muita gente interessada no jogo, eu tô vendo ali pelos comentários. Todo mundo que tá chegando novo no canal, que tá caindo de paraquedas, eu sou o Heisen, a gente faz aqui lives basicamente todos os dias. O jogo principal da live nos últimos tempos tem sido o Star Citizen. A gente tem acompanhado ali todo o desenvolvimento mais recente do Star Citizen no canal. Então, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todo mundo, o pessoal que já acompanhava o canal há tempo ou que está começando agora. Obrigado a presença de todo mundo. Obrigado pelos likes, turma. Tá sendo fantástico aqui acompanhar a CitizenCon com vocês. Quero também lembrar que a gente está fazendo um sorteiozinho. Para participar, entra lá no Discord do canal, tem a salinha do sorteio, pode participar lá. O sorteio é do Bin Eye Tracker, uma chave do Bin Eye Tracker. E a gente vai sortear amanhã. E eles raidaram o Avenger? Muito bem. É isso aí. Não, só seguiu mesmo o meu YouTube.
Show de bola, show de bola. Todo mundo aí curtiram o primeiro dia? Muitas novas expectativas para o crescimento do jogo, algumas dúvidas a mais do crescimento do jogo. Ai, ai, ai. Para onde vai esse negócio? Para onde vai essa nave? Ai, 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 turminha. Curtiu demais? O Vinícius já tá vacinado. A gente vai pegando, vai criando uma casca grossa, né? Mas às vezes passa uma animaçãozinha aqui, deu algumas coisinhas ali me empolgaram, algumas coisas eu achei bem interessante. A gente sabe que tudo que foi mostrado na CitizenCon é pro futuro, né? A gente sabe que não vai chegar nenhuma data marcada, mas a gente vai acompanhando mesmo assim. O Robertinho deve estar felizão, né? Deve ter felizão com esses bugzinhos. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. A gente vai fazer algumas... Vai precisar de um tempinho. Eles vão precisar de algum tempinho para fazer o marketing final ali do esquadrão, né? Meu Deus do céu. Vai lá, Emanuel. Vai lá, vai lá. Show de bola, turma. Mas é isso aí. Turma. Muito obrigado. Turma, como é que tá a situação do live? Eu nem tô com o live baixado. Deve ter saído mais atualizações do hotfix, alguma coisa. Alguma novidade do jogo? Eu acho que eu não vou nem conseguir logar aqui no live. Vamos tentar. Mas mesmo assim, de toda forma, tá melhor. Agora já tá melhorando. Então, turminha, aproveitem o jogo enquanto tá rodando, porque esse final de semana vai ser meio caótico a situação. Mas assim, eu agradeço demais a presença. Eu até gostaria de continuar um pouco mais. Mas eu aqui já tô sentindo que eu tô perdendo um pouco da voz, então vou dar uma segurada hoje na live. Eu também tô morrendo de fome, mas é isso aí. Mais uma vez, obrigado por acompanhar, obrigado por curtir aqui a livezinha com a gente. Amanhã de manhã a gente tá de volta e a gente segue acompanhando a CitizenCon ao longo da manhã. E provavelmente a gente vai entrar no jogo amanhã no live, beleza? Se o jogo permitir. Mais uma vez, obrigado a presença de todo mundo. E eu vou ficando por aqui, turma. Um bom sábado e a gente se vê na próxima. Valeu, turminha!